da canela até a panturrilha. E meias, calções brancos, camisa brancos, com aquelas faixas em vermelho e preta do time do tricolor. Domina o time do São Paulo, tenta descer do campo de defesa. O toque de bola errado, o árbitro manda seguir. Já domina novamente, erra Daronco na marcação. Bola volta no toque de bola com o time do São Paulo pela direita. Na velocidade, prendeu Enzo Dias, carrega em cima da marcação, soltou na ponta, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Subiu Gabriel Paulista, tira. A bola volta com o time do São Paulo, já tenta descer do campo de defesa. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, prendeu o Curtinho. Dominou o Luciano, pede, aperta na marcação. O time do Corinthians vem para ganhar um lance em velocidade. Mateuzinho, na vontade, ganhou. Sabino escorregou. Mateuzinho desceu, deu boa bola para o Yuri Alberto, devolveu para Mateuzinho, para o Yuri Alberto, cruzou na boca do gol. Ninguém chegou, não chega o Lingard. A bola volta no toque de bola, domina Lingard, bateu pro gol. Defesaça do Rafael, que em 2 tempos sai para fazer a defesa, o goleiro do time do São Paulo. E foi o primeiro chute do jogo, num gramado que é bom, a bola rola perfeitamente, mas os atletas escorregam. Primeiro o Carrilho, agora o Sabino. Responde o Corinthians, a chance inicial do São Paulo permanece 0-0. Jogadores do São Paulo ficaram reclamando de uma possível falta em cima do Luciano, no meu entendimento não existiu, e deu esse contragolpe super rápido do Corinthians aí, Ulisses. Pra você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Ronaldão chegou forte o Corinthians agora, hein, Ronaldo? Chegou com força ali. O Lingard não fez a leitura, porque se ele faz a leitura e acompanha a jogada, ele saía inteiro pra poder bater essa bola em cima do Rafael, que fez uma grande defesa. E, campo molhado, campo pesado, escorregando, mas as nossas equipes entregando, viu, Ulisses? E continua a chover, chove o dia todo, mas o gramado da Neoquímica Arena perfeito. Domínio do campo de defesa para ser jogado. Bola rolando! Com Rafael, domínio do campo de defesa. Pois não, Everton. Ulisses, só para registrar também o começo de jogo na Vila Belmiro para Santos e Bragantino pelo Brasileirão. A Bandeirantes acompanha esse jogo, todas as informações com o Everton. Na Bandeirantes, o Everton Ramos vem, aperta, vem pro toque de bola, toca na bola, agarra, põe pra fora, lateral pro São Paulo bater. É pela direita do campo de defesa, lateral pro time do tricolor cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tô amarrando a chuteira do Daronco, ele tá amarrando a chuteira. Cadarço tava solto ali. Ele e o Lingard, os dois amarrando a chuteira, mas o Daronco tá tendo dificuldade, viu? Não tá conseguindo pegar direito ali no cadarço, e claro que a torcida do Corinthians não perdoa aqui em Itaquera. É que é muito músculo, né? Se posiciona para ser jogando lateral para a equipe do São Paulo bater. É pela direita, vem Cédric para a cobrança de lateral para você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Bandeirantes, a partir do dia 15 em uma nova sintonia. 107.3 a Rádio Bandeirantes. 107.3 a nova sintonia da Bandeirantes a partir do dia 15. E vem São Paulo no campo de ataque em velocidade com Ferreirinha. Ele é bom. Recolheu pro time do tricolor, abriu o compasso, bateu pro gol. O gol! De mão trocada, faz a ponte, dá o tapa na bola, tira. A bola volta na direita, Cédric. Ele domina para o time do São Paulo, tenta ser jogando no campo de ataque, aperta na marcação, vem para ganhar o time do Corinthians, sai jogando o Gustavo Henrique. Ele prende o lance, tentou lançar a frente para ninguém. Não tinha opção de jogo, põe para fora, lateral. Lateral para o time do São Paulo, bater pela direita do campo de ataque. Motopeças de qualidade, a Nakata. A conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças, Nakata pode contar. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, domina novamente o time do São Paulo para tocar no campo de defesa com toque de bola de Rafael. Rafael para Sabino domina para o time do São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina do toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o time do São Paulo para ser jogando, prende no seu campo de defesa, domina Dória. Ele recolhe para o time do São Paulo, volta a jogar a Coutinho aqui no campo de retaguarda, vem para o toque de bola. Danielzinho prende o lance, tenta o toque de bola, solta a esquerda para Sabino. Sabino tenta lançar as costas da marcação, tentou descer em velocidade, não vai chegar na bola Enzo Dias. Antes dele, domina no campo de defesa e tenta ser jogando. Já recolhe, prende o lance, evita a saída. Vem pro toque de bola, rasga o time corintiano, ganha tiro de meta. Gabriel Paulista explorou o Cédric. É tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. O São Paulo chegou uma vez na boa finalização do Ferreirinha. A defesa do Gus Souza agora tenta se manter no ataque. O tricolor, por enquanto, 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você ligado na Bandeirantes. Com a Mafri, todo caminho é mais seguro, só vai, fale com o seu corretor. O tempo não para, Bandeirantes marca. 7 minutos de bola rolando, 7 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro.
Continua para você. Arena do Corinthians, Corinthians 0-0 também para o São Paulo. Palmeiras em campo jogando também. Alô, Miliose. No momento, intervalo de jogo no Mangueirão, Ulisses Costa, 1-1, Remo e Palmeiras estão empatando. Everton Ramos. Por enquanto, só com o Santos no ataque, o Bragantino tentando descer pela primeira vez e já foram 3 pedidos de pênalti por parte do Santos, nenhum deles atendidos pelo árbitro. Segue 0-0 na Vila, Ulisses. Neymar em campo ou não? Neymar em campo, ele inclusive teria sofrido 2 dos pênaltis que ele cobrou do juiz, mas o árbitro não foi na dele. E vem para o jogo, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, a abertura vem para o toque de bola, Coutinho de Lingard, ele lança a jogada para Yuri Alberto, sai do gol de cabeça, Rafael tira, a para volta novamente com o time do São Paulo que sai jogando pelo campo de defesa, recolhe pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, Coutinho na intermediária, Enzo Dias tentou passar, não consegue, aperta o time do Corinthians, tenta descer com o Garro domina pelo meio de campo, recolhe a jogada com o Lingard domina pelo setor de esquerda, campo de ataque para Mateuzinho vai para a finta, abriu para Lingard desceu para a linha de fundo, vem para o cruzamento para Garro em cima da zaga, voltou, tentou bater, pegou mal Yuri Alberto, escorrega no momento do chute, manda para a linha de fundo, tiro de meta para o São Paulo bater. Estão começando a se entender, Lingard e Bidu, apesar dos idiomas diferentes. O Yuri tinha tudo para bater no gol do Rafael, gramado molhado da arena, ele escorrega, chuta por cima, 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Domínio do campo de defesa, vem para descer o time do Corinthians, tenta o toque de bola. Apareceu o Gabriel Paulista, toca na bola, põe para fora em lateral. Tá parado o jogo, lateral para o São Paulo bater. E foi bem em frente ali da arbitragem, né? Do quarto árbitro que apenas observa o tricolor paulista. Tenta assustar de novo pelo lado esquerdo, onde hoje joga o Enzo no lugar do Wendel. É lateral pelo setor de esquerda, vem para a cobrança, Enzo Dias, bater lateral para o time do São Paulo pelo setor de esquerda do campo de ataque. Próxima linha de vídeo gramado, demora demais, a galera pega no pé, a bola volta para Danielzinho, tentou a finta, vem Ranieri, tira, mas a bola volta para Luciano domina para o time do São Paulo, sai jogando com o campo de defesa com Dória domina o zagueiro do time do São Paulo para tocar do campo de retaguarda, Luciano pede pelo meio, tem Sabino mais atrás, recolhe e solta para Sabino domina novamente no toque de bola para a equipe do São Paulo, ele prende o lance, Diniz levanta, manda o Corinthians subir a marcação e sobe marcação em cima da saída de bola do time do São Paulo. Lingard tenta o levantamento nas costas do Bidu, linda bola no comando de ataque, desce o São Paulo, boa jogada dentro da grande área, adiantou demais a bola, que chance, perde o São Paulo! No ótimo lançamento do Cedric, aí o Arthur tinha tudo para fazer uma boa jogada, ele perde o controle da bola, tenta cavar um pênalti por aqui, o São Paulo chega novamente. Lance normal do Vale? Normalíssimo. A bola volta no toque de bola do time do Corinthians, tenta descer, Coutinho vem pro toque de bola com o Bidu, abre para Lingard recolhe para Ranieri já prende em frente à grande área do time do São Paulo pelo campo de ataque, abre a jogada, Coutinho no campo de defesa, domina Mateuzinho para Bidon prende pro time do Corinthians, volta para o Mateuzinho, não, toca para Garro domina pro time do Corinthians na esquerda, se meter, boa, erra o passe, seria para Ranieri, mas sobe para tirar, Garro ganha o lance, tenta o levantamento à frente, aperta o time do Corinthians, abertura para Sabino tenta ser jogando no campo de defesa, vem para rasgar o time corintiano, o levantamento foi feito à frente, Sabino vem para tirar, põe para fora. É lateral, esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater. Onde tem uma parte da arquibancada vazia aqui na Neoquímica Arena, é pela punição, pelos xingamentos de racismo no jogo do Palmeiras pro goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel. A bola volta, Corinthians sendo punido, domina o time corintiano pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola na direita, Mateuzinho ganhou, cruzou, boa bola, ela atravessa de um lado ao outro para Bidu prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre o compasso, Bidu tentou cruzar em cima da marcação, a bola volta para Bidu, vai deixar sair para escanteio, mas chega bem na bola inteira, põe para fora, é lateral para a equipe do Corinthians bater pela direita no campo de ataque. Escanteio, ele foi orientado pelo Bandeira, porque a bola passou a linha de fundo e o Bidu acata a decisão. Garro quem bate, pé esquerdo, Gustavo Henrique vem aí. E vem para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians, levantamento à frente, Garro para bater de escanteio para o Timão tenta o primeiro gol do jogo, São Paulo e Corinthians 0-0, vem na pressão, São Paulo já teve chance, perdeu, vem para a cobrança o time do Corinthians teve chance, perdeu, escanteio para o time corintiano bater, vem para a bola, Garro partiu para a bola, levantou na boca do gol, Gustavo Henrique tentou, toque à frente, afasta de cabeça, vem para tirar novamente o time corintiano, lançamento na ponta de Mateuzinho, abriu pelo setor de direita, deu para Garro domina para o time
do Corinthians, dá o tapa, a bola escapa da marcação do primeiro, escapa do segundo, leva na intermediária, tem Lingard aberto, soltou para Carrilho, Carrilho prende para Lingard, Lingard domina, Gustavo Henrique ainda na área, cruzamento vem na boca do gol, Gustavo Henrique tentou de cabeça, não conseguiu, voltou para Garro, bateu, Sabino tira, afasta Sabino para a volta com o time do Corinthians, Mateuzinho no peito, tenta ser jogando o time corintiano com Carrilho, Carrilho domina pelo seu campo de defesa, sai jogando aqui atrás com Gabriel Paulista, ele prende pro Timão e sai jogando no campo de defesa, domina o Corinthians para vir pro toque, para contigo no setor intermediário, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, prendeu o lance, campo de defesa, Corinthians para ser jogando, Gabriel Paulista abre para Gustavo Henrique para Carrilho, Carrilho domina pro time corintiano, volta novamente no toque de bola com Lingard, Lingard domina no campo de defesa, vem pro toque, solta a cutinha para Mateuzinho para Começou. Ranieri domina pro time corintiano, tentou descer pela meia direita, começa o jogo do Palmeiras, é isso? Segundo tempo de jogo de Remo 1, Palmeiras também 1, sem alterações no campo do Mangueirão. Todas as informações aqui na Bandeirantes do Palmeiras e Santos, os times em campo, domínio do campo de defesa, recolhe Ranieri, vai para finta, escapa da marcação do primeiro, escapa do segundo, escapa do terceiro, Bidu tá aberto na esquerda, enfiou para Bidu, Bidu dominou esquerda, linha lateral da grande área, vai pro corte, balançou, devolveu para Carrilho, prendeu, outra finta, puxou, perna direita, bateu em cima da marcação, apertou Carrilho, tentou ganhar inteligente. Explora, pega a marcação, bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Bem demais o Arthur no duelo individual com o Carrilho, ele estava no chão, não conseguiria desarmar o peruano, ele chuta a bola em cima do 19 do Corinthians, que vê ela se perder na linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Rafael bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Tá parado o jogo, marcado lateral pro time do São Paulo, batido pelo setor de esquerda, campo de defesa. Lateral pro time do São Paulo, cobrado para você ligado na Bandeirantes. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder Ferramentas. Lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa pro time do São Paulo, Cero jogando, vem para a cobrança novamente, Enzo Dias, lateral pro time do São Paulo, cobrar você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, ele levanta, tenta buscar a jogada pelo comando de ataque, a partir do dia 15, próximo, a Bandeirantes está numa nova sintonia, vem comigo, vem pro jogo, Yuri Alberto apertou, Dória tira, ele dá o bico na bola, põe pra fora, escanteio pro time do Corinthians bater. E foi um toque salvador, porque o Yuri Alberto ficaria cara a cara com o Rafael no passe em profundidade do Garro, que agora corre pra bandeirinha, para cobrar o escanteio, Gustavo Henrique na área. Escanteio, Timão. Vem Gustavo Henrique para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians. Para você ligado no microfone da Bandeirantes. Vem Garro. Garro para o levantamento, escanteio. Partiu o Garro, levantou na boca do gol. Tentou subir de cabeça, tentou buscar a jogada. Não consegue. Gustavo Henrique. A bola volta com o time do São Paulo em contra-golpe. Abertura para Danielzinho. Vem na bola, na moral. O Bidon ganhou contra-golpe do Timão. Carrilho dominou pela ponta. Vem para a finta esquerda. Ergue a cabeça. Ninguém passa. Deu para trás. Dominou com o Lingard. Lingard domina para o time do Corinthians. Abre a jogada à frente. Levantamento viria para o Yuri Alberto, tirou o zagueiro, cortou, voltou para a linha, adianta demais e perde o lance na dividida. Ranieri recupera, tenta o toque de calcanhar, Bidu erra, aperta o time do São Paulo, tentou ganhar a bola, voltou para Bidu, Bidu domina para o time do Corinthians, abre a jogada no comando de ataque para Bidon, Bidon na finta, abriu para o Yuri Alberto, chegou na marcação, vem para tirar Cedric, ele põe para fora, escanteio para o time do Corinthians bater pela direita. E quem ganha créditos com a torcida é o Bidon, dando um carrinho magnífico, só na bola e depois a pifada para o Yuri Alberto, que por pouco não chega para assustar o Rafael. Novo escanteio, sempre ele, Garro. Escanteio cobrado, vem Corinthians, Bidu domina pro time corintiano, devolveu para Garro, Garro vai pro cruzado, chapou, levantou no boca do gol, vem de voleio, tira a jogada, Danielzinho, bola voltou para Bidu, cruzamento vem na segunda trave, pra ninguém, mas chega na bola, Gabriel Paulista, ele prende pro time corintiano, vai pro cruzado, Gabriel Paulista levantou no boca do gol, Rainelli tentou, voltou no peito do Garro, bateu pro gol, desvia no Dória, vai embora pra linha de fundo em escanteio, e o Luciano paga geral pro time do São Paulo, escanteio pro Corinthians. E o Luciano tá incomodado porque até agora é só Corinthians no campo de ataque, nessa boa finalização do Garro, com a direita que não é a boa, mas iria no gol. Novo escanteio, sempre ele, o canhotinho argentino. Faz 8 minutos que o Corinthians, só o Corinthians ataca no jogo. Escanteio pro time corintiano bater, vem Garro pra cobrança de escanteio para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio pro time do Corinthians bater, vai pra cima, se posiciona Garro pra bater escanteio, 0-0, Corinthians e São Paulo, Neoquímica Arena, você ligado na Bandeirantes. Escanteio pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, vem pra bola Garro, bandeira na frente da bola assim, autoriza agora. Garro pra cobrança de escanteio para o Corinthians, partiu perto de esquerda, bateu, levantou na boca do gol, toque! Ranieri, gol do Corinthians!
Ranieri, ele dá uma casca na bola na entrada da pequena área, junta a trave, ela morde no fundo do gol. Ranieri, 14, a camisa dele. Ranieri, garra, escanteio. Ranieri dá uma casca de cabeça na bola e mete no fundo da rede, antecipando os marcadores do São Paulo. Agora Corinthians 1, São Paulo 0. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Ranieri, que você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é todo seu, pode dizer aí, Fabiane. Porque quando não é o Gustavo Henrique, há outros gigantes na área do Corinthians. Ranieri, 1,85 m, sobe sozinho no primeiro pau e desvia sem marcação para um gol praticamente vazio, defendido pelo Rafael. Na sexta assistência de Rodrigo Garro, em 8 jogos com Fernando Diniz. Abre o placar o Timão em Itaquera. Muito protesto dos São Paulinos por uma suposta falta na jogada ensaiada do Timão, Ulisses. Futebol da Bandeirantes 1-0 Corinthians. E aí, Quesada? E aí, Ronaldo? Revendo o lance, não é? O Ranieri tem um choque ali que eu acho que é completamente normal com o jogador de São Paulo. Não foi suficiente para essa queda, né? Tão brusca do jogador de São Paulo. Mas numa jogada muito inteligente do Garro na cobrança de escanteio. Inclusive o Garro tem tudo a ver com esse gol, porque foi ele que chutou. A bola desviou na zaga e aí permitiu-se o escanteio. E aí um cruzamento perfeito gol na confirmado. Cabeçada do Ranieri. Para mim um gol normal e legal, Ulisses Costa. É verdade, o Luciano que estava na marcação. E o Luciano dobra a perna e se joga no momento que o Ranieri toca nele. Mas isso faz parte, né, Ulisses? A gente fala que a gente reclama muito de que o jogador não pode simular, não pode... Uma hora o cara cai. E muitas vezes eles estão caindo, mas o gol foi legal pra mim aqui também. Gol legal, 1-0 para o time do Corinthians, mas quem desce é o time do São Paulo, tenta arrancar no campo de ataque, sai do gol para fazer a defesa. O goleiro corintiano do... E aí, Quesada, e aí, Ronaldo, 1-0 para o time do Corinthians. Corinthians já estava quase 8 minutos em cima do São Paulo. Só no ataque, Ronaldo e Quesada. Olha, eu até entendo, viu, Ronaldo, que o jogador lá no ataque tente cavar um pênalti, uma falta, certo? Ok, faz parte. Agora, quando tá defendendo, o jogador que tá defendendo, seja ele zagueiro, centroavante, seja o que for, não pode fazer o que o Luciano fez. O Luciano desiste da jogada e em vez de prejudicar, né, o lance do Ranieri, ele dá uma de piscineiro, como se ele estivesse se jogando na piscina, Ronaldo. Aí não. Aquela coisa, vai que cola, né? A gente tá falando aqui, a gente pode até reclamar. Mas a verdade é que tem juiz e tem VAR, que dependendo da camisa, ele dá o pênalti, ele dá falta, ele segura. E vem Corinthians, bola solta, o Yuri Alberto vai fazer o segundo, bateu, Rafael! A bola voltou, tentou o domínio, Garro, falta pro Corinthians bater bico direito no campo de ataque pro Timão cobrar. E foi um lance de muito perigo, porque foi Yuri Alberto contra Rafael. Praticamente um mano a mano. No desafio melhor para o goleiro São Paulino, que faz o esquadro e impede o gol na sequência. O Garro cai na linha da grande área. Alguns corintianos pedindo pênalti, o Daronco marca fora da área. Mais uma observação, Ulisses. Enquanto o Corinthians comemorava o gol, o Gustavo Henrique pediu um spray na coxa. Tá com dor e voltou para o banco agora. Olhar atento ali do departamento médico do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você. O Yuri Alberto perdeu um gol feito, hein? Perdeu sim. Agora, revendo mais uma vez aqui, reclamação dos corintianos não procede. A falta realmente aconteceu fora da área. E foi falta, mas fora da área. Não há dúvida sobre esse lance também, Ulisses. Alô, Elaine, Rafinha. Alô, Rafinha, André, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, Elaine. Parabéns pelo Dia das Mães a todas as mães do Brasil. Aqui para do jogo, José Maiga tá ligado no microfone Bandeirantes. Silvio Polini também tá curtindo em Jaú. O professor Tadeu também tá curtindo em Itanhaém. Ligado na Bandeirantes. Valeu, Zé Maiga. Obrigado pelo carinho da sintonia. A você, mamãe, feliz Dia das Mães. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta pro time do Corinthians. E a minha mãe especial, a Dona Ivone, né? Um beijo. Obrigado, que orgulho, que mãe sensacional. É bola no campo de ataque, a falta para o time do Corinthians bater, partiu o Garro, levantou, segunda trave, Gustavo Henrique deu para Ranieri de puxeta, põe para fora. Se ele rola para trás, Gabriel Paulista livre, hein? E toda a pinta na falta de que o Mateuzinho é direto pro gol. O Garro cruza, surpreende a defesa do São Paulo. E aí o Ranieri, que tá em dia de artilheiro, sentiu que caberia uma bicicleta, foi mal demais, ela se perde em tiro de meta.
É o futebol da Bandeirantes pra você. Bidu tenta ganhar perto do lance, recorde o tricolor do Morumbi, desce para a direita do campo de ataque. Cédric lança a jogada, abriu uma bola, ninguém marcou, bateu pro gol! Caleri trava a zaga, vem pra tirar dali de qualquer bandeira. Gabriel Paulista. É lateral pro São Paulo bater na direita. O Gabriel comemora como se fosse um gol, porque o Caleri tinha plena condição na jogadinha ali do Bobadilha. Com o Arthur, o São Paulo desceu. E agora o próprio Arthur tá por ali, ó. A arbitragem marca o escanteio, tá todo mundo na área. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. A bola solta, Hugo vem, choca, tira para o time do Corinthians. Bola volta para a direita do campo de ataque. Aperta, tenta descer novamente o time do São Paulo. Vem cruzamento dentro da grande área. Fecha a porta, a zaga do Corinthians. É lateral para a equipe do São Paulo. Bater pela direita do campo de ataque. Bidon toca na bola. Lateral para o tricolor do Morumbi. Bater pela direita, campo de ataque. 1-0 o Corinthians. Ranieri fez o gol. Para você ligado no microfone, Rander Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Se posiciona Tenda Atacarejo. De verdade, há 25 anos. Aqui a conta fecha, tá? Na loja, no app e no site. Tenda Atacarejo. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. 1-0 pro time do Corinthians. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Altair tá em Bauru curtindo o sonsaço. Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. E você, mamãe de todo o Brasil, parabéns pelo seu dia. Você ligado no microfone Bandeirantes. Entra o toque de bola contigo novamente. A bola sai para a linha de lado. Tá parado o jogo, lateral São Paulo, esquerda. Com o Enzo, né, que já cobra rapidinho o tricolor. Tem pressa em busca do empate ainda na primeira etapa por aqui. A bola já volta com o time do São Paulo. Placar do jogo 1-0 para o time do Corinthians. Que bola lançada na esquerda. Ferreirinha tentou na velocidade. Mateuzinho tira, põe para fora. O árbitro tá dando escanteio pro time do São Paulo bater. Depois do bom lançamento do Sabino, né? E o Ferreirinha disputa com o Mateuzinho, consegue o escanteio. O Arthur cobrou aqui do lado direito, agora vai lá pro lado esquerdo fazer a cobrança. Escanteio pro time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área. Quem vai aí? Arthur, ele vem para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, 1-0 para o time do Corinthians. São Paulo tem escanteio. Arthur para a cobrança, partiu para a bola, bateu desviada, bola em cima da zaga, afasta a zaga corintiana, vem para tirar dali Garro. A bola aqui com o meio de campo, aperta o time do Corinthians contra golpe gigante. Yuri Alberto domina, tentou, passe errado. Tinha do outro lado, partindo o Linger. Ganha bem o time do São Paulo. O Sabino meteu uma bola agora que eu vou dizer para você. E vem pro toque de bola, tenta tirar novamente o time do São Paulo. Recolhe do campo intermediário de ataque, aperta na marcação, toque de bola errado, mas deu certo. Domina o time do tricolor do Morumbi. Abertura vem pro setor intermediário com Bobadilha. Bobadilha prendeu o lance, abriu na direita. Cruzamento na grande área, subiu de cabeça, afasta a zaga do time do Corinthians. A bola volta no toque de bola com o time pro Yuri Alberto. Yuri Alberto protege, gira. Abriu de esquerda, campo de ataque com o Linger. Linger domina pro time corintiano, já parte pelo setor de esquerda, campo de ataque. Linger, ele vem pro toque de bola, tenta partir em cima da marcação. No primeiro balançou, cortou, perde o lance, chega inteiro na bola Dória. Na moral, tira a bola do Linger e sai jogando. Cabos Elétricos Silva, líder do Brasil, CSU. Você pode confiar. A bola volta com o time do São Paulo, 1-0 para o time corintiano. Corinthians vence o jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 25 minutos de bola rolando. É primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Yuri Alberto tenta a finta, Sabino tira a bola dele como se tira doce de criança. Repito, 25 e 30 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. 15ª rodada de 26. O placar da Bandeirantes está apontando para você. Corinthians 1, Ranieri. São Paulo 0. Alô, jogo do Palmeiras, Milhose. Ulisses, 13 minutos jogados no segundo tempo. Lembrando que o jogo foi atrasado, o início por conta das chuvas fortes. Palmeiras e Remo seguem empatando 1-1. Santos, Everton Ramos. Aqui na Vila, Ulisses, segue 0-0, 26 minutos do primeiro tempo. Há pouco o Santos desperdiçou uma oportunidade. Contra-ataque 3-2, o Barreal acabou errando o passe. Segue 0-0 na Vila.
e tenta descer o time do Corinthians, sai jogando novamente com o Bidon, tenta a finta, fica no chão, toma falta, o árbitro para, marca falta, campo de defesa pro time do Corinthians bater. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na rua, na curva, na estrada. Amortecedor HG na carta, pode contar. Carrilho domina para o time corintiano, tenta ser jogando no seu campo de defesa, já prende o lance curtinho. Abriu do toque de bola de Gustavo Henrique domina pelo setor de direito no campo de ataque, tenta o toque de bola para cá, Ranieri prende para Gustavo Henrique, sai tocando o time do Corinthians no campo de defesa. Gustavo Henrique abriu novamente para Gabriel Paulista, que prende para Hugo sai jogando para Gabriel Paulista, que prende o lance do seu campo de defesa. Levantamento vem para Linga, do peito do Danielzinho, ele ganha para o time do São Paulo. Bom, Danielzinho recolhe para o São Paulo, vai para o toque de bola para Sabino prendeu para o time do São Paulo, gira a jogada pelo meio de campo para o Bobadilha prendeu, enfiou jogada pelo setor de esquerda, vem Bidu na marcação, cruzamento na grande área, afasta a zaga, a bola vai embora para a linha de fundo, é lateral para o São, linha de lado, é lateral para o São Paulo bater na direita. É na triangulação ali do Bobadilha com o Arthur, ele abre essa bola pro Cedric que vem de trás, ele tentou chutar, mas quase que sai um passe por ali, depois ó, fica sentindo um pouquinho, por conta do choque dentro da grande área, o lateral português. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro, só vai, fale com o seu corretor. É lateral para o São Paulo bater pela direita. Quem que tá sentindo aí? O Cedric, ó, tá manitolando aqui na grande área depois da tentativa de finalização ou passe, né? Não deu para entender muito bem o que queria o Cedric, mas já tá tudo bem com ele. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Aqui parado o jogo, Corinthians 1-0 para o time do São Paulo. Corinthians vence o jogo, Ranieri fez a 17 no primeiro tempo. Estamos com 28:30, primeiro tempo de jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Domina no campo de defesa o time do São Paulo. Sai jogando o Danielzinho prende para Dória recolhe pelo seu campo de retaguarda. Ele vem para o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Voltou para Sabino prende para o time do São Paulo. Aperta o Corinthians, Bidon vem para a marcação, escapa da marcação, Enzo Dias, ele prende para o São Paulo, voltou para Sabino toca no campo de defesa, a bola no time do São Paulo, Sabino vai para o levantamento à frente, Gustavo Henrique vem para subir de cabeça, ele tira, a bola volta com o time do São Paulo de primeira, Danielzinho, inteligente, liga a jogada, já domina no campo de ataque, houve a falta, Gabriel Paulista faz falta, entrada da área, falta para a equipe do São Paulo bater. É a primeira que pode levar perigo, né, para a equipe do São Paulo, Gabriel Paulista acaba fazendo uma carga que o Daronco entende suficiente para marcar falta em cima do Caleri. Quem sabe na bola parada o São Paulo volta a assustar o Hugo Souza por aqui. Quesada, Ronaldo e o jogo, 1-0 Corinthians. O Bidu, né, Ronaldo, faz uma partidaça na hora de atacar, mas na parte defensiva, às vezes fica muito ali exposto o Corinthians. Então, o Diniz tem que preparar isso daí, porque pelas alas o São Paulo tem levado um certo perigo, tanto na direita como na esquerda, Ronaldo. É porque o Cedric tá passando do meio de campo e vindo na passada já para complicar a vida do Biduzinho. Então, esse é o escape que tem o São Paulo para cima da defesa do Corinthians, que tá bem montado até aqui, né? Pelo menos é um jogo em que a defesa não tá tão exposta como ficou em outros tempos. E só ficar de olho no Bidu, porque ele está sendo sobrecarregado com essa descida do Cedric aí. Essa é a diferença. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sempre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. Parado o jogo, falta para o time do São Paulo bater. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder Brasil. Tem falta o time do Tricolor. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave do consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Falta cobrada, jogada ensaiada, fecha a porta. Fechou Gustavo Henrique, Hugo sai para fazer a defesa. E aí falta um batedor nesse time do São Paulo, né? Porque uma falta de frente como essa, opção pelo passe, faltou alguém ali para chamar a responsa e bater pro gol. A bola volta para Garro, domina para o time do Corinthians, gira a jogada, recolhe pelo comando de ataque, abriu para Bidu. Bidu já solta para Yuri Alberto, ele vai tentar a finta em cima da marcação do primeiro, prendeu Garro, já passa, vem para o toque de bola, Yuri Alberto, finta do primeiro, recolhe a jogada curtinha com Bidu. Bidu prende no campo de ataque, abriu para Bidon. Bidon dominou, lançou para Yuri Alberto, tentou de bicicleta, puxada dele no gol, Rafael pega. E seria um gol de placa ao melhor estilo Fernando Diniz, trocando passes do lado cheio do campo. O Yuri tinha a condição legal e com o campo rápido quase surpreende o Rafael no que seria o segundo gol do Corinthians. Posse São Paulino em Itaquera.
É falta para o time do São Paulo. Bidon faz falta para o time do São Paulo. Bater do campo de defesa. O tricolor tem falta. Sérgio cobrada. Sabino se posiciona. Tenda atacarejo de verdade há mais de 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Meu amigo, é Tenda. A bola volta do toque. Ele para o time do São Paulo. Tenta descer. Rafael levanta a frente. Vem para escorar a bola. Gabriel Paulista prendeu para Carrilho. Carrilho domina, inverte a jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Deu para Garro. Garro domina para o time do Corinthians. Vem para fim. 1-0. O Corinthians vence o jogo. Ele abre a jogada para Bidon. Bidon tem Carrilho, soltou para Carrilho de primeira para Mateuzinho. Mateuzinho domina pelo setor de direita, vem para o toque de bola, recolheu novamente para Garro. Garro carrega a bola, caminha com a bola dominada. Ele abre a jogada do seu campo de defesa, levanta a jogada para Bidu. Bidu sobe de cabeça, ganha a jogada contigo no campo de retaguarda com o Gustavo Henrique. Ele prende o lance para o time do Corinthians, sai jogando com o Hugo. Hugo chapa a bola, rasga a frente, mas para ninguém. Lingard chega, mas chega atrasado, domina mal Sabino. Lançamento vem para Lingard na velocidade, ele ficou no chão. Na dividida com o Sabino, o árbitro mandou seguir. O árbitro adotou esse tipo de jogo. Não vai ser qualquer falta que ele vai dar. É bom os dois times se acostumarem. É tanto lá como cá, hein, Ronaldo? Hein, Quesada? É isso aí, deixa a bola rolar, né? Até porque os jogadores estão cavando um monte de coisa que não tá acontecendo aí, né, Ronaldo? Se for um critério, o critério é bom. Não pode, no segundo tempo, mudar esse critério, Ulisses. É futebol da Bandeirantes, domínio do campo de ataque, 1-0 para o time do Corinthians. Você ligado na Bandeirantes, obrigado, torcedor brasileiro. Já prende o lance, curtindo novamente o time do São Paulo para ser jogando. Domínio pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, abertura para Sabino no toque de bola, curtindo no meio do Dória. Sabino levanta pelo comando de ataque, abriu jogada pelo setor de esquerda em velocidade, domínio o time do tricolor. Arthur tentava o domínio, mas está impedido. Impedimento para o time do Corinthians bater do campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos, 33 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua pra você. Aqui Arena Corinthians, Corinthians tem 1, Ranieri 0 pro time do São Paulo. Na Bandeirantes quem fala é você, vem, chega mais. Alô, Milhose. Ulisses, 20 minutos jogados na segunda etapa, Palmeiras e Remo seguem empatando 1-1 no Mangueirão. Sosa foi pra rede pelo Verdão. E aí, Everton? 32 minutos na Vila, segue 0-0. Há pouco, Diógenes salvando o Peixe de tomar o primeiro na Vila, Ulisses. E aí, Agrela? Lá no José Maria de Campos Maia, segue Mirassol 0, Chapecoense também 0. Mais tarde, 7h30, tem Grêmio e Flamengo, 8h30 para Vasco e Atlético Paranaense. Ulisses. A bola volta com o time do São Paulo pela esquerda, Ferreirinha tenta a finta, vem Mateuzinho, toca na bola, põe pra fora em lateral para o time do São Paulo, batendo pelo setor de esquerda no seu campo de ataque. Cabos elétricos, Sil é a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, ela é líder do Brasil, é Sil. A bola volta no toque de bola, domina novamente, tenta descer o São Paulo, 1-0 para o time do Corinthians, o São Paulo desce, é pelo setor de direita no campo de ataque, tem com Cédric, ele prende o lance, recolhe a jogada, Coutinho, Luciano pede, vem pro toque de bola, curto novamente o time do tricolor, Bidu protege, a bola vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domina no campo de ataque, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação novamente. Recolhe para ser jogando. Já prende o lance curtindo no meio de campo. Domina novamente o time do São Paulo para ser para o jogo. O time do Corinthians em tiro de meta. Corinthians vence o jogo 1-0. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Pode contar com a qualidade, com a durabilidade. Pode contar com a confiança. Se é na cata, você sabe. Pode contar. Vem pro toque para bater no peito. Sai jogando novamente o Gustavo Henrique. Ele prende para o time corintiano. 1-0 pro Timão. Abertura para Hugo. Hugo todo de cinza. Domina para o time do Corinthians. Abre a jogada no comando de ataque. Soltou na direita. Aperta na marcação. Tenta Cédric chegar. Domina o time do Corinthians. Tentou Mateuzinho. Lance errado. A bola volta com o time do São Paulo. Cédric ganha o lance. Finta no primeiro, finta no segundo. Bom lance. Abriu para Danielzinho. Prendeu para Ferreira pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ferreirinha domina para o time do São Paulo, abre o compasso, tenta o toque de bola para Danielzinho, voltou para Cédric, ele chapa, tenta levantar da grande área para ninguém. Afasta o time corintiano, mas tira muito mal. Ela volta para Danielzinho, Danielzinho já prende o lance do comando de ataque. Arthur vai tentar o domínio, vem para tirar Carrilho, ele ganha para Garro, pode armar contra-golpe para o time do Corinthians. Yuri Alberto parte, recolheu Garro, soltou para Yuri Alberto na velocidade com Dória. Dória vai chegar mais inteiro que ele vem para tirar. Domina campo de defesa o time do São Paulo para sair jogando.
Viva na pele a Libertadores, a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN, pelo plano prêmio do Disney Plus. Yuri Alberto não ganhou um lance do Doria até no jogo. Doria muito bem no jogo, hein? Hein, Ronaldo? Hein, Pretzel? Ô, Quesada. É, melhor, né? Ali nessa corrida deu pra perceber. O Ronaldo, o Yuri não tá aquele Yuri de antes da contusão, né? Geralmente ele ganharia ou correria mais do que ele correu nesse lance. Tá estranho o Yuri nesse aspecto, hein? Depois que ele passou pela altitude, teve um problema aí que ele tem, acho que renite, alguma coisa assim. Ele teve que fazer o tratamento também, agora ele tá um pouco lento, isso é verdade. E vem pro jogo do time do São Paulo na esquerda, Bidu! Gigante vem pra tirar. Tá parado o jogo, bola pro São Paulo bater na direita. Depois do Ferreirinha ter ganhado ali no jogo a jogo com o Bidon. E aí o São Paulo chegou, né? No bom corte do Bidon, arremessaram aqui o isqueiro no gramado, o Arthur reclama. O São Paulo vem em escanteio, o Cedric e o Arthur também por ali. Com a Mafre, todo o caminho é mais seguro, só vai e fale com o seu corretor. Aí parado o jogo, tá marcado o escanteio para o time do São Paulo bater. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Bonder. É Bonder, torcedor brasileiro. 37 minutos de bola rolando, escanteio para o time do São Paulo bater pelo setor de direita. Levantamento vem para dentro da grande área, escanteio para o São Paulo bater. Levantamento na boca do gol, subiu de cabeça Gustavo Henrique, tira. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente curtinho. Cedric abriu para Ferreirinha. Ele prende pelo setor de esquerda, capre ataque, vai para finta, já dá a jogada. Aperta na marcação, vem pra cima, Carrilho tentou o toque na bola, põe pra fora, o árbitro para. Lateral pro time do Corinthians bater. Exatamente, né? Acaba marcando ali e o Enzo aproveita para cobrar os próprios companheiros ali e o São Paulo tenta de alguma forma voltar a assustar a equipe do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do meio do campo da retaguarda para ser jogando. São Paulo marca a pressão, saída de bola do time do Corinthians nesse momento. Para você ligado no microfone Bandeirantes. Levantamento à frente, vem para tirar a zaga. A Corintiana tira. Yuri Alberto vai para cima, mas não ganha não. Se bola volta contigo no campo de defesa. Você curtindo o sonsaço. Bandeirantes aperta na marcação. Luciano tentou ganhar, mas está parado o jogo. Já estava marcado o impedimento dele. Impedimento para o time do Corinthians bater. No seu campo de defesa, impedimento para o time do Corinthians cobrar. O Luciano se desentendendo com o Hugo ali. Exatamente. Agora eles ficam batendo boca, ó. Luciano e Hugo. Daronco tá por ali também para apartar um pouco, ó. Vai aproveitar para conversar com os dois, ó. Justamente, ó. Ele fala até ali, ó, pro Luciano com relação à discussão com o Hugo e o jogo fica parado um pouquinho por aqui. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Seu novo Tera está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br e já domina para ser jogando do time de São Paulo. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Já domina do campo de ataque. O São Paulo tentou descer, sai Hugo, protege a saída da bola para a linha de fundo. Em tiro de meta para o time do Corinthians bater. É tiro de meta para o Timão cobrar no seu campo de retaguarda, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone da Bandeirantes. O tempo não para. Bandeirantes marca. Vamos chegando a 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada de 38. Sai jogando errado, Hugo. A bola sobrou, Luciano entrou, bateu! Gol do São Paulo! Numa bobeira geral da zaga do time do Corinthians, um erro absurdo do Ranieri. Ele deu pro Hugo, deu a bola pra ele, o Ranieri soltou errado, ganhou o lance no meio, a bola sobrou pro Luciano, livre, depois do passe do Bobadilha pra meter no fundo da rede, empatar o jogo. Luciano, agora um pro São Paulo, um pro Corinthians. Que bobeira do Ranieri, que erro do Corinthians. É o tal do jogo que gosta o técnico corintiano, sai jogando lá de trás. E o São Paulo está preparado para esse tipo de marcação. E aí confusão com o Luciano na comemoração. No futebol da Bandeirantes, quem vem para falar é você. Alô! E jogar objeto no jogador do São Paulo. Confusão armada aí.
Eu acho Caleri estava caído. Bidu foi lá. Na Bandeirantes, o Caleri fez uma cara. O Bidu ameaçou partir para cima dele. Na Bandeirantes, Corinthians 1, São Paulo também 1. E aí? Ó, primeiro sobre a confusão aqui, Ulisses, é o seguinte. Se o VAR analisar bem, dá pra ter jogador expulso. Dá pra ter jogador expulso sim, que os caras chegaram aqui a trocar soco, viu? Eu não sei se o VAR vai conseguir detectar bem. Começa com o Bidu e com o Caleri. O detalhe é que assim, o Mateuzinho agora tá maluco com o próprio Bidu também. O time do Corinthians tá indo pra cima do Bidu porque ele perdeu o controle e teria atingido o Caleri, que tá aqui com a mão na nuca. Depois também o Sabino acaba entrando na confusão também. Ó, se o VAR chamar, pode ter expulsão. Agora o Luciano faz sinal de silêncio para a torcida do Corinthians. Vai comemorar com o banco do São Paulo. E se o Ranieri estava desligado, o Bobadilha estava ligadão, né? Porque ele consegue roubar essa bola, toca para o Luciano com o gol aberto, que empata o jogo. Acho que a partida vai ficar parada um pouquinho. Vamos ver se teremos VAR, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Vamos ver o que vai fazer o árbitro do jogo. 1-1, tá empatado o jogo. E que bobeira do Ranieri, que bobeira do time corintiano, hein? E aí, Quesada? E aí, Ronaldo? É, aquela história, né? É desnecessário esse tipo de jogada. Eu acho que o Ranieri ou qualquer outro jogador, o Ronaldo pode falar melhor do que ninguém, não precisa ir lá pegar a bola com o goleiro. O goleiro passa essa bola, tirando, né, justamente desse setor de mais perigo, jogando para uma lateral, encontrando ou um Bidu, ou um Mateuzinho, ou alguém que esteja mais longe do gol. Agora o Ranieri vai buscar a bola, ele é acompanhado pelo Bobadilla, quer dizer, um erro juvenil do Corinthians, né, que permite ao São Paulo, espertíssimo, empatar o jogo aqui na Arena do Corinthians, Ronaldo. Erro juvenil, né? Não é possível. 40 minutos do primeiro tempo, você querer sair jogando ali dentro da área e 3 jogadores prontos ali para fazer a marcação do time do São Paulo, fechando a saída. Isso aí é um absurdo. Ah, mas o Diniz está treinando isso, mas agora não é hora. Campo molhado, 40 minutos do primeiro tempo. Isso foi uma vacilada. E o Hugo tem que pegar essa bola e jogar essa bola para frente. Fala, ó, vamos sair daqui. Campo molhado, 40 minutos. Depois a gente sai jogando. Quando o campo secar, sai jogando. Esse erro pode custar caro aí a classificação aí, quer dizer, para sair da zona do rebaixamento. Agora, você não pode dar um vacilo desse com 40 minutos. Vai me desculpar. É Ranieri, é Hugo, é o Gabriel Paulista, quem foi? Não pode errar. Nesse momento, o cara não pode errar. E parece que a arbitragem não vai fazer nada ou vai fazer alguma coisa em termos de cartões? Ó, ele tá conversando com o Bidu, ó. Ele tá conversando aqui com o Bidu, pediu pra ver o número da camisa do Bidu. O Caleri não tava querendo levantar. E aí o Daronco vai lá, conversa com ele, ó. O Caleri fica fazendo um sinal de negativo ali pro Daronco, acusando que o Bidu teria batido ali na parte de trás da cabeça dele. Agora os dois devem conversar com o Daronco, mas por enquanto não teve chamado não. Muito bem, nesse momento o Bidu vai falar com a bandeirinha, né? A bandeirinha conversa com o Bidu. E aí amarelo pro Enzo. Isso, exatamente, amarelo pro Enzo. E aqui. pro Bidu. E pro Bidu também, aponta o telão aqui da Neoquímica Arena. E aí, Quesada? E aí, Ronaldo? Ele vai chamar para conversar os dois, olha lá, o Bidu, o próprio Caleri. Ele vai chamar os dois porque ele conversou com a bandeira. E o VAR deve estar falando com ele também. Ele vai ter que punir os dois aí, porque se excederam um pouco aí também, viu, Liz? Muito bem, o que ele vai ver? Ele deu um amarelo para alguém? O telão indicou aqui Enzo Dias e Bidu. Muito bem, o VAR está ali conversando. Os jogadores do São Paulo cercam o árbitro do jogo. Vamos ver o que ele vai fazer. Amarelo para o Bidu e pro Caleri. E amarelo para o Carelli. Desculpa. Certo, não, isso aí. E Gabriel amarelo também Paulista. para o Gabriel Paulista. Tava pendurado. Não enfrenta o Botafogo na próxima rodada. E também pro Sabino, zagueiro do São Paulo. 4 cartões. Nossa senhora. E aí, Ronaldo, e aí, Quesada? Acho que agora ele vai ao VAR, né? O VAR deve estar falando alguma coisa para ele. Se ficar só nesses amarelinhos aí, tá de bom tamanho, principalmente pro Bidu, porque o Bidu realmente ficou ali ofendido lá com a comemoração do Luciano, aí o Caleri no chão, chegou junto, né? E pro Corinthians perder o Bidu nesse momento é perder metade do time, porque o Bidu tá fazendo um dos grandes jogos com a camisa do Corinthians até aqui.
Muito bem, se ele vai indo aonde? Ele vai no VAR ou ele vai conversar ali com o árbitro para ver a acréscimo? O PDV vai poder relatar melhor, mas se houve alguns objetos atirados ao campo, ele pode estar indo entregar para o delegado do jogo ou para o quarto árbitro. A gente está de olho na sinalização aqui do Daronco. Porque isso aí que parece que pegou na cabeça do jogador do São Paulo, Caleri. Quer dizer, o imbecil faz um negócio desse, né? O cara que joga objeto em jogador hoje no campo de jogo, olha lá, entregou o objeto. E o Corinthians, sabe o que vai acontecer? Vai ser punido por um cara que é um desequilibrado, que fala que é torcedor do Corinthians. Mas que prejudica totalmente o Corinthians numa atitude dessa covarde e que não pode acontecer nunca. E não tá percebendo que tem todos esses lugares fechados por causa também de... Não aprende. Não aprende, né? É difícil. Na educação realmente é um negócio difícil. Mas é só entregar também pro quarto árbitro aqui e tacar o jogo. Bora, o que ele quer? Ele quer também, aparecer mais que a bola agora? É só entregar lá, entregou, acabou, vamos embora, gente, vamos pro jogo. Ele não quer mais jogo, é isso? É um óculos. O Daronco, agora ele vai pegar o banco. É um óculos e um cigarro eletrônico, isso que dá câncer aí, que o povo fuma, que tá matando todo mundo aí. Arrebentando com a juventude, e foi proibido, inclusive, o uso disso aí. É que, cara, jovens de 20, 25 anos morrendo, sem pulmão nenhum, e os caras continuam chupando isso aí, fumando isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tem mais alguma coisa para acontecer ou a gente vai ficar aqui até amanhã, o Daronco? Deixa eu ver o que ele vai fazer aí. Quanto ele vai dar de acréscimo aí? Vamos ver. Ulisses. Pois não. Não teve cartão vermelho em Itaquera, mas teve no Mangueirão. O jogador do Remo foi expulso. 35 da segunda etapa. Palmeiras e Remo empatam 1-1. Verdão com 1 a mais para a reta final. É o futebol, tá Bandeirantes para você, o 1 tá empatado o jogo. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Tenda Atacarejo. Corinthians faz 1-0, São Paulo empata num erro do Corinthians na saída de bola. Agora o Daronco tá empurrando o garro, mas com uma confusão, ele não recomeça o jogo. Tem um monte de jogador em cima dele no meio de campo. A impressão é que o VAR não terminou de revisar, porque ele não autoriza o reinício do jogo, ele tá na marca. Não deixa o Corinthians sair jogando. O Garro representa o Corinthians nas reclamações e alguns São Paulinos em volta também. Então, muita paralisação, vem acréscimo longo aí para esse primeiro tempo, porque já batemos os 45. Muito bem, ele está esperando ainda o VAR. Só pode ser isso. E os jogadores estão em cima dele ali. Vamos ver o que vai acontecer. Ulisses, o Ronaldo tem razão. Acho que se já foi solucionado os amarelos ali, o VAR não chamou no final das contas. Já entregou os objetos que foram atirados, o cigarro eletrônico e o óculos que está ali quebrado, inclusive. Pronto, bola rolando, vambora, né? Aí também já começa a ser um exagero, né? Que é um minuto de fama a mais aí o árbitro do jogo. E contra o Flamengo aqui na Copa do Brasil, que ele acabou expulsando um jogador, aquela coisa. Ele foi até o final assim, ó. Ele não teve um segundo tempo que não aconteceu aqui contra o Flamengo, e ele segurando o jogo, faltinha aqui, faltinha ali, conversa. Ele não quer, parece que ele tá falando assim, posso ir embora pra casa? Acabou o jogo, olha lá. Agora vai. Ele quer ser protagonista. Ele estava dando alguma irregularidade no gol do São Paulo? Não tinha irregularidade nenhum, gol legal do São Paulo. O Luciano tá atrás da linha da bola, o Bobadilha roubou essa bola, gol legal. Vamos ver. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ele vai pro VAR. Pois não. Ele vai pro VAR pra ver o gol, é isso? Ou ele vai pro VAR pra ver se o gol do São Paulo vai ser validado vermelho. ou não. Não vi nada irregular. Checando o cartão vermelho. Tem um gesto Opa, obsceno. cartão vermelho. Tem um gesto obsceno depois do gol aí. Se reparar, tem um gesto obsceno depois do gol. Estão comentando aqui no meu ouvido. Eu não vi, bebê. Se teve gesto obsceno depois do gol, vai ter expulsão. E gesto obsceno foi de quem fez o gol, que é do São Paulo. Ou do Bobadilha que saiu comemorando. Vamos ver, pode ser o Bobadilha que saiu comemorando e parece que faz um gesto obsceno. Pois não, tem gol! Tem gol na Vila, Ulisses. 49 minutos. Neymar vai à rede e o Santos abre o placar. Jogada começa pela esquerda com o próprio camisa 10. Ele abre na direita para o Bom Tempo, que conta com o auxílio da zaga. Acaba escorregando no gramado da Vila. Devolve para o Neymar. Um porta-luz do Roleiser já dentro da área. E o Neymar dribla a marcação e manda de perna esquerda para o fundo da rede. O Santos abre o placar na Vila Belmiro, 1-0, no momento em que termina o primeiro tempo por aqui. É o futebol da Bandeirantes. O Bobadilha faz um gesto obsceno. Pode ser expulso do campo de jogo. Neymar faz 1-0.
Para você ligado no futebol da Bandeirantes. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Bobadilha. O árbitro do jogo está analisando. Todo mundo em volta. 1-1, empatado o jogo numa confusão danada aqui na Arena do Corinthians. Para você ligado no futebol Bandeirantes, é o gesto do Bobadilha. Que coisa, hein? Vamos ver como é que ele vai interpretar isso, Ronaldo e Quesada. Se vale para um, vai valer para todo mundo a partir de agora, qualquer tipo de gesto obsceno, né? Sou de uma época que isso não tinha muito valor, mas enfim, a gente também tem que aceitar os novos tempos. A coisa é o critério que o Ronaldo tá falando. Se é para um, é para todo mundo, né? Jogadores do Corinthians já foram expulsos por causa disso, e aí se manter, né, essa regra aí vai se dar mal o Bobadilha, Ronaldo. Tinha passado despercebido por todos aqui. Aí teve esse comentário aqui no camarote. Os caras, peraí, tá fazendo um gesto aí que tá todo mundo sendo punido, né? Cara, mas não sei se... Então, mas aí agora olhando, eu não sei onde vai parar isso aí agora, entendeu? Eu não sei. Olha lá, o Daronco não quer expulsar, o Daronco tá ali. Falou, não, vamos tomar mais uma. Ele vai falar, calma, Ronaldo, ele vai falar, não vai? É isso. Ele vai falar agora, vamos ver se a gente capta o som do árbitro. Ele não vai dar. O que ele falou aí? Sem cartão. Ele não encosta. Ele não encosta na região. Ele não pega na genitália dele, é isso? Ele não encosta. Ele fica com a mão próxima. Então por isso não cabe o vermelho. Isso vai ser um precedente, hein? E tampouco o amarelo. Isso é um precedente aberto aí, viu? Vocês vão ver o que vai acontecer daqui pra frente. Grupo Souza, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza, Lima. 1-1, quanto de acréscimo aí? Por enquanto não pintou, vamos ver. Mas que confusão, né, cara? Sempre ele, hein? Eu vou dizer pra você, viu? Esse cara, como é que o Daronco apita futebol ainda, cara? É sempre ele, velho. Eu havia comentado com o Marcelo Passo sobre ele apitar novamente os jogos aqui em Itaquera, mas ninguém consegue fazer nada. Ele é o queridinho da CBF, ele vem aqui, ele faz o que ele quer, mas não é de hoje, né? Mas eu comentei sim com o Marcelo Passo que tentou não deixar ele apitar mais aqui, mas não tem jeito, as costas dele, do Daronco, é larga. E vem pro jogo, tenta descer o time do Corinthians. Começa o jogo pra você ligado. 1-1, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, 7 minutos de bola rolando. 7 minutos a partir de agora? Acredito que sim. Isso. A partir de agora você vai 7. A bola volta, tenta ser jogando Bidu, sai jogando errado, a bola volta com a equipe do São Paulo, aperta na marcação, vem para ganhar Ranieri, que errou feio no gol do São Paulo, domina para o time do Corinthians, abriu para Carrilho, Carrilho tenta o levantamento à frente, lateral para o Corinthians bater, a bola bate em cima do jogador do time do São Paulo, Ferreirinha, lateral para o time corintiano bater pelo setor de direita, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Ranieri pede bola, vem para a cobrança de lateral, Mateuzinho demora demais, abriu para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo intermediário, abriu para Garro, toque errado, erra passe o time corintiano, já sai jogando novamente o time do São Paulo, Garro vai pra cima, Danielzinho tenta o toque de bola, fica caído o Danielzinho, o árbitro para, marcou a falta do Garro. Um ombro nas costas do Rodrigo Garro pra cima do volante do São Paulo e acabou a paciência da torcida do Corinthians com o Anderson Daronco, principalmente por causa dessa falta e claro do não vermelho ao Bobadilha. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. É falta para a equipe do São Paulo bater no campo de defesa, 1-1. Jogo parado. Vem pra cobrança de falta o time do São Paulo. Sabino para bater falta. Danielzinho tá perto dele, 1-1. Corinthians e São Paulo pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem Sabino pra cobrança de falta para a equipe do São Paulo no seu campo de defesa. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Domínio do campo e ataque. Tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque. Aperta na marcação, subiu o Bidu de cabeça, tira, a bola volta para Linger, domina do campo de defesa, tenta levantamento à frente, houve a falta agora no Bidu, agora ele vai marcar tudo, tá parado o jogo, falta para o Corinthians bater do seu campo de defesa. Exatamente, né? Agora o Gustavo Henrique tá aqui com ela para cobrar, por enquanto tudo igual, o jogo empatado 1-1 por aqui.
É futebol da Bandeirantes. Num erro do Corinthians, o São Paulo empata. Subiu de cabeça, vem na direita, Cedric tira, recolhe no campo de defesa, Garro tenta ser jogando pro time corintiano. Abriu para Gabriel Paulista, prende o lance pro time corintiano. Já recolhe no campo de defesa, tenta o toque de Baracutinho para Mateuzinho. Mateuzinho tenta o levantamento à frente, abriu para Bidon. Bidon recolhe para Carrilho. Carrilho domina pro time corintiano. Bidu tá livre na esquerda. A abertura vem para Lingard. Lingard domina para Garro. Garro já prende no campo intermediário para Lingard. Mateuzinho vai passar na direita, abertura para Mateuzinho. Vem Corinthians, cruzamento, pode sair. Mateuzinho faz a finta, pediu a falta. Ele caiu, o árbitro mandou seguir. Domina no campo de ataque, aperta o time do São Paulo, tenta descer. Abertura no meio de campo, vem para ganhar novamente o time corintiano. Gustavo Henrique prende o lance, abre da esquerda com Lingard. Ele recolhe novamente com Mateuzinho. Mateuzinho para Lingard. Lingard domina para Mateuzinho. Mateuzinho prende para o time do Corinthians, para Carrilho. Carrilho domina para o time corintiano, inverteu jogada para Bidu. Bidu prendeu para o setor de esquerda, vai para a finta, vai tentar o drible. Ele ergue a cabeça, Bidu prendeu o lance e voltou para Carrilho. Carrilho tem Mateuzinho aberto ao seu lado pela direita, soltou para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, tenta descer para Lingard. Ameaça o cruzamento, não o faz. Recolhe a jogada, solta curtinho novamente com Bidon. Bidon para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time corintiano, tenta enfiar a jogada. É para Bidu. Bidu domina pelo setor de esquerda, bateu cruzado na boca do gol. Em cima da marcação. Estica a perna, Cedric tira, põe para fora. É lateral pelo setor de direito do campo de ataque para o time do Corinthians bater. Lateral vai ser cobrado, lateral cobrado para dentro da grande área. Afasta, vem para tirar. Danielzinho põe para fora, escanteio Corinthians. E a torcida responde, depois do gol do São Paulo, depois da situação do Daronco, volta a fazer festa na arquibancada. Garro bate, Gustavo Henrique na área, Ulisses. Escanteio pro time do Corinthians, bater 1-1, tá empatado Corinthians e São Paulo pra você na Bandeirantes. Vem pra cobrança, Garro na cobrança de escanteio pro time do Corinthians, partiu pra fora, correu, bateu, levantou no banco do gol, subiu de cabeça, vem pra afastar a zaga do time do São Paulo, tirou dali, a bola voltou pra Bidu, bateu, explodiu em cima da marcação, novo escanteio pro Corinthians bater. Escanteio de novo pro Timão bater pela direita do campo de ataque, vem pra cobrança de escanteio, Garro pressiona o time do Corinthians nesse momento em cima do São Paulo, 1-1, São Paulo e Corinthians, jogo empatado. Ranieri fez pro Corinthians, Luciano empatou no erro do Ranieri pro São Paulo. Escanteio pro time do Corinthians bater, Garro vem, é pelo setor de esquerda, partiu pra bateu, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, tira da Lidória. A bola volta com o time do Corinthians novamente pra Garro bater novamente, levantou de novo na boca do gol, na cabeça do Luciano. Recorde, tem que avisar o Garro que os jogadores do Corinthians estão de preto, não de branco. Ele vem pro toque, ele para domínio, o time corintiano, São Paulo tira todas as bolas, tenta descer o time do Corinthians para ser jogando o levantamento pra Bidon. Bidon prende o lance pro time corintiano, abriu jogada novamente no toque de bola curto, é pé na direita, campo de ataque, tocou forte na bola, Mateuzinho. Ela vai embora, linha de fundo, tiro de meta pro São Paulo bater. Na triangulação do Lingard com o Bidon e o Matheus Bidu, na ultrapassagem, se perde em linha de fundo, foi longo demais a tentativa do ajuste. Tiro de meta, Rafael. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater, que não tem pressa nenhuma. Se posiciona para bater, Rafael. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É bola no campo de defesa. Rafael vem para a cobrança de tiro de meta para a equipe do São Paulo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Você ligado na Bandeirantes. Rafael perde a esquerda na bola, bate, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Ranieri vem, sobe de cabeça, escora, tentou buscar do toque de bola de Garro, baixo, perde. A bola volta para Dória, Dória ganha. Abriu para Cedric pela direita do campo de defesa, vem para apertar Lingard. Ele ganhou o lance na primeira, tentou toque de cabeça, ela sai em lateral para o São Paulo bater. E o Lingard ganha pontos com a torcida do Corinthians, pressionando a saída de bola do Cedric Soares. Ele fez 90 minutos em um jogo pela primeira vez no Corinthians na última partida contra o Santa Fé pela Libertadores. É lateral novamente, lateral cobrado, Danielzinho vem dar um pico na bola, põe pra fora, lateral para a equipe do Corinthians bater pelo seu campo de ataque, vem Bidu para a cobrança de lateral, Lingard pede a bola, Bidu cobra, solta para Yuri Alberto de cabeça, sobe de cabeça, Dória ganha mais uma, a bola volta para Yuri Alberto, tentou tocar pelo meio, briga Lingard, a bola volta com o time do Corinthians, já sai jogando novamente para Carrilho, tem aberto o Mateuzinho pela direita, deu para Mateuzinho prendeu, tem Bidon partindo pelo campo de ataque, vai para a finta, Bidon, ele protege, gira, voltou para Mateuzinho chapou para Garro, ele domina na entrada da grande área, ouviu o toque na mão. No momento que dominou, a bola bateu na mão dele. E o Luciano apronta, né? Cobra a falta lá na frente. Aí reclama do árbitro. Ele cobra irregular, ele tá errado, ele vai e reclama do árbitro, que mandou voltar. E foi bem marcada a falta. O Garro tenta dominar com o pé direito, escapa, pega um pouquinho na mão. Os jogadores do São Paulo acusaram o toque e estava bem posicionado o Daronco, marca a falta. E uma observação também, Ulisses, do goleiro Rafael. Campo molhado, pesado, ele não vai sair jogando, né? Finalzinho de primeiro tempo, né? Ele começa a quebrar a bola, tá certo ele. Diferente do Corinthians, né, Ronaldo? É isso. Chamou o gol.
se posiciona para bater à frente, Rafael. Ele bate à frente quando ergue o braço o árbitro. Termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena de Corinthians 1, São Paulo. Ranieri fez pro Timão. Ranieri entregou o ouro e o Luciano empatou pro time do São Paulo. Um jogo empatado. Na Bandeirantes vem ele com o intervalo. Bandeirantes, alô, Capriotti. Vamos lá, Ulisses, jogo quente na Arena do Timão, 1-1, tudo igual no final do primeiro tempo. E a reportagem Bandeirantes em ação. Alô, Paulo do Vale, diz aí, Luiz Fabiani. Capri, boa tarde, boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o intervalo inteligente da Bandeirantes. Muita insatisfação com a arbitragem, sobretudo do lado do Corinthians. O Gabriel Paulista e o Lingard ainda não deixam o campo, ficam em torno do Daronco, que chama 2 policiais para o escoltarem na saída. Mas a escolta não vai ser tão necessária, porque o setor mais próximo ao túnel que leva aos vestiários está fechado por conta da punição sofrida pelo Corinthians por conta do ato de injúria racial contra o Carlos Miguel. Agora o Rafael, o goleiro do São Paulo, chega ali e começa a protocolar algumas reclamações. No mais, todos deixam o campo rapidamente. Vamos pro vestiário ouvir o que tem a dizer o técnico Fernando Diniz. E pelos lados do São Paulo, PDV? Só um detalhe no clima mais ameno do que rolou dentro de campo depois do gol, a confusão. Gol! O Caleri e o Gabriel Paulista foram pro vestiário conversando ali, batendo boca, mas de uma forma mais civilizada daquilo que a gente viu dentro de campo. O Luciano marcou o 6º gol dele contra a equipe do Corinthians e se igualou ao Caleri. São os maiores artilheiros do elenco contra o Timão, 6 gols para cada um. Na confusão, amarelo pro Sabino, amarelo pro Caleri. No jogo tudo igual aqui na Neoquímica Arena, 1-1, Capri. Antes da opinião Bandeirantes, tem gol, a informação. Vamos lá, Milhose. Gol do líder do Campeonato Brasileiro, Capri, nos acréscimos. Finalzinho de jogo, estava empatado contra o Remo no Mangueirão. Bruno Fux apareceu na bola espicada dentro da pequena área e completou com a perna esquerda. 2-1 Palmeiras nos instantes finais. Gol em análise do VAR, mas por enquanto Palmeiras 2, Remo 1. Verdão lidera o Campeonato Brasileiro. É isso aí, jogo lá começou atrasado por causa da chuva e o Palmeiras vai vencendo 2-1, mas agora é hora de opinião. Vamos ouvir os comentaristas Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli e Leandro Quesada, explicando tudo desse primeiro tempo. Eu quero ouvi-los. Boa noite, minha gente! Começa aí, Ronaldão. Boa noite, Capriotti. É do jogo que começa a 100 por hora, pelo menos das duas equipes na entrega. O São Paulo mostrando que o Cedric passaria do meio de campo, que ele seria esse jogador a mais no ataque em cima do Corinthians, marcando a pressão. O Corinthians consegue, na bola parada, fazer um gol de cabeça e depois começa a chamar o time do São Paulo para tentar jogar no contra-ataque. E aí caiu numa besteira de sair jogando dentro da área pequena, ciente que o gramado tá pesado, molhado, 40 minutos do primeiro tempo. Para encerrar o primeiro tempo, começam a tocar a bola ali, chamando o time do São Paulo, que é um time que marca forte, marcou a saída de bola. Então o jogo se resume muitas vezes numa tensão, tanto é que no finalzinho agora o Rafael falou pros caras, ó, sai da área aqui que o campo tá molhado, nós vamos quebrar essa bola lá pra frente, não vamos fazer que nem o time da casa que entregou o gol. O Corinthians bem na partida, pressionando na saída de bola também do São Paulo, e aí dá essa vacilada e coloca tudo no empate, né, nesse primeiro tempo. Mas a entrega das duas equipes espetacular até aqui, da forma de jogar, a forma que o Roger colocou a equipe dele também, explorando bem o lado direito ali do São Paulo, com o Cedric descendo, o Bobadilla fazendo a marcação. Então, um jogo onde faltou a atenção, saiu o gol. São Paulo vacilou na bola parada e o Corinthians também vacilou na saída de bola. Então o jogo se resume praticamente nisso, em erros e mais erros do primeiro tempo. Agora, falar em erro, eu não vou falar mais de arbitragem, viu, Capri? Eu cansei desse cidadão anulado que veio apitar aqui hoje. Peraí, Quesada, já volto com você, Ronaldão. Anularam o gol do Palmeiras aí, Milhose. Gol anulado, Capri. Teve um toque no braço, toque na mão do Flaco Lopes dentro da área, então permanece 1-1 instantes finais do Mangueirão, Remo e Palmeiras, que tá com um jogador a mais. Agora é você, Quesada, vamos lá. O Corinthians, Capri, ele era o dono do jogo até então, né? Ele era o dono do jogo, fez 1-0 aos 17 minutos com o Ranieri, inclusive. O São Paulo tinha alcançado um bom lance com o Ferreirinha, foi o único lance de perigo do São Paulo, aos 6 minutos, aquele chute do Ferreirinha, né? Saindo da esquerda, invadindo a área e o Hugo Souza espalmando, fazendo uma grande defesa. Fora isso, só Corinthians, e aí sai o lance do gol aos 17, quando o Garro tenta um chute, bola bate na zaga, vai pra fora, ele cobra o escanteio,
e ele bate muito bem na bola, não é? E aí muito inteligente o Ranieri, a esperteza que o Ranieri não teve, não é? No lance do gol de São Paulo, sobrou para ele nesse gol do Corinthians. Ele sai da marcação, tem uma disputa com o Luciano, inclusive o Luciano tenta ali forçar uma barra, um lance faltoso que não existiu, e aí o Ranieri manda para o fundo da rede, fazendo 1-0. O Corinthians teria a chance ainda com o Yuri, né, chutando no rebote do Rafael, uma bicicleta também do Yuri, e aí esse lance, que é um lance para a gente discutir inclusive um conceito de futebol. Se coloca o goleiro, não é, para ser o cara, um a mais para trabalhar essa transição, que diabos qualquer jogador sai ali do local onde deveria estar para receber a bola e vai em direção ao goleiro para pegar a bola do goleiro, com espaço de 2 metros. Então esse conceito está totalmente errado e eu acho que o técnico do Corinthians precisa ser duramente criticado a respeito disso. Porque não é isso que ele projeta, né, numa saída de jogo. O ideal seria o Ranieri estar a 15 ou 10 metros do goleiro para ele receber essa bola. Não ele puxar a marcação consigo ali, né, para pegar a bola, sabendo que é um lance extremamente perigoso. Foi exatamente isso que aconteceu. O gol foi do Luciano, mas metade do gol tem que ser dado pro Bobadilla, porque taticamente o Bobadilla fez uma leitura que ninguém fez do Corinthians no jogo. Ele acompanhou o atleta que foi lá pegar a bola do goleiro, roubou essa bola e o Luciano empatou. Um lance que a gente pode discutir com mais calma depois do pós-jogo. E aí, a partir daí, não teve mais partida, não é? Cartões amarelos aí, 2 para cada lado. E o árbitro da partida, que estava indo muito bem até então, querendo alguns minutinhos de fama. E ele conseguiu mais do que 1 minuto de fama, não é? Inclusive esperando alguma coisa no lance, se o lance realmente estava legal, se o Bidu merecia receber o cartão vermelho, e o amarelo que ele não aplicou para o Bobadilla, com todo respeito. Acho que não deveria mesmo, porque o Bobadilla não fez absolutamente nada, ele só balançou a mão em frente ao corpo, só. Se isso for para cartão amarelo, a gente está indo para um caminho muito, mas muito perigoso no futebol, Capriotti. Começou! O duro é árbitro ter que observar isso, né? Ir pro VAR para observar se o sujeito tá pegando nas partes ou não. Isso é o fim dos tempos do futebol, né? Muito bem, começou na Vila o segundo tempo, é isso, Everton? É isso mesmo, o Santos o mesmo do primeiro tempo, o Bragantino com 2 alterações, bola rolando no segundo tempo da Vila. Quanto tá o placar aí, Everton? 1-0, gol de Neymar no apagar das luzes do primeiro tempo, foi a rede, 6º gol dele na temporada 2026, Peixe vencendo 1-0. E tem mais uma, viu, Queçado? O torcedor corintiano, esse imbecil que arremessou objeto no campo de jogo, não é possível que torcedor ainda tenha coragem de prejudicar o seu time, de prejudicar a sua equipe arremessando objeto no campo de jogo. Vai ser punido o Corinthians. O Corinthians está lutando contra o rebaixamento no Brasileiro. Precisa da arena, precisa do campo, precisa arrecadar. Aí vem um imbecil, um sujeito burro, estúpido, e arremessa objeto que não pode ser arremessado no campo de jogo. É inadmissível isso. Será que nós não vamos aprender? 2026, o torcedor de futebol no Brasil não aprendeu que não pode arremessar nada no campo de jogo? Vai prejudicar o time dele? Ah, tá louco. É muita ignorância e muita burrice. Já voltamos aqui no intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho, Bruno Migliozzi terminou lá no Mangueirão, Remo e Palmeiras. Migliozzi. Já deu tempo, Caprinho, um tiro de meta para ser cobrado. Deve terminar agora o Rafael Klein. 1-1, Remo e Palmeiras em instantes finais do jogo. Já volto com você, já volto também com o placar Bandeirantes desse domingão no intervalo inteligente que retorna já. Minuto da Copa do Mundo da FIFA 2026. Oferecimento Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Motiva, você nos move. Votorantim Cimentos, da Fundação ao Acabamento, é bom demais. Hotéis.com. A cada 10 diárias você ganha uma de recompensa na Hotéis.com. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Somente para maiores de 18 anos.
A FIFA liberou os atletas que estiverem convocados para a Copa do Mundo para disputarem a última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana entre 25 e 29 de maio. A Conmebol realizou o pedido argumentando pela equiparação aos atletas que vão disputar a final da Champions League no dia 30 de maio, mesmo com o regulamento da Copa prevendo um descanso para os convocados a partir de 25 de maio, com exceção para finais continentais. Mas uma mudança foi realizada em abril, abrangendo também partidas finais de fases de grupos dos torneios continentais. A exceção não é válida para jogos do Brasileirão, que terá rodada no final de semana do dia 30 de maio. Rede Bandeirantes. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. E eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta fecha. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site.
Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, é solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. Ferramenta ideal, é bom trabalhar com Vonder. Escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, vem para a bola, Garro, bandeira na frente da bola, sim, autoriza agora, Garro para a cobrança de escanteio para o Corinthians, partiu perto de esquerda, bateu, levantou, boca do toque, Ranieri, gol do Corinthians! No escanteio, Ranieri, ele dá uma casca na bola. O tempo não para, Bandeirantes marca. Estamos chegando a 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada de 38. Sai jogando errado, Hugo. A bola sobrou, Luciano entrou, bateu. Gol! São Paulo! Numa bobeira geral da zaga do time do Corinthians, um erro absurdo do Ranieri, ele deu pro Hugo, deu a bola pra ele. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols que vão fazendo o placar da Arena Corintiana, empate por 1-1 entre Corinthians e São Paulo. Outros jogos esse domingo no Brasileiro, vamos lá, Guilherme Agrela. Vamos lá, Capri, porque neste momento tem Grêmio e Flamengo em campo, resultado de momento 0-0, primeiro tempo lá em Porto Alegre. No intervalo, Mirassol 0, Chapecoense também 0 e mais cedo tivemos o empate entre Atlético Mineiro e Botafogo pelo placar de 1-1. Na Série B do Brasileirão, o Náutico enfiou 4-0 no América Mineiro, enquanto isso, em andamento, 0-0 para Avaí e Fortaleza, a exemplo de Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. Capri, acabou. Bruno Milhose, o Palmeiras lá no Mangueirão, Milhose. Fim do jogo, Capri, 1-1, Palmeiras tropeça no Mangueirão contra o Remo, teve um jogador a mais por cerca de 15 minutos, mas não conseguiu fazer o segundo gol. Com isso, o Palmeiras vai a 34 pontos, abrindo margem aí para que o Flamengo diminua essa vantagem, por enquanto o Mengão está empatando com o Grêmio por 0-0. Você volta já no apito final falando mais desse empate palmeirense, tempo e placar de jogo na Vila Belmiro, Santos e Bragantino, vai Everton Ramos. Nesse momento, 10 minutos, segundo tempo, o Santos vence 1-0 na Vila, Capri. Vamos voltar para o segundo tempo na Arena do Timão. Por enquanto 1-1, mas vem mais gol aí. Ele está de volta, é com você. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Pode ficar à vontade aí, tranquilo. Começou a chover, os caras jogaram um monte de papel picado no campo de jogo. Tá ali o goleiro do São Paulo ajudando, saiu agora. Aí os caras do Corinthians vêm, tem papel pendurado no travessão, negócio de louco, velho. Então vai atrasar um pouquinho aqui o reinício de jogo. Segundo tempo, espera como Ronaldo e Quesada. Que o Corinthians mantém esse nível de jogo, né, que ele apresentou no primeiro tempo, e que o São Paulo repetirá essa ideia de tentar jogar no contragolpe, utilizando principalmente, Ronaldo, os espaços pela direita e pela esquerda, já que o Mateuzinho e o Bidu são praticamente pontas, né, são mais atacantes do que laterais. Eu imagino que seja assim também nesse segundo tempo, que começa já aqui na Zona Leste, Ronaldo. E parar de vacilar também na bola parada, ainda mais no tiro de meta, né? Começar a quebrar, jogar essa bola lá pra frente, não ficar chamando o time do São Paulo pra dentro da área. Eu acho que deve ter sido conversado isso lá no vestiário, errar o mínimo possível nessa saída próxima à área, quebrar essa bola e continuar com a mesma pegada que teve no começo do jogo. Porque o Corinthians começou bem a partida, pressionou bem, atacou bem com o Bidu, atacou bem com o Mateuzinho, que chegou também na linha de fundo para tentar fazer alguns cruzamentos. Um time compactado, um time forte, só não pode vacilar. O Corinthians tá com esse empate aí, virou o jogo com esse empate, num vacilo do Hugo e da defesa ali, Ulisses. É verdade, Ranieri deu uma ramelada, né, Ronaldo? Não pode, o campo molhado é evitar, o Rafael tá evitando. Já é um goleiro experiente, um goleiro
já rodado, ele falou, não vou sair quebrando aqui na casa do adversário, vamos fazer diferente. E foi aí que ele levou essa vantagem também, não deixou a bola ficar pererecando na sua área, Ulisses. Para você ligado no microfone Bandeirantes, Dona Fátima Palharo, mãe do Luiz Cláudio, parabéns pelo seu dia das mães, pois não? Vai demorar talvez um pouquinho mais, porque não pararam de atirar, viu? Alguns não chegaram no campo, mas o Daronco tá dando uma observada, é muito papel, agora um papel alumínio também, e não para de voar pro campo. Então eles estão tirando, mas tem novos chegando, isso retarda o reinício do jogo, que já tem demorado bastante. Agora, para que me explica, assim, qual o motivo de uma torcida organizada fazer um negócio desse? Eu não queria entender. Não, para que fazer isso? Me explica. Eu acho que é uma punição. Olha o lado esquerdo aqui na nossa cabine aqui, ó. Não tem ninguém aqui sentado. Ninguém. Sabe o que foi isso? Punição. Eles estão querendo isso, porque já jogaram também cigarro eletrônico, jogaram pilha, jogaram não sei o que lá. Eles estão querendo punição. Quer jogar com o estádio vazio, é isso. O Corinthians já tá nadando em dinheiro. Não, hoje é um absurdo, né? Quantos mil lugares cabem aqui nesse setor que... 8 mil. 8 mil, olha só. 8 mil pessoas deixaram de estar hoje aqui nas arquibancadas da Arena do Corinthians, na zona leste da capital paulista. Por culpa da torcida do Corinthians. Isso. É negócio de louco, né? Isso é uma coisa... O Garro foi chamado pelo Daronco, provavelmente para ele orientar a torcida a pararem de arremessar. O Garro é capitão do Corinthians, o Daronco viu que ele não tem mais controle. O Garro vai se aproximando por ali, alguns jogadores do São Paulo também. Acho que ele vai ser o responsável para apaziguar esse momento. Aí tá indo ele, ó. Também o Garro vai lá pedir para parar. Vamos ver se vão parar, né? E já voou mais um, mais dois, mais três. Eu acho que ele só motivou a jogarem mais, viu? Mais 4. Ulisses, sinceramente, o torcedor que acha que está ajudando o Corinthians, até em relação à classificação, a melhorar a classificação, só está atrapalhando. Porque isso daí não vai ajudar o Corinthians em absolutamente nada. Eu concordo que o Daronco quis aparecer depois daquele lance lá do gol. Mas, gente, o gol do São Paulo não é culpa do Daronco, né? Então, se isso daí é algum recado para o Daronco, isso daí só vai prejudicar o Corinthians. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, né? E essa parada não ajuda em absolutamente nada. Realmente, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. E acho que líderes da torcida deveriam falar com os outros torcedores também. Não é só o Garro ir ali e pedir para que a torcida não jogue. Cada torcida tem seu líder. O líder de cada torcida tem que conversar com o resto do povo. Agora vai. Muito bem, vai começar o segundo tempo do jogo, pois não? Agora sim, algumas lideranças, algumas pessoas mais aqui próximas do campo pedindo para os torcedores pararem de arremessar essas fitas no campo. Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no microfone de Bandeirantes. Saída que pertence ao time do São Paulo. Caleri vai tocar da bola para começar o segundo tempo de um pro time do Corinthians, um pro time do São Paulo. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Tudo pronto para a bola rolar. Obrigado, torcedor do Brasil, pelo carinho da sintonia. Saída que pertence ao time do São Paulo. Caleri vai tocar na bola, vai tocar da bola, vai começar o jogo. Vai apitar o Daronco. Daronco 0 cronômetro, vai apitar o árbitro do jogo. Apita o Daronco, vai começar o segundo tempo. O Caleri toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Sim, você que é emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. E domina Garro, vem para o time do Corinthians, abriu o Priori, aperta, tenta a finta, perde a bola, vem, recupera. A bola volta novamente com o time corintiano pela direita com o Mateuzinho para Bidon. Bidon faz a finta na marcação, o árbitro manda seguir. Volta novamente o time do São Paulo para ser o jogador do seu campo de defesa. Aperta, tenta chegar o Mateuzinho, ele pega o Daniel. Tá parado o Danielzinho caído no campo de jogo. E foi bem agressivo o Mateuzinho. Primeiro dando um pontapé no jogador do São Paulo, depois chutando a bola pra cima dele. Por isso que o Sabino paga geral pra cima da arbitragem, porque não deu amarelo pro Mateuzinho. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você ligado no microfone da Bandeirantes. É falta no campo de defesa para ser jogando. Vem pro toque, ele vai curtinho novamente. O time do São Paulo aperta na marcação. Bidon, ele vem, toca na bola, põe para fora, lateral para a equipe do São Paulo. Bater na lateral, cobrado. É pela direita do campo de ataque. Vem Mateuzinho, corta, tira, põe para fora, lateral novamente pro time do São Paulo cobrar. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola já volta, tenta o toque, ele para ser jogando. O time
time do Corinthians com Lingard. Lingard para Yuri Alberto. Yuri Alberto domina para toque de bola de Garro. Garro recupera para o time do Corinthians. Vem para a finta, se atrapalha, perde a bola, ele marca. O árbitro para. Dória vem para fazer a falta para o time do Corinthians bater no campo de ataque. E ele demorou um pouquinho para apitar a falta. Lógico que a torcida do Corinthians não perdoou. Agora sim ele autoriza a cobrança. O Garro que bate, mas vai ser curtinha. É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança de falta. Garro tem aberto o Bidu na esquerda, ele vem para o toque de bola, jogando novamente no toque de Gabriel Paulista, que abre para Gustavo Henrique. Ele prende o lance para o time corintiano, já sai jogando o time do Corinthians, abertura à frente, dominou Lingard. Lingard abriu para Bidu, Bidu domina pelo setor de esquerda, para ataque, deu para Lingard. Ele abre o compasso, vai para o cruzamento, levantou, toque de cabeça do Yuri Alberto, vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta para o São Paulo bater. E o Garro fechava no segundo pau como um verdadeiro atacante. Com pressa, já coloca a bola na marca para o Rafael bater o tiro de meta. A primeira finalização do segundo tempo é alvinegra. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É bola no campo de defesa para sair jogando novamente o time do São Paulo. E sai jogando o São Paulo como saiu o Corinthians. Aí Danielzinho já prende quando tomou o gol. Abre a jogada novamente, mas o São Paulo marcou melhor a saída de bola. Vem para o jogo novamente, tenta o levantamento à frente, vai embora a bola. Linha de lado no lançamento à frente, tentou buscar a jogada Sabino. É lateral para o time do Corinthians bater pela direita no campo de defesa. Motopeças de qualidade, a Nakata conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças. Nakata pode contar. A bola já volta do toque de bola, recolhe Coutinho novamente no setor intermediário para ser jogando o time do São Paulo. A abertura foi feita à frente para Caleri, tenta o toque de bola perto, o time do Corinthians ganha com Garro, ele dá um tapa na bola, passa do primeiro, passa do segundo, abriu jogada para Lingard, tentou o domínio à frente, seria para Yuri Alberto, vem para ganhar o time do São Paulo, recolhe com Dória, Dória abre pelo setor de direita, solta com Cédric domina para o time do São Paulo, para Danielzinho, ele prende no campo da retaguarda para ser jogando, já domina no campo de defesa, Danielzinho limpa a jogada pelo setor de esquerda, recolhe a jogada, Coutinho novamente, Arthur volta a jogada no campo de defesa, sai jogando, prende novamente a jogada, o time do São Paulo não consegue de cabeça, tira muito mal Gustavo Henrique, ela volta para Luciano, domina para o time do São Paulo, vai para a finta na marcação, prende, volta para Sabino prendeu na esquerda, abriu para Enzo Dias domina, tem Arthur de um lado, do outro lado vem para o toque de bola, solta para Bobadilha recolhe para Danielzinho prende novamente, recomeça o time do São Paulo com Sabino para ser jogando no campo de defesa, com a Mafri, todo caminho é mais seguro, só vai, fale com o seu corretor, sai jogando errado o time do São Paulo, a bola volta no toque de bola com o time do Corinthians, recolhe Gabriel Paulista domina para o time corintiano, Bidu tá livre lá no setor de esquerda, Gabriel Paulista não vê, ele ergue a cabeça, solta para Mateuzinho pelo setor de direita, Mateuzinho prende o lance para Lingard recolhe para Yuri Alberto domina novamente para o time do Corinthians, abre a jogada para Mateuzinho dominou do esquerdo, enfiou jogada à frente, recolheu o cochilo, Ranieri, ele perde a bola, mas sobra para Yuri Alberto para o toque de bola de Bidu prendeu novamente com Lingard recolhe para o time do Corinthians, para Carrilho prende para o time corintiano, já domina o time do Corinthians, vem para o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, Bidon pediu, Gabriel Paulista abriu para Bidon para Mateuzinho para Bidon recolhe para o time do Corinthians, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, abre a jogada, Coutinho sobrou com Gabriel Paulista, ele prende o lance, tenta enfiar a jogada pelo setor de esquerda, já vem para o lançamento à frente, busca a jogada com Lingard recolhe pelo comando de ataque, vai para a finta, solta a jogada no meio, afasta Danielzinho, tira, mas a bola volta para Ranieri prende para o time do Corinthians, domina no campo intermediário, o Corinthians, São Paulo todo na defensiva, o Corinthians tenta descer do ataque, todos os jogadores do Corinthians, com exceção do goleiro Hugo no ataque, recolhe o time corintiano na abertura, vem pelo comando de ataque, abertura para Bidon prendeu para Mateuzinho, ele cruza na grande área, deu bom passe de bola, tentou buscar a jogada novamente, o time do Corinthians, recolhe com Ranieri, ganhou, recolhe a jogada do toque de bola, Coutinho no meio de campo, domina Carrilho, ele prende o lance para o time corintiano, levantou para Lingard mata na coxa, domina para o time do Corinthians, Lingard abre o compasso, tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, escora, vem para tirar Dória, a bola volta com o time corintiano para ser jogando no seu campo de defesa, é bola para o time do Corinthians que está jogando no campo de retaguarda com Hugo prende para o time corintiano, Curtinho solta a jogada novamente para Gabriel Paulista prende para o toque de bola curta na intermediária de Carrilho lança a jogada na esquerda, vai tentar o toque de bola, já domina o time corintiano com Lingard, ele prende o lance para Bidu, de calcanhar, Bidu para Garro, abriu para Lingard, Yuri Alberto entrou, cruzamento vem na segunda trave para ninguém, tira o time do São Paulo, tenta ser jogando, Mateuzinho vem para a pressão, a bola volta novamente com o time do Corinthians com Carrilho prende no toque de bola Coutinho no campo de defesa, sai jogando com Gabriel Paulista, ele abre a jogada para Carrilho, Corinthians volta a dominar o jogo, já domina no campo de ataque, abre para Mateuzinho deu para Carrilho, para Mateuzinho na direita, já está na linha de fundo, vem pro cruzamento, fez o corte, o zagueiro escorregou, Mateuzinho dominou, bateu!
Corinthians, Mateuzinho! Na tabela de bola com o Ranieri, rapidamente ele desceu as costas da marcação. Denzo Dias ergueu a cabeça, cortou. Denzo Dias caiu, ele balançou, puxou pra perna direita na frente do Sabino. O Sabino não chegou, ele quase no bico da pequena área, um pouco atrás, enche o pé, a bola dá na bochecha. A bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol. Mateuzinho, com emoção maior do futebol. Essa emoção, Mateuzinho, que você proporciona à fiel torcida corintiana. O detalhe do golaço do Mateuzinho é todo teu, diz aí, Fabiane. Em 1976, ano que a atual camisa do Corinthians homenageia, Zé Maria vestia 2 do Corinthians e se tornaria o maior da história da posição. Mateuzinho, de maneira brilhante, em arrancada onde ele conhece como poucos, deixa a Ferreirinha no chão, chuta no ângulo de Rafael, marca o segundo do Corinthians, festa em Itaquera, Ulisses Costa. Placar do jogo de 2 pro Corinthians, 1 pro São Paulo. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô! Ô, Ronaldo Quesada. Que golaço do Mateuzinho, hein? Por esse lance, deve ter corintiano aqui na arena pedindo para que o Mateuzinho seja convocado pelo técnico da seleção. Inclusive, os dois laterais estão fazendo um grande jogo aqui. Deixou o jogador de São Paulo com o bumbum colado no gramado. E aí, em vez de cruzar, viu a chance de executar. E um tirambaço sem defesa para o Rafael. Numa tabela inteligentíssima com o Carrídio. Corinthians começa o segundo tempo como começaram a primeira etapa, Ronaldo. Começou aí alerta, né? Agora tem que continuar até o final dessa forma. Mateuzinho foi liberado pelo Diniz, falou, pode ir embora. E ele foi, chegou até a defesa, driblou e bateu pro gol. Agora tinha muita gente na área, ele deu sorte. Se ele não faz o gol, Ulisses, o Yuri já ia xingar ele ali, que o Yuri tava dentro da área. É o futebol da Bandeirantes. Recolhe, tenta o toque de bola que o time do campo de defesa sai jogando Ranieri pro time do Corinthians. Dá um tapa na bola, tenta agarrar a jogada e aperta, ganha pro time corintiano. Domina pelo comando de ataque, vai pra finta Bidu. Bidu prende no seu campo de defesa, já recolhe a jogada, tenta o giro em cima da marcação. Ele prende o lance, perde a jogada, recolhe o time do São Paulo com o Arthur. Já sai jogando errado do campo de defesa, chega Ranieri. Ele tenta ganhar, Yuri Alberto vai pra cima, domina Sabino pro time do São Paulo e sai jogando. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio no Disney Plus. 2-1 pro time do Corinthians, pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. O tempo não para, Bandeirantes marca. 9h30 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 15ª rodada de 38. Continua para você, Neoquímica Arena. Corinthians 2. Aniele, Mateuzinho, Luciano pro São Paulo. São Paulo 1 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô. Diz aí. Everton Ramos. Aqui na Vila, Ulisses, 25 minutos do segundo tempo, o Santos segue vencendo e buscando o segundo, por enquanto 1-0, o gol de Neymar. No futebol da Bandeirantes, é a Grela. No José Maria de Campos Maia segue 0-0 Mirassol e Chapecoense, mesmo placar de Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. Pois não. Primeiro gol na temporada do Mateuzinho, informação que eu obtive ontem com pessoas do clube e do staff dele. Boas chances de deixar o Corinthians no meio do ano. O principal interessado é o Zenit, da Rússia, e a pedida inicial do Corinthians é de 10 milhões de euros. O Timão tem 60% dos direitos, o resto é do Flamengo. É o futebol da Bandeirantes. Quanto que o Corinthians pagou nele? 4 milhões de dólares. É um lucrinho, né, pelo menos. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Quantos anos tem o Mateuzinho? Mateuzinho tem 25. É bola do campo de ataque, jovem ainda. Já domina do campo de defesa para ser jogando, prende a jogada novamente. Danielzinho, ele recolhe para o time do São Paulo, vem para finta, o árbitro para. Marcou a falta do Garra. Agora ele começou a marcar o que ele não marcava no primeiro tempo. Foi a carga ali do Garro, né? Um leve toque, o Danielzinho desabou por ali, falta para o São Paulo, intermediária.
A bola volta, Ranieri ganha a jogada, Yuri Alberto domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente para Carrilho. Ele domina para o time corintiano, parte com a bola, prende demais, Carrilho não soltou. Ele volta a jogada, novamente recomeça para o time do Corinthians. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola com Gustavo Henrique. Prende o lance novamente para o time do Corinthians, abre para Carrilho, Carrilho para Gustavo Henrique. Já prende para Bidu, Bidu domina para o time corintiano pelo setor de esquerda. Lança boa bola, Bidu abriu para o Garro, dominou, Yuri Alberto partiu no meio dos zagueiros, Garro vai para dentro da grande área. Do outro lado tem Bidon, ele rolou, deu para Bidon, entrada da área, ajeitou, girou, bateu! Lindo, 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 lindo! Gol! Do Corinthians, Bidon! Salve o Bidon! Dominou, Garro inteligente, passou. Yuri Alberto desceu, a marcação foi chamada para marcá-lo. Os jogadores do São Paulo deixaram o Bidon livre na entrada da área. O Garro foi inteligente, pensou, raciocinou, rolou. O Garro dominou na meia-lua da área, escolheu o canto e meteu o Bidon na cara do gol. O Bidon meteu no canto direito, na bochecha, na bochecha, na bochecha da rede. Bidon, Corinthians 3, São Paulo 1. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Bidon, que você proporciona, fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é teu, Fabiani. Porque quem não faz gesto obsceno responde com gesto de categoria. E poucos têm mais categoria do que esse canhotinho de 20 anos de idade, que observa o posicionamento do experiente Rafael. Bate sem chances para o goleiro do São Paulo. Festa em Itaquera. Atropelo alvinegro na Zona Leste, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando o Danielzinho para o time do São Paulo. Ronaldo, ídolo da Fiel. Quesada, Corinthians 3-1. Aí, Ronaldo. É isso, coloca a bola no pé, pé em pé, passando. Já entra um pouco mais o Diniz. Tirou o time lá da zona de conforto, lá do meio de campo. O time gira a bola, o time toca, levanta a cabeça, procura quem está melhor posicionado. Isso também é do treinador. Mas o gol que tomou também, ele deve ter chamado a atenção. Mas até aqui, Quesada, é a cara do treinador esse toque de bola aí, todo mundo aparecendo. E o Ulisses no segundo gol já estava falando que o Corinthians estava trocando bons passes e tal, né? O Carrilho, Ulisses e Ronaldo, tá fazendo uma partidaça. Ele que começa a construção do jogo no meio-campo, como o Ronaldo destacou, bola de pé em pé. Tô até lembrando pela memória aqui, né? Carrilho pro zagueiro Gustavo Henrique, pro Bidu. O Bidu encontrou o Garro avançou. Yuri foi inteligente porque puxou a marcação para dentro da área. E aí o Bidon sozinho numa falha de marcação grotesca também do São Paulo. E o Bidon fazendo um dos mais belos gols aqui da Arena Corintiana. Tá pintando uma grande vitória com goleada se o São Paulo não ficar esperto a partir de agora. Temos quantos minutos aí? 14, 15 minutos. Tem muito tempo ainda pra bola rolar, Ulisses Costa. Gol pra você ligado na Bandeirantes, pois não. 30 minutos do segundo tempo, é gol do Santos na Vila Belmiro com Adonis Frias. Cobrança de falta ensaiada, jogada de Neymar com o laser. O João Schmidt cruza para dentro da área. Barreal tenta, a marcação afasta e ela sobra. Se oferece ao zagueiro que ganha a oportunidade no duelo de hoje e que manda para a rede. A bola bate na trave direita do goleiro antes de entrar. Santos 2-0 na Vila, Ulisses. Tem gol. É o futebol da Bandeirantes para você. Domina o time do São Paulo, desce perigosamente, cruzamento na boca do gol. Vem para tirar de qualquer maneira Gabriel Paulista. Yuri Alberto vem para brigar. Ele domina para o time do Corinthians, prende o lance, tentou partir, ganha lateral para o time bater pela direita. Não, lateral para o São Paulo bater. Yuri Alberto põe para fora. Tem gol, pois não, Magrela. Gol do Mirassol diante da Chapecoense. Carlos Eduardo abre o placar, agora Mirassol 1, Chape 0. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Placar do jogo, 3-1 pro time do Corinthians. Domínio do campo de defesa para Sérgio, já prende a jogada contigo no campo de retaguarda. Domínio do campo de defesa para descer. Já prende o lance curto novamente no setor intermediário. Aperta o time do São Paulo, tem falta. O árbitro marca a falta pro São Paulo bater. Pegou o rapa do Yuri Alberto por ali, em cima do Danielzinho. Momento que o São Paulo pode levar perigo na bola parada ali perto da ponta da grande área. No futebol da Bandeirantes,
3-1 pro Timão. Corinthians vence o jogo. Aqui tá parado o jogo, tá marcado falta pro tricolor bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Você ligado na Bandeirantes, o Júnior dos Estados Unidos, só no churrasco. Ligado em Orlando Grande, Gaúcho. A bola volta no toque de bola, é bola novamente no campo de ataque. A falta para o time do São Paulo bater. Você ligado na Bandeirantes, o Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave no consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Confusão na entrada da grande área. É falta para a equipe do São Paulo bater pela direita. Partiu para a bola, correu, bateu, levantou. Gustavo Henrique de cabeça subiu, tirou. A bola volta, tentou Sabino, põe para fora. Tiro de meta para o Corinthians bater. É porque o Bidu estava esperto no lance, né? Conseguiu forçar o erro do Sabino. Ficou um pouco sem opção, colocou apenas pela linha de fundo. 3-1, vence o Corinthians. 3-1 pro time do Corinthians, para você ligado na Bandeirantes, e vem Bidu, ele tenta o levantamento à frente, bola aqui no setor intermediário, tenta ganhar garra, a jogada de cabeça não consegue, a bola volta para Bidon, Bidon tenta buscar a jogada curtinha no meio de campo, já recomeça Lingard ganha a jogada novamente, ganha o São Paulo, recupera, Sabino, Bidon vem para sua marcação, já recolhe a jogada, abriu pela esquerda, solta a jogada com Enzo, Enzo domina para o time do São Paulo, já tenta partir para o comando de ataque, abriu jogada pelo setor de esquerda, direita no esquerda, campo de ataque para Ferreirinha, Ferreirinha domina para o time do São Paulo, vai para a finta, 3-1 pro time do São Paulo, cruzamento vem para dentro da segunda área, tenta o toque de cabeça, afastou muito mal o Bidu, ele vem, ganha a jogada novamente na sequência, a bola volta no campo de ataque, Lingard vem para travar o cruzamento, tá parado o jogo na tentativa do Cédric, escanteio São Paulo. O torcedor gosta, porque o Corinthians se recupera no lance duas vezes, consegue pelo menos afastar pela linha de fundo, escanteio, Arthur cobra. Tenda Atacarejo de verdade há mais de 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. É o Tenda Atacarejo. Levantamento foi feito na boca do gol. Tira a zaga corintiana, mas o árbitro para. Ficou sentindo o Gustavo ali, um toque na cabeça, lateral para a equipe do São Paulo bater. Exatamente, porque o Enzo enche o pé e aí ela explode na cabeça do Gustavo Henrique. Sentiu um pouquinho, mas já tá tudo bem. Para você ligado na Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, 3-1 para o time do Corinthians, domina no campo de defesa, o time do São Paulo, sai jogando curtinho com Dória, Dória prende o lance pelo setor de esquerda, volta a jogar curtinho do campo de retaguarda para Arthur, Corinthians vence o jogo 3-1, domina no campo de defesa, você ligado no microfone da Bandeirantes, Arthur domina para o time do São Paulo, solta a jogada para Dória, Dória recolhe na circunferência central do gramado para Sabino, Sabino prende, abre na esquerda para Enzo Dias tem Ferreirinha, tem a penetração do Caleri, vem para subir de cabeça, tenta tirar, Caleri tocou mais fácil para Hugo. Domina o goleiro corintiano para ser jogando no seu campo de defesa. Recolhe Hugo para o time do Corinthians. 3 Corinthians, 1 para o time do São Paulo. Cabos elétricos Sil. Sil é a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola. Marcos Falopa também está curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia em Botucatu. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola já volta no toque de bola. Recolhe Coutinho novamente. Domínio do campo de defesa. Tenta o toque de bola. Coutinho novamente. Recolhe o time do São Paulo para ser jogando. Domínio do campo de defesa. Vem para a finta em cima da marcação, recolhe o tricolor, tentou o toque de bola pelo setor de esquerda, vem pro toque, curtinho Cédric, ele balança, levanta para Bobadilha para Danielzinho prende para o setor de meia esquerda, abre a jogada com o passo, bola batida, gol pro Enzo, dá um tapa na bola, Hugo, a bola voltou no comando de ataque, batida em cima do Caleri, tiro de meta pro Corinthians. É, depois da boa defesa do Hugo. Poderia estar dando escanteio, não bateu no Carelli, não? Pois é, ó, ele marca o escanteio, ele entende que pegou por último no zagueiro do Corinthians, o Gustavo Henrique, portanto o escanteio marcado, o Arthur cobra. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Escanteio cobrado, subiu de cabeça, vem para tirar a zaga corintiana. Lingard dá um bico na bola, corta de qualquer maneira. A bola volta, ele mesmo corre atrás da bola. Em cima do Rafael. Rafael vai tentar ser jogando, rasga a bola para o time do São Paulo. Ele tenta o levantamento, houve a falta para o time do Corinthians, bater em cima de Ranieri, cometida pelo Luciano. É falta para o time corintiano cobrar. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor é a HG, Nakata pode contar. 3-1 pro Corinthians diante do time do São Paulo. Com a Mafre, tudo caminha mais seguro, só vai, fale com seu corretor. É Mafre. A bola volta no campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians. Lançamento foi feito à frente para Bidu. Ele tenta o toque de bola, recolheu no comando de ataque, ganha lateral o time corintiano pelo setor de esquerda, campo de ataque. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 21 minutos de bola rolando, 21 minutos de bola rolando para você conferir. Yuri aberto, domina para o time do Corinthians, tem Mateuzinho, enfiou para Mateuzinho na direita, desceu, tá dentro da grande área, vai bater pro gol, bateu travado!
Quem se joga na bola, quem vem tirar de qualquer maneira é o Dória. Escanteio direita pro Corinthians bater, 21 jogados, Corinthians 3, São Paulo 1. Alô, Everton Ramos. Ulisses, 37 minutos na Vila Belmiro, já segundo tempo. Neste momento, o Neymar deixando o campo, inclusive há pouco. Aplaudidíssimo para a entrada de Gabriel Barbosa. Segue Santos 2, Bragantino 0. E aí, Agrela? Na Arena do Grêmio, segue Grêmio 0, Flamengo também 0. Logo mais tem Vasco da Gama e Atlético Paranaense 8h30 em São Januário, com o Vasco definido e escalado, com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta... Escanteio Corinthians, escanteio pro time do Corinthians, bater pelo setor de direita, levantou Garro na boca do gol, toque de cabeça para trás, sobrou para Carrilho, tira o zagueiro, corta, tira, afasta a marcação, bola volta, Carrilho domina pro time do Corinthians, tem bidão aberto, ele domina, Carrilho prende pro time corintiano, sai jogando com o Dinho para Mateuzinho, ele prende novamente para Bidu, Bidu dominou, já passava Mateuzinho no meio, mas o Corinthians desce com o Linger prende jogada pelo setor de direito do campo de ataque, abre a jogada, passa mal, aperta o Corinthians, vai pra cima, se livra da bola Dória, ela volta no toque de bola para Danielzinho domina no toque de bola para a equipe do São Paulo, parte com o Arthur pelo setor de esquerda do campo de ataque, Arthur domina para o time do São Paulo, vai pro passe de bola, ela sai, lateral pro time do Corinthians, bater. Daqui a pouco, Cauli no São Paulo. E o Luan lateral também. Pro São Paulo, tá dando. Pois não. Luan também. Me parece ter sido chamado também. Aqui do meu lado, os reservas do São Paulo. É lateral pro time do Corinthians bater. Viva na pele! A Libertadores e a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Você ligado no futebol Bandeirantes. Domina o time do Corinthians, tentou descer, a bola sai para a linha de lado. Dória põe para fora, lateral pro Timão bater na esquerda. E agora passa as últimas orientações por ali o auxiliar do Roger, justamente para Luan e Cauli, já alteração dupla no São Paulo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Vai mexer o São Paulo agora. E aí, Queçado, o que vai fazer o São Paulo? Vamos ver as alterações primeiro? Saindo 11 Ferreirinha, entrando 80 Cauli. E vai subir a placa para confirmar a segunda para a entrada do Luan. Enquanto isso ele está ali conversando, pegando a numeração. Vamos lá, sobe a placa, saindo Danielzinho 94, entrando Luan 33. Bom, basicamente ele não muda muito, né? É um meia por outro meia, um Luan mais descansado. Eu acho que o Danielzinho deveria continuar. E o Cauli para fazer o que o Ferreirinha nesse primeiro tempo, nesse segundo tempo. E vem Corinthians, Yuri Alberto ganhou, soltou na grande área para Bidon, perde a bola. Carrilho ganha de cabeça para Yuri Alberto. Ele prende o lance pelo setor de direita do campo de ataque, desce o Corinthians, recolheu o Carrilho. Ele prende para o time corintiano, faz a finta, abriu para Garro. Garro domina, protege, toma pancada, o árbitro para. Pancada do Caleri, tá parado o jogo, Garro caindo. E foi um pontapé. São Paulo, pois não. Foi um pontapé ali no Garro. Torcedor do Corinthians perde o cartão amarelo ao Caleri. Não atendido o pedido pelo Daronco. Quase perde a bola o 8 do Corinthians, que agora vai jogar a bola na grande área, Ulisses. Ulisses, e só para completar, hoje o meio-campo do Corinthians, pelo menos até aqui, tá jantando o meio-campo do São Paulo. O jogo foi decidido muito também nesse setor. Pouca gente do São Paulo nesse setor e gente sobrando no setor do Corinthians. Queçada, ele não descansou essa equipe aí, o Roger, não, no meio da semana? Pois é. E agora ele tá mexendo, tirou o Danielzinho pro cansaço também, aí fica difícil, hein? Porque o Corinthians plantou no ataque aí, ninguém consegue tirar mais o Corinthians do ataque. Agora você tem que ter o quê? Jogadas rápidas. Ele tem que sair, pelo menos o Roger tem que tentar ter o time para tentar sair aí com o Cédric de novo. Só que ele tá trocando a equipe porque tá cansada. Aí o Roger tá lascado, hein? É falta, Timão. Falta pro time do Corinthians bater. Falta cobrada para Carrilho. Carrilho domina pro time corintiano. Abriu jogada para Garro. Garro já prende. Soltou na esquerda. Câmbio de ataque. Recolheu. Tentou levantamento na grande área. Ranielli afasta o zagueiro. Voltou para Bidu. Bidu domina pro time corintiano. Vai para finta. Escapa na marcação do primeiro. Escapou de mais um. Fica no chão. Ele pede a falta. Luciano ganhou na moral. Abriu para Arthur. Engata uma primeiro. Segundo vem pro jogo. Arthur tentou soltar para Luciano. Ele tentou chegar na bola. Vem na proteção. Bidon. Bidon ganha no jogo de corpo do Luciano. Para a volta para Linger. Ele prende o lance, já solta para Yuri Alberto. Yuri Alberto recolhe para Bidon. Bidon domina para o time corintiano. Lançamento para Yuri Alberto pelo setor de esquerda. Campo de ataque de Trivela. A abertura foi feita à frente para o setor de ponta esquerda. 2 na marcação. Empurrado, Yuri.
Tá marcada a falta pro Corinthians bater. E o Bidon, na sequência, chuta a bola em cima do Dória, que vai lá encarar o garoto do Corinthians, que devolve com uma risada e encarando de volta. Os reservas do São Paulo foram ajudar ali num início de confusão, mas não vai dar em nada. O Bidon já saiu e o Dória também. Tá parado o jogo, marcado lateral pro time do Corinthians, bater pela esquerda. 3-1 pro time do Corinthians. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Ferramentas é Wonder. Aqui parado o jogo, é bola pro time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, falta. Se posiciona, agarra, bate a falta, levantou na boca do gol, subiu a zaga do São Paulo, tira de cabeça de qualquer maneira, a bola volta pra Carrilho. Carrilho domina pro time corintiano no peito do Bidu. Bidu domina, abre pra Mateuzinho pelo setor de direito do campo de ataque. Mateuzinho fez um golaço no jogo. Ele domina do campo de ataque pra Bidon, chega Luan, na bola põe pra fora, lateral pela direita pro time do Corinthians bater. Seu novo Tera está mais perto do que você imagina. O seu novo Tera, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e domina Bidon, vem pra finta em cima de dois, ele perde o lance, depois foi empurrado. E vai pintar amarelo, não sei não, hein? Enzo. Empurrão apareceu no rosto. O Enzo fica ali em cima, Enzo Dias do Bidon. O árbitro olha, a bandeirinha apontou, os jogadores do Corinthians pedem o vermelho, e aí? Que pegou no rosto, eu não tenho dúvidas, Ulisses. Minha dúvida é se foi com a mão fechada ou mão aberta. Mas foi um empurrão no momento que o São Paulo ficaria com a bola para puxar um contra-ataque. O Bidon tá no chão e a paciência dos jogadores do São Paulo com ele acabou. O Luan entrou, falou alguma coisa para ele, agora é o Enzo. Amarelo confirmado, portanto 13, Enzo Dias, lateral esquerdo do São Paulo. E aí, Ronaldo, e aí, Quesada? Se desse o vermelho, aí ia dar uma confusão maior do que a gente tá vendo aí, né? Agora o São Paulo tá perdidinho na marcação, e a tendência é fazer mais falta e receber mais cartão até o final do jogo, Ronaldo. E foi um empurrão, né, na frente do juiz aí. Foi assintoso, foi, mas eu acho que não era pra vermelho. O amarelo tá de bom tamanho. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona pra cobrança. É falta pro time do Corinthians bater pelo setor de direito do campo de ataque. Se essa batida no vidro é do Ronaldo Giovanelli. 3-1 pro time do Corinthians. Tenda Atacarejo, de verdade. Há 25 anos aqui. Conta fecha, viu? Na loja, no app ou no site, a conta fecha. É para do campo de ataque, a falta pro time do Corinthians. Simon, o rei dos 7 mares. Simon tá ligado na Bandeirantes, levantamento à frente, afasta. Vem pra tirar novamente a zaga do São Paulo. Recolhe do campo de defesa, recolhe contigo no campo de retaguarda. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui. E aí? Ombro com ombro. Ombro com ombro, ele deu falta, é isso? Do Linger pra cima do jogador de São Paulo, Bobadilha, que puxava contra-ataque, ficou bem incomodado o inglês do Corinthians, o Daronco deu uma bronca nele. E aí, Quesada? Ombro com ombro, né? O futebol tá ficando maluco, já não pode mais nada, né? Nem ombro com ombro, tá louco, né? Que loucura, que loucura. O futebol ficou uma verdadeira loucura, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Já domina no campo de defesa com o time. Como o Ronaldo é chato. Ô, Roberta, segura o Ronaldo aí, Roberta. Domina no campo de defesa pra ser jogando. Já prende o lance curtindo no setor intermediário. Recolhe o time do São Paulo, 3-1. Luan domina pro time do São Paulo. Abre a jogada pra direita. Soltou o lance curtindo no campo de defesa. Ainda pra Bobadilha. Ele ultrapassa ele que divide o gramado. Tenta o toque pra Arthur. Arthur pra Bobadilha. Bobadilha solta pra Cedric. Cedric recolhe, vem pra tirar, ganhar a jogada. Bidu. Bidu ganhou, tentou partir no comando de ataque. Lance errado. A bola volta para Bobadilha, ganha o lance pela direita para Cedric. Ele tenta levar na linha de fundo. O Ranieri vem para fechar, a bola bate no Ranieri e sai. É lateral pro time do São Paulo, bater pela direita do campo de ataque. Posso falar um negócio pra vocês aqui? Pode. Algumas pessoas, eu tô consultando já, narrando o jogo e consultando algumas pessoas. Acho que o Roger Machado já era se perder esse jogo aqui. Ué, mas ele descansou o time para hoje. Então eu não sei, aí fica difícil. Acho que já era, hein, Quesada? Tá feio, né? Tá feio. Realmente São Paulo jogou uma partida bem abaixo, ainda mais porque usou praticamente o time reserva na Sul-Americana no meio de semana, né? Realmente incompreensível a atuação de São Paulo hoje aqui em Itaquera. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, escanteio cobrado, levantamento na grande área. O toque de cabeça para trás, houve a falta. Tá parado o jogo. Falta em cima de Ranieri. Exatamente, né? Seria o escanteio porque a bola foi desviada pelo jogador do Corinthians, mas o Daronco antes já marcava a falta em cima do Ranieri. 3-1, vence o Timão.
Quem seria para assumir o São Paulo caso o Roger venha cair, que eu acho que cai hoje? Dorival. Ou se esperar mais um pouco, o Rogério Ceni no Bahia, que os caras estão fritando ele lá também, né, Quesada? Pois é, dois grandes nomes, dois nomes que já passaram pelo São Paulo, né, recentemente. E vem Lingard, ganha a jogada, abertura, vem pelo setor de esquerda no toque de bola de Bidon. Lindo lance para Garro. Ele prende pelo setor de esquerda, quebra ataque, vai pro cruzado, chuveiro na área, afasta a zaga do São Paulo, vem para tirar de cabeça dali Cedric. É lateral pro time do Corinthians, bater da esquerda, campo de ataque. Cabos elétrico, Silvio é líder do Brasil, CSU, você pode confiar. Vem para cobrança de escanteio. Escanteio novamente pro time do lateral, pro time do Corinthians bater. Lateral cobrado, vai tentar o toque de bola contigo na intermediária. Recolhe o time corintiano com Bidon. Bidon prendeu, volta para Ranieri. Ranieri prende o lance para o time do Corinthians. Vai voltar no campo de defesa, toma falta. O árbitro vai parar o jogo, vai marcar, não vai mandar seguir. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians, que ganha a jogada com o Hugo. Hugo domina, abriu para o toque de bola de Paulista. Gabriel Paulista prende, recolhe para Carrilho. Carrilho domina para Gabriel Paulista. Ele rechaça a bola, levanta para o comando de ataque. Yuri Alberto livre de marcação, joga, mas joga para o jogador do São Paulo, Bobadilha. Bobadilha ganha para o São Paulo e sai jogando no campo de defesa. É bola novamente no campo de retaguarda. Cabos elétricos, Sil é a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. É Sil Brasil. Abertura para Caleri, tá impedido, Caleri, hein? Exatamente, ó. Na hora que você falou, a arbitragem também marcou dentro de campo o Caleri um pouco à frente, né? Tava no meio campo, mais à frente. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Parado o jogo. É bola, falta para o time. Impedimento para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da audiência. A abertura vem pelo setor de esquerda, que abre ataque, prende o lance novamente o time do Corinthians. Abertura com Ranieri. Ranieri já prende Lúcio no campo de defesa, recolhe a jogada contigo no campo de defesa, tenta o toque de bola, soltou, abriu novamente, recolhe novamente no toque de bola, Gabriel Paulista sai jogando para o time corintiano, passa pelo primeiro, deu para Ranieri, Ranieri lança a jogada no campo de ataque para o Yuri Alberto, não levou vantagem, mas o árbitro mandou ele levantar e jogar, domina o time do São Paulo para ser jogando, já prende o lance no campo de defesa, recolhe, tenta chegar de cabeça, toca na bola, afasta a zaga do time do Corinthians, vem para tocar Bidu, Bidu toca para o Yuri Alberto domina, gira, Garro passou, a abertura vem para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, deu para Bidu, Bidu prendeu para a esquerda, para ataque, passou na linha de fundo, faz o break, prende, ergue a cabeça, solta no meio, abriu boa bola para Lingard, Lingard tentou bater pro gol, péssimo, alta demais, tiro de meta. E se ele bate aberto, seria o canto que o Rafael não enxergava, tentou surpreender, batendo no primeiro pau, e ela acaba voando demais, passa longe do travessão do goleiro São Paulino, que agora cobra tiro de meta. Acabou! É o futebol da Bandeirantes para você. Aqui, Camarote Fialzone, o melhor lugar para você curtir os jogos do Timão na Neoquímica Arena. Camarote Fialzone do Léo Riso, o rei dos camarotes. Mas quem manda é o Bruno, do meio do campo de defesa para ser jogando. Já aprende a jogada contigo no campo de retaguarda. Do meio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe Rafael Rasgo, goleiro do time do São Paulo. 3-1 para o time do Corinthians. Abertura frente, vem pro toque de bola. Paulista tocou na bola, volta novamente. Luciano sentiu a posterior, hein, cara? Ele põe a mão na posterior, sei não. A abertura vem errada, chega na bola para ganhar a jogada. Ranieri toca, a bola desvia, lateral Corinthians esquerda. E tá realmente, ó, o Luciano deu de novo uma puxada por ali, agora ele vai e reclama com o Daronco. Mas ele deu duas puxadas, foi a perceber, ó, de novo, ó, colocou a mão ali, de novo na posterior, Ulisses. É verdade, tá sentindo ali o Luciano. Pois não. Aproveitando para dar ao público, com 8 mil cadeiras não disponibilizadas ao fiel torcedor, 37.791 presentes em Itaquera, para uma renda de R$ 2.790.050,58. Daria mais ou menos essas 8 mil cadeiras, mais ou menos 45, e a renda poderia subir mais ou menos uns R$800 mil, né? Mais ou menos, quase 1 milhão, não é isso ou eu tô falando besteira? Até aqui? Um pouco mais, porque é o setor mais caro do estádio. É o setor mais caro do estádio. Então o ingresso médio a 170. Então, parabéns àquele torcedor que ofendeu um jogador no racismo e o Corinthians perde aí R$1 milhão. E aí vão reclamar da má administração. Mas você, torcedor, que fez isso, você ajuda a fundar o clube também. A bola volta no toque de bola. Acabou. Recolhe contigo no campo de ataque. Do time do Corinthians tenta descer pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Já recolhe novamente na finta. Ganha o lance Bidon. Bidon tá jogando demais. Ele prende para o time do Corinthians. Leva na linha de fundo. Tentou ganhar escanteio. Cotovelada. Foi empurrado. Cotovelada não, mas foi empurrado.
O Enzo deu uma cotovelada no O Enzo Bidon. tá procurando, tomou amarelo, agora ele tá procurando vermelho, hein? E o Wendel tá pra entrar aqui no jogo. Tem que pôr logo o Wendel. Ó, E o foi Enzo na vai ser frente da expulso, bandeira. ele tá desequilibrado. A bandeira tá falando com o Daronco e o Daronco tá chamando o Bidon. Ele tá chamando o Bidon e o Enzo pra uma conversa. Porque o Bidon ele passou o pé em cima da bola, ele deu uns pulinhos dentro do jogo, é claro. O que eu vi na minha frente, uma cotovelada do Enzo Dias no Bidon. Não, se você tá falando, eu vou acreditar. Então era lance pra VAR, ué. Vermelho. E foi do lado da bandeira, né? A bandeira tá em cima do... Ela tá a menos de 1 metro e tem que chamar o Daronco, mas acho que... Deixa pra lá. O Daronco fez um gesto pro Enzo e pro Bidon, apontando pra cabeça, como quem diz, pra se controlar um pouco mais. Vai mudar o São Paulo, PDV? É, exatamente. Sai o Enzo 13 pra entrada do Wendel com a 18. Dieguinho daqui a pouco no Corinthians também, no aguardo aqui da orientação da placa. Talvez seja o próprio Bidon, até por esse momento, o Diniz tentando disciplinar um pouco o seu jogador. Dieguinho, 61, marcou no último jogo do Campeonato Brasileiro, vem pra partida. Quem sai é o 19, o Carrilho. Vai se lançar o ataque o Corinthians. Ganhando o jogo, que é mais gol o Corinthians, hein? Vai colocar velocidade. O Carrillo fez uma partidaça, controlou bem aí a velocidade, cadenciou o jogo, mandou muito bem nessa... Acontece, mas ele participou efetivamente de 2 lances dos gols aí, o Ronaldo. E ele começa também a dar um refresco para alguns jogadores que chegaram de viagem também. E ele mexe bem. O Roger também, porque o Enzo estava perdendo a cabeça aí, poderia ter sido expulso. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, Brasileiro chegando já prende lance e curtindo no campo de retaguarda. Pode contar com a qualidade, com a durabilidade, pode contar com a confiança. Se é na Cata, você sabe. Pode contar. Do meio do campo de defesa, a fiel torcida aplaude Carrillo. Vem pro toque de bola, afasta dali de qualquer maneira. O time do Corinthians está parado, o jogo está marcado. A falta para aqui para o São Paulo bater pela meia direita no campo de ataque. Próximo ao banco de reservas do Timão para você ligado na Bandeirantes. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. 3-1 pro time do Corinthians. Sgarbi tá com a cabeça inchada. Cicinho com a cabeça inchada. Doutor Marcelo Cunho com a cabeça inchada. Aqui Corinthians 3-1, aguenta o jogo aberto. Ronaldo amanhã, domínio do campo de defesa do time do São Paulo. Dória abre a jogada para Rafael, rasga, corta, tira, volta Dieguinho, tenta ganhar o lance, a bola volta nos pés do Garro, tenta dominar para o time do Corinthians. Dória foi mais rápido e tirou. Vem Mateuzinho de cabeça, recorde do toque de bola contigo novamente, com um toque de bola de Hugo Souza. Mateuzinho bem no jogo também, não só pelo gol, hein? É verdade, o segundo dele nessa temporada, o primeiro dele nessa temporada, com moral com a torcida. Mateuzinho, como a gente falou, interessa ao Zenit da Rússia. E vem pro jogo o time do Corinthians. Raniel prende o lance, deu pro toque de baracutinho de Bidu. Bidu já prendeu, abre pra Garro. Garro recolhe no campo de retaguarda pra Bidon. Bidon domina pro time do Corinthians, tenta ser jogando. Recolhe no campo de defesa, toca de pé em pé. A torcida do Corinthians começa a gritar um grito de olé. Já recolhe no campo de ataque. Garro prendeu. Ele vem pro breque em cima da marcação. Já domina no campo de defesa. Vem pro toque pra Mateuzinho. Abriu pra Garro, ganha lateral. O time do Corinthians, lateral pro Timão cobrar. Com a Mafre, todo o caminho é mais seguro. Só vai e fale com o seu corredor. Aqui parado o jogo, 39 minutos de bola rolando. Você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Do meio do campo de defesa para sair jogando lateral para o Corinthians. Bidu cobra o lateral, tentou toque de bola. Mateuzinho, me desculpa, embate o lateral. A bola volta para Raniel, levanta a frente no comando de ataque. Dominou pro Yuri Alberto, girou, bateu pro gol. Ela vai embora. Mas tinha oposição Lingard na esquerda, na direita o Mateuzinho cortando o facão no meio dos zagueiros. Tiro de meta São Paulo. Tava ansioso o Yuri Alberto, que há bastante tempo não recebia uma bola dessas para bater no gol. Mesmo na ruim ele arrisca, manda para fora, mais uma finalização do Corinthians. Tá parado o jogo, tá marcado lateral. Lateral novamente para o time do Corinthians, bater para você ligado na Bandeirantes. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. Yuri Alberto tenta chegar, não chega. Vem pro toque de cabeça, tenta Gargarro para o time do Corinthians. Ele prende o lance, faz o giro na marcação. Recolhe na esquerda, campo de ataque, deu para Bidu. Bidu correu, chegou pelo setor de esquerda, leva para a linha de fundo. Aperta para o time corintiano, ele vem para finta, tenta o toque de bola, ganha lateral. O Timão pelo setor de esquerda. Manual para o Corinthians bater, o tempo não para. Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro.
Continua pra você. Corinthians vence 3. Ranieri, Mateuzinho e Bidon. Luciano fez pro São Paulo, que tem 1. Na Bandeirantes, quem vem pra falar é você. Alô, alô! Diz aí. Ô, Agrela. Ulisses, times voltando do intervalo, o Grêmio segue empatando com o Flamengo 0-0. Mais tarde, 8h30, tem Vasco e Atlético Paranaense, jogo já em andamento. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Santos venceu por 2. Santos venceu por 2-0. O Palmeiras empatou 1-1. Domínio no campo de defesa para ser jogando. Já prende o lance, curtindo novamente no setor de meio de campo. O time do São Paulo tenta descer. Recolhe com o Mendel, faz o break, faz a finta, ele prende a jogada. Placar de 3-1 para o time do Corinthians. 41 minutos de bola rolando. Luan prendeu para o time do São Paulo. Já domina, abre a jogada. Coutinho novamente com toque de bola curto no meio de Dória. Dória para Luan. Luan prendeu no campo intermediário de ataque para Bobadilha. Bobadilha já abre pelo setor de esquerda, campo de ataque do Miro. Mendel pede bola, a bola vem para ele na tabela. Bom lance do Mendel, soltou na linha de fundo. Recomeça novamente, tentou ganhar a jogada. Cauli. A bola sai, escanteio para o time do São Paulo cobrado, mas nada disso está valendo. Vai mexer o Corinthians. Pedro Raul e Labiá por ali. Os dois prontos para entrar em campo. O Bandeira não fortalece, não vira a placa para cá. O Labiá entrou e vai ter que sair. Vai esperar o escanteio. Labiá, tem que esperar o fi. Karma, fi. Tá ansioso o menino para entrar. E ele quer que o Pedro Raul entre. É o Garro quem vai sair. Ele tá entregando a faixa de capitão pro Gustavo Henrique. E aí na vaga dele vem o Labiá. Portanto, sobe a placa ovacionado. Rodrigo Garro com 2 assistências. Ele chega a 7 passes para gol em 8 jogos com o Diniz. Impressionante o número. Na vaga dele o 52, o Labiá. O outro que sai é Yuri Alberto, que agora vai a 9 jogos sem marcar com a camisa do Corinthians. Pedro Raul, 18 já em campo. Escanteio para o time do São Paulo bater. Vem levantamento à frente, escanteio para o time do São Paulo bater. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Vem levantamento dentro da grande área. Pedro Raul é alto. Escanteio para o São Paulo bater. Escanteio cobrado. A bola solta na boca do gol. Vai bater para trás. É contra! Mateuzinho fez contra! Gol do São Paulo aqui na Arena do Corinthians. Mateuzinho contra. Ao invés de deixar a bola passar, ele foi chutar. Na hora que ele chutou, pegou na canela, ela entrou no ângulo alto do Hugo. São Paulo diminui. Agora, São Paulo 2, Corinthians 3, Mateuzinho contra. O detalhe do gol no futebol da Bandeirantes é teu de Isaí. Ô, do Vale. O artilheiro do jogo, 1 lá, 1 cá. Dessa vez contra o Mateuzinho, meio no susto ali, né, com o cruzamento do Cauli. Acaba errando na tentativa, coloca pra dentro do próprio gol, mas foi consolado pelos companheiros, tá com moral. Corinthians 3, o tricolor diminui 2. 3, Corinthians 2 para o São Paulo. E vem para o jogo Pedro Rô, ganha a jogada para Labiá. Labiá vai para a finta novamente. O domínio para o time corintiano, vai para o giro. Tá parado o jogo. Falta do Luan. E o Labiá. E aí, Ronaldo? E aí, Quesada? Que infelicidade, hein, Ronaldo? Não, deixa a bola passar. Aí vou te falar. O Corinthians deu 2 gols hoje aí pro São Paulo, velho. Deixa a bola passar, ele tá sozinho. Isso é desatenção. Final de jogo, tá cansado. Tudo bem, viagem. Mas deixa a bola passar, irmão. Os caras são profissionais, velho. Não é possível. Não tinha ninguém com ele, velho. Ele mete a bola pra dentro do gol. Sozinho. E ninguém falou com ele. Você tá só, cabeçudo. E foi um golaço tão bonito quanto o primeiro. Sem ironia, hein? E domina o Pedro Raul, vem pro toque de bola, mas ele perde a bola como sempre. Agora domina o time do São Paulo, tenta descer. Abertura frente, Mateuzinho ganhou, se soltou para Pedro Raul, que não domina. Não sei porque ele põe o Pedro Raul no time do Corinthians. Bom pro São Paulo, que domina do campo de ataque, tenta descer Arthur. Olha o São Paulo, domina o Arthur, prendeu, soltou na entrada da grande área. A bola é recuada, Hugo pega. Mateuzinho foi na bola do carrinho, Hugo sai para fazer a defesa. É na confiança, né? Ele acabou de fazer o gol contra, mas não quis saber. Ó, mais 6 minutos por aqui. No futebol da Bandeirantes para você. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Olha o Pedro Raul, ele é uma aberração do futebol. Ele não sabe jogar bola, velho. E tava é impressionante, o Pedro Raul não sabe jogar futebol.
Cara, que enganação esse cara, velho. Ele não consegue dominar a bola, ele não ganha de cabeça, ele não faz nada. E essa disputa de corpo, ele era maior do que o jogador de São Paulo, tomou a trombada ainda e quase foi derrubado. Realmente você tem razão. E vem pro jogo, o time do São Paulo tenta descer do campo de ataque, bola foi chuta, frente, chega na marcação, Bidon, ele toca na bola, houve a falta, agora tá parado o jogo. Bidon atingido pelo Wendel. Exatamente, que reclama bastante o Wendel. O Bidon fica acusando como um lance um pouco mais duro. O Daronco marca a falta no campo de defesa do Corinthians. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. E vai mexer o São Paulo. Exatamente, ó, mais uma, o André Silva. Saindo 16, o Bobadilha para a entrada do André Silva com a 17. Vai pra cima o São Paulo. E aí, Quesada? É isso aí, agora é tudo ou nada, perde aí um cara importante no meio-campo e bota mais um atacante para tentar o que seria um empate heróico aqui em Itaquera. Ronaldo. O jogo agora ficou à mercê aí de cair o disjuntor, né? Caiu o disjuntor do time do Corinthians, todo mundo começa a recuar, tenta já pedir o final do jogo e o Daronco meteu mais 6 minutos aí por causa da mudança também, né, Ulisses? E tá certinho o Daronco. Mudança. 6 minutos. Domínio do campo de defesa para ser jogando, vem Rafael. Ele bate à frente no campo de ataque, vem Gustavo Henrique, tenta ganhar a jogada, vem pro toque de bola, o time do Corinthians tenta descer contigo novamente, Ranieri. Rasga pro time corintiano, Luciano chegava. A abertura vem pro meio de campo, domina novamente no toque de bola, o time corintiano viu o toque na mão, o árbitro para. Da lateral pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. E o Bidu é quem está designado para bater, vai a passos lentos, mais devagar do que se só estivesse andando. Corinthians joga contra o relógio, joga a favor do relógio aqui em Itaquera. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. E agora, o pau comeu. Luan e Labiá, não sei em qual idioma, mas estão se jurando os dois jogadores por ali. Muito bem, o Daronco tá ali no meio de campo. Vamos ver o que ele vai fazer. Não tem cabimento isso. O jogador tem que ajudar também, né? Ele vai dar uns 4 minutos. Vai expulsar, você quer ver? Vai dar amarelo. Amarelo. Tá dando amarelo pro Luan e pro Labiá. Pronto. 48 do segundo tempo, o Luan tomou. E o Labiá tomou também. O Zacaria, como é chamado. Também. Certo? Certo. Confirmado o cartão pros dois. Não estava entre os pendurados o Zacaria. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Estamos com 48, vamos chegando já a 49. Lateral foi feito à frente, tenta o toque de bola. O Pedro Raul, velho. Meu Deus do céu. Gente, vou falar um negócio pra vocês. O cara é ruim de bola, velho. É que ele tomou a falta, mas ele ajoelhou, cabeceou pra fora a bola, velho. Ó, vou ter que defender porque tô perto aqui da jogada. O Dória antecipou antes da cabeça dele, colocou a trava da chuteira e mandou pra fora. Então o Pedro Raul engrossa muito, mas dessa vez se salvou, viu? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Levantamento vem à frente do comando de ataque. A falta para o Corinthians bater. Falta cobrada, passa por toda a extensão da grande área. Mateuzinho chega na bola, ganha o lance. Ela vai para fora. Em lateral para o São Paulo. Mateuzinho tá caído, mas já se levanta. Lateral cobrado, domina o time do Corinthians, mas nada disso está valendo. E o Pedro Raul tomou amarelo. Chutou a bola para longe, por isso. Chuto velho do céu. Então fica na frente para ser expulso, que ele expulso ajuda o Corinthians. Pode ter certeza disso. É bola do campo de defesa, vai tentar o toque de bola, levanta a frente do comando de ataque, apertou, tenta ganhar a jogada novamente, recolhe o time do Corinthians, vem para tirar no toque de bola contigo no setor de meio de campo, protege novamente, recolheu, Pedro Raul tentou ganhar, não consegue, a bola volta para Dória, tenta tirar o time do Corinthians, Pedro Raul na frente, ele protege, foi puxado. Tomou a falta, é falta, campo de defesa para o Corinthians bater. Tudo que queria, né? Para deixar o São Paulo longe do gol. Sofreu a falta porque foi tocado pelo Luan. Campo de defesa, o Timão tem a bola. 50 minutos e 20 de bola rolando. É falta pro time do Corinthians, 40 segundos para terminar com os acréscimos, 3-2 pro time do Corinthians. Mateuzinho fez gol contra. E o Corinthians deu o gol também pro São Paulo, né? Na saída de bola errada do time corintiano. Pedro Arrol vem, mata no papo, bola volta com o time do Corinthians, tenta ganhar, não consegue. A bola volta do setor intermediário, vai para cima, aperta de cabeça, ganha o lance o time corintiano. Mateuzinho escora a jogada para o comando de ataque, levantamento foi feito à frente do comando de ataque, protege o time do Corinthians, vem para ganhar a jogada contigo no meio de campo. Bola tocada
errada. Recolhe o time do São Paulo, já tenta descer a abertura na grande área, batida, gol, Hugo pega o chute. André Silva bateu no canto direito, Hugo pegou. O árbitro vai pedir a bola, vai terminar o jogo. Ergue o braço da Aronco, é fim de jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 3, São Paulo 2. E o Corinthians ainda deu 2 gols para o São Paulo. Na Bandeirantes vem aí o Capriotti com apito final. Timão vence. Ranieri, Mateuzinho, Bidon para o Corinthians, Luciano para o São Paulo e Mateuzinho contra para o São Paulo. Na Bandeirantes é você, chega mais Capriotti. Vamos lá, Ulisses! Deu Timão, deu Corinthians no clássico majestoso na Neoquímica Arena. E agora o trabalho da reportagem Bandeirantes em ação. Jogo quente, hein? Jogo pegado, nervoso. Teve de tudo. O apito final hoje vai ser daquele jeito. Mas antes do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vamos lá, rapaziada. É com vocês. Alô, Paulo do Vale. Fala aí, Luiz Fabiani. Capri, vai ficar para ano que vem, porque o São Paulo não vence o Corinthians jogando em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro desde a inauguração do estádio, portanto, vamos a 13 anos com esse jejum. 3 pontos para o Corinthians, fundamentais em uma luta contra o rebaixamento, embora o Santos, adversário direto, tenha vencido o seu confronto contra o Bragantino. O Mateuzinho, apesar do gol contra nos minutos finais, aclamado pelos torcedores próximos ao setor que ele ocupa no campo. Muito alívio por parte do Corinthians, principalmente pela defesa feita pelo Hugo Souza no último lance do jogo. 3 jogos consecutivos para o Corinthians, sem perder para o São Paulo. Todos em Itaquera. Agora vamos observar os personagens do jogo e, claro, o Fernando Diniz no apito final aqui da Bandeirantes, nas entrevistas, na parte interna, nos bastidores aqui de Itaquera. E pelos lados do São Paulo, PDV? O São Paulo, pela primeira vez em um domingo de Dia das Mães, perde para o Corinthians. No 8º encontro entre as duas equipes, no 9º majestoso entre as equipes em Dia das Mães. São Paulo tinha 2 vitórias e 6 empates. Hoje deu Timão. O Caleri tomou cartão amarelo. Foi o 3º dele, não enfrenta o Fluminense. Jogo da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, quarta-feira, tem o Juventude pela Copa do Brasil. São Paulo tem a vantagem, venceu o primeiro jogo 1-0. Agora a partida é no Alfredo Jaconi. E claro que a pressão, que acho que nunca diminuiu, mas aumenta de novo com relação ao técnico Roger Machado, que daqui a pouco fala na Bandeirantes. Capri. Volto com vocês, já no apito final, ouvindo os personagens desta vitória do Corinthians, 3-2 sobre o São Paulo, na Arena do Timão. E antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes. Pro grande Eduardo Fernandes, Luiz Eduardo Fernandes. Alô, Edu, do bar do Luiz Fernandes. Eita, lugar espetacular, maravilhoso. Grande Edu, tá lá na casa do William. Os dois estão ligados aqui na Bandeirantes. O Edu tá comemorando a vitória do Santos, que vai ser destaque também no apito final. Mas pro grande Edu, pro grande William, vamos lá, vamos escolher o melhor em campo, craque Bandeirantes. Vai, Rafael Palmeira. O craque do jogo. Me conta aí, Quesada, quem foi o melhor em campo, o craque Bandeirantes, Quesada? Olha, eu tô aqui numa dúvida entre 4 jogadores. Hoje eu tô muito na dúvida. Se não fosse pela lambança nesse último lance, né? O Mateuzinho fez uma partida realmente incrível aqui. O Ranieri também, né? Se não fosse a lambança do lance do gol, do primeiro gol do São Paulo. Gostei muito do Carrídio, mas eu vou ficar com o Bidon. O Bidon hoje teve uma partida de gente grande, grandíssima aqui em Itaquera. Bidon, além de um golaço que ele fez, o 3º do Corinthians na vitória por 3-2, Ricardo Capriotti. Mais um grande jogo do Bidon, né? Mais um jogaço desse menino que, olha, joga a bola demais. E aí, Ronaldão, me conta aí, quem foi o melhor em campo, craque Bandeirantes, Ronaldo? Capri, eu tô na mesma linha aí do Quesada, porque a gente pode fazer alguns destaques, mas o Bidon foi o cara. O Bidon, a tranquilidade que ele teve dentro da área ali, próxima à área, ver onde estava o Rafael, que é um baita de um goleiro também, com a visão encoberta, e colocar essa bola com a mão pra dentro do gol, porque foi uma pintura do jeito que ele bate na bola. Bateu com muita convicção, de frente pro gol, e depois começou a dominar o meio de campo. A verdade é essa, ele toca a bola, ele apresenta, ele aparece. Muitas vezes, quando o próprio Garro tá sendo ali, tendo dificuldade, não conseguindo segurar muito essa bola, ele encosta, ele faz esse segundo homem para fazer um 2.
E hoje ele teve um trabalho espetacular aqui para fazer essa bola sair da defesa até o ataque. Porque ele sempre encostou, pedindo a bola pro Ranieri. O Ranieri hoje, vou te falar, é um dia para pagar também, mas com um gol de cabeça, né? Então, muito louco o jogo hoje. Então, para mim, o Bidon que se destacou porque, pelo golaço que fez hoje aqui, merece uma placa também. Breno Bidon é o melhor em campo, craque Bandeirantes de Corinthians 3, São Paulo 2 e agora na sequência, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vem aí o apito final para falar muito dessa vitória do Timão. Vamos falar também da vitória do Santos sobre o Bragantino e o empate de Palmeiras e Remo lá no Mangueirão em Belém do Pará. Tudo isso a partir de agora na Bandeirantes. Não saiam daí, vamos juntos e até já! Bandeirantes. Rede Bandeirantes. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com.
Surpreenda sua mãe com carinho e economia no Tenda Atacado. Aproveite os preços especiais de Dia das Mães para surpreender quem você ama e fazer a conta fechar. E para facilitar ainda mais, você parcela suas compras na loja física em até 6 vezes sem juros no cartão Tenda. Em categorias como eletrodomésticos, chocolates, vinhos, perfumaria e muito mais. Aproveite e surpreenda sua mãe hoje mesmo. É Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar. É a Vonder, você tem que usar. É Vonder. Experiência e precisão, é qualidade a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal, é bom trabalhar com Vonder. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Cio. Cio, a líder do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Orgulho e dedicação em cada projeto. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Apito Final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa. Escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, vem para a bola Garro, bandeira na frente da bola assim, autoriza agora, Garro para a cobrança de escanteio para o Corinthians, partiu perto de esquerda, bateu, levantou, no gol, toque! Ranieri! Do Corinthians! Garro no escanteio, Ranieri, ele dá uma casca na bola na entrada da pequena área, junta a trave, ela morde no fundo do gol. Ranieri, 14, a camisa dele. Ranieri, Garro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Estamos chegando a 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada de 38. Sai jogando errado, Hugo. A bola sobrou, Luciano entrou, bateu! Gol do São Paulo! Numa bobeira geral da zaga do time do Corinthians, um erro absurdo do Ranieri, ele deu pro Hugo, deu a bola pra ele, o Ranieri soltou errado, ganhou o lance no meio, a bola sobrou pro Luciano, livre, depois do passe do Bobadilha pra meter no fundo da rede, empatar o jogo. Luciano tira o time do São Paulo, tenta ser jogando, Mateuzinho vem pra pressão, a bola volta novamente com o time do Corinthians, com Carrilho prende no toque de bola contigo no campo de defesa, sai jogando com o Gabriel Paulista, ele abre a jogada para Carrilho, o Corinthians volta a dominar o jogo, já domina do campo de ataque, abre para Mateuzinho deu para Carrilho, para Mateuzinho na direita, já tá na linha de fundo, vem pro cruzamento, fez o corte, o zagueiro escorregou, Mateuzinho dominou, bateu! Mateuzinho! Na
tabela de bola com o Ranieri. Rapidamente ele desceu as costas da marcação. Benzo Dias ergueu a cabeça, cortou. Benzo Dias caiu, ele balançou, puxou pra perna direita na frente do Sabino. O Sabino não chegou, ele quase no bico da pequena área, um pouco atrás. Enche o pé, a bola dá na bochecha. A bola dá na bochecha. A bola dá na bochecha direita da rede, morre no fundo. Lança boa, a bola Bidu. Abriu pro Garro, dominou. Yuri Alberto partiu no meio dos zagueiros. Garro vai pra dentro da grande área. Do outro lado tem Bidon. Ele rolou, deu pra Bidon. Entrada da área. Ajeitou, girou, bateu. Lindo, 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 lindo. Gol! Do Corinthians, Bidon! Salve o Corinthians! Bidon! Dominou, Garro inteligente, passou. Yuri Alberto desceu, a marcação foi chamada para marcá-lo. Os jogadores do São Paulo deixaram o Bidon livre na entrada da área. O Garro foi inteligente, pensou, raciocinou, rolou. O Garro dominou na meia-lua da área, escolheu o canto e meteu o Bidon na cara do gol. O Bidon meteu no canto direito, na bochecha, na bochecha, na bochecha da rede. Bidon! Tem levantamento dentro da grande área. Pedro Val é alto, escanteio para o São Paulo bater, escanteio cobrado. A bola solta na boca do gol, vai bater para trás, é contra! Mateuzinho fez contra! Gol do São Paulo aqui na Arena do Corinthians! Mateuzinho contra! Ao invés de deixar a bola passar, ele foi chutar. Na hora que ele chutou, pegou na canela, ela entrou no ângulo alto do Hugo. São Paulo diminui. Agora, São Paulo 2, Corinthians 3. Mateuzinho contra. O detalhe do gol no futebol da Bandeirantes é teu Tá aí o Ulisses Costa e os 5 gols que fizeram o placar da Arena do Timão. Vitória corintiana 3-2 sobre o São Paulo. E agora no apito final a gente vai falar muito desse jogo, muito do clássico. Daqui a pouquinho tem informações de Remo e Palmeiras e também de Santos e Bragantino. Antes dos treinadores que já vão passar por aqui, não é do Roger Machado que volta a ficar aí pressionado no cargo. Também o Fernando Diniz vai falar. Vamos ouvir os nossos craques, os nossos especialistas. E nós temos uma dupla aqui gigante para deixar você aí por dentro de tudo o que rolou na Arena do Timão. Vitória do Corinthians, eu quero ouvi-los. Vamos lá, Leandro Quesada. Fala, Ronaldo Giovanelli. Fala aí, Ronaldão. Ronaldão? Fala, Capri, eu tô aqui com o Vaguinho aqui, que passou aqui no Camarote Felzone. Opa! E a gente tava confidenciando algumas coisas aqui, como o Corinthians mudou, né, da nossa época e da época de hoje também. A gente tava aqui batendo papo e fazendo a leitura desses jogadores de hoje, né, o que nós vimos aqui hoje, o que eles correm. Muitas vezes correm demais, pensa pouco. No final falta um pouco de oxigênio na cabeça, o cara acaba colocando a bola pra dentro do gol, né, Vaguinho? E foi o que aconteceu com o Matheus hoje. Mas o Corinthians muito bem com o Diniz. O Diniz colocou uma alma nesse time. E uma coisa que o Dorival não conseguia era resgatar alguns jogadores, né? Então hoje aqui teve o resgate de um time, porque ele não conseguia colocar o mesmo time, ele não conseguia repetir a mesma equipe, mesmo com dificuldade, mesmo com cartões. Ele hoje, ele roda o time, mas ele não mexe em muitas peças. Ele coloca, pelo menos, o André estava fora hoje, ele colocou para jogar o Carrijo. Então, com essas mudanças que a gente vê no futebol, e o Dorival demorou para entender como jogar aqui na Arena. E o Diniz consegue jogar com o time na Arena, né, Vaguinho? E aí, manda um abraço pra Rádio Bandeirantes, o Capri tá ouvindo a gente, Vaguinho, um beijo no seu coração. Que emoção, Ronaldo, nossa senhora, muito, muito, muito. Faz tempo que eu não venho aqui, mas eu já ouvi aquilo que eu falei, o time é transformado. Até o Garrilho, né? Garrilho. Que não vinha jogando bem, que não tinha aquela garra. Toque de bola dele é refinado, pegando, buscando. Então o time se transforma. E antes do jogo eu tive a felicidade de falar com o Diniz. Eu falei, olha, eu sou teu fã porque você é o espírito corintiano. Nós somos o espírito corintiano, né? É verdade. Aquela garra. Tem que ter. Né? Tem que ter.
Você é corintiano, aquele espírito de você entrar em campo, de mostrar a tua força, a tua gana, a sua disposição. Isso é o nosso normal, o que falta para o nosso time. Eu estou dizendo mais para frente, o Corinthians vai chegar às finais da Libertadores. E se não for campeão, hein? Vai brigar. Vai brigar pelo menos, né? Eu acho pelo seguinte, porque o time, quando pega um adversário que exige atenção, ele modifica. Ele se transforma, os jogadores mostram o brilho, mostram a qualidade deles, coisa que não aparece contra um time pequeno, parece que eles se curvam, enfraquecem, acho que o jogo é muito fácil. O Corinthians tem que pegar isso, tem que ser esse Corinthians, isso que nós queremos ver. Boa, boa. Vaguinho, a história do Corinthians aqui, Capri, no camarote Fielzone é sempre assim, sempre tem um ídolo passando por aqui, fazendo comentários, a gente aprendendo. Por isso que é gostoso estar aqui, Geraldão Capri. E Romeu, que ataque, hein? Isso, Vaguinho, aí. Geraldão e Romeu, o ataque campeão de 1977. Grande Vaguinho, grande ataque corintiano. É isso, Ronaldão, tá liberado? Obrigado, Capri. Até amanhã no Jogo Aberto. Esperamos vocês todos no Jogo Aberto, que amanhã vai ter uma festa. Vai ser uma festa amanhã no Jogo Aberto, que eu não vou nem te contar, viu? Um abraço, Capri. Bom trabalho. Um abraço, Ronaldão. Valeu. Quesada. Até amanhã, Ronaldo Giovanelli. Conosco aqui no apito final. Agora eu quero te ouvir, Quesada, porque já vem o Paulo do Vale e o Luiz Fabiani. Vamos lá. Como é que foi o jogo aí na Arena do Timão, Quesada? Não, eu queria dizer pra você, guarde bem essa frase que a gente vai explorar amanhã no nosso Esporte em Debate também, né? Com o Pretzel, com o Capelanes. Hoje o Corinthians foi fominha, viu, Capriotti? Time fominha, viu? E vou te explicar por quê pro ouvinte também. Ele quis fazer tudo. Ele fez os 5 gols hoje, o Corinthians. O Corinthians fez os 3 para ele e deu 2 de presente para a equipe do São Paulo. Isso diz muito também a respeito de um São Paulo que veio com a força máxima de momento que ele tinha, né? Não vou nem falar do Lucas Moura, porque o Lucas Moura já tá fora, enfim, não vou contar. O Marcos Antônio é uma perda importantíssima nesse meio-campo e passa muito pelo que aconteceu hoje. O meio-campo do São Paulo foi jantado pelo meio-campo do Corinthians. E o Alan Franco, que é um zagueiro muito mais experiente do que aqueles que hoje, né, estiveram em campo, o Dória e também o Sabino. E aí o Corinthians conseguiu fazer tudo, né? Fez gol a favor, fez gol contra. Até brinquei aqui na transmissão com o Ulisses que o Mateuzinho fez 2 golaços, né? Um a favor e aquele contra já nos estertores da partida, mas o amplo domínio corintiano me chamou muito a atenção e a postura bem retraída, bem reativa do São Paulo buscando o contragolpe. Até que em alguns momentos o São Paulo deu um pouco de trabalho, né? Não vamos esquecer que o Ferreirinha entrou ali pela esquerda, deu um tirambaço e o Hugo fez uma defesaça, isso foi antes do gol corintiano, e teve uma bola nas costas do Bidu também, aos 10 minutos, 7 minutos antes do Corinthians fazer 1-0. Por quê? Porque o Corinthians se lançava muito ao ataque, o Mateuzinho muito pela direita, o Bidu muito na esquerda fazendo 1-2 com o Linga, e aí abria esse espaço que o São Paulo tentou explorar, mas que não conseguiu. E aí a gente vai destacar também a cobertura por esses setores, né? O Gustavo Henrique salvou a pele do Bidu pelo menos umas 2 vezes ainda no primeiro tempo. Aí o Corinthians faz aos 17 com o Ranielli, no primeiro pau, espertíssimo, tinha uma disputa ali com o Luciano preferiu cavar uma falta do que atrapalhar o Ranielli, e aí num cruzamento, num passe quase que de mão perfeito, não é, do Garro, o Ranielli fazia 1-0. Corinthians segurou esse resultado, aí teve essa confusão, né, depois de uns 20 minutos, que foi justamente protagonizado pelo gol do Luciano, numa falha grotesca da saída de jogo da equipe do Corinthians. Eu até fiz essa crítica, porque se o goleiro hoje cada vez mais está participando da construção de jogo, qual é a necessidade do goleiro ficar com a bola parada praticamente dentro do gol e um jogador sair da posição em que ele pode receber o passe para ir buscar até essa bola? Eu estou falando do Ranielli, porque o Ranielli foi buscar essa bola e ao buscar essa bola, ele recebeu a marcação contínua do Bobadilla, que roubou a bola no momento em que ele recebe do Hugo Souza. Bobadilla rouba a bola do Ranielli e passa pro companheiro Luciano fazer o gol. Aí teve aquela confusão, vou passar por cima disso, porque isso atrapalhou tanto o São Paulo como o Corinthians. Aí no segundo tempo
praticamente todo ele do timão. Aos 6 o Corinthians faz com o Mateuzinho, numa jogada belíssima, num 2 com o Carride, um tirambaço sem chance pro Rafael. Aos 12 o Corinthians faz o gol com o Bidon, numa belíssima construção de jogo, Carrídio, Gustavo Henrique, Bidu, Garro inteligente, Yuri puxa a marcação para a área, o Bidon sozinho, pega essa bola e faz um golaço melhor em campo, não é? Dando praticamente ali números finais. Aí no finalzinho o São Paulo tenta reagir, mas reagiu muito mais pela ineficácia corintiana de continuar atacando e por um erro infantil, grotesco ali, né, na cobrança de escanteio. Mateuzinho poderia ter deixado a bola passar, ou cabeceado, foi tentar o chute e fez um autogol, fez um gol contra, um golaço, não é? Dando números finais à partida. O Corinthians foi merecedor, buscou o resultado desde o primeiro instante e sai com o resultado que nesse momento dá aí, né, uma tranquilidade até o próximo duelo do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, né, Capriati, a gente vai trazer a classificação, o Corinthians deixa a zona de rebaixamento. Vamos ver até o final aí, né, dessa rodada, mas enfim, pode dar uma respirada e dormir uma noite tranquila de domingo para segunda-feira com uma vitória importante contra um grande rival e jogando um bom futebol aqui na Zona Leste da capital paulista. Muito bem, Queçada. Então a gente já vai voltar a falar, aprofundar um pouquinho mais também essa análise e a vitória do Corinthians. Deixa eu dar uma passadinha lá com o Paulo do Vale para saber qual é a situação aí, para ouvirmos Roger Machado, que volta a ficar pressionado. Quer dizer, acho que a pressão nunca saiu das costas do Roger, não é, PDV? Mas uma derrota num clássico volta as atenções novamente para o trabalho dele ou não? Ah, com certeza, Capri. Com certeza aumenta sim. E a gente está aguardando aqui o Roger, daqui a pouco ele já deve pintar aqui para a entrevista coletiva na sala de imprensa do adversário aqui, do visitante na Arena do Corinthians, Capri. E o Fabiani, tá com a gente aí, tá ouvindo a gente, Fabiani? Sim, Capri, posicionado na sala de entrevista coletiva do Corinthians no aguardo de Fernando Diniz, que não costuma demorar muito, então posicionado aqui, apostos, assim que ele aparecer, dou um toque e a gente escuta o que tem a dizer o treinador vencedor da noite. Então já nós vamos para tudo isso aí. Eu quero já ir adiantando aqui porque preciso chamar o gabarito do jogo, as notas da partida. Tá pronto aí, ô Queçada? Posso te chamar com as notas, com o gabarito? O chefe já ia mandar uma mensagem para você. Falei, cadê o gabarito? Eu não vou sair daqui. Não vou tirar o pé da Arena do Corinthians se não tiver o gabarito. E hoje o negócio tá apertado aqui, hoje. A gente precisa correr, porque hoje o bicho tá pegando aqui. Hoje tem muita coisa. Vambora. Muita coisa, então vamos lá. Pode subir aí, vamos lá, Rafael Palmeira, o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. E sobe o hino do São Paulo, vai o hino do Tricolor. O Tricolor. Nota do goleiro Rafael, vai Queçada. Rafael, nota 5. Cedric. Muito mal, 5. Dória. 4,5. Sabino. 5. Enzo Dias. 4,5. Saiu para a entrada do Wendel. Sem nota, Capri. A defesa do São Paulo, então, notas baixas, hein? Notas baixas. Meio de campo do Tricolor teve Bobadilha. O melhor do meio campo do São Paulo, né? Ele que roubou aquela bola do gol do Luciano. Nota 6. Saiu para a entrada do André Silva. Sem nota. Danielzinho. Cansou, 5,5. Luan entrou no lugar dele. Sem nota. Arthur. Arthur, nota 5,5. Luciano. Luciano, autor do gol, foi esperto no lance. 6,5. Caleri. Caleri, nota 5,5. Ferreira. Ferreira, nota 5,5. Saiu para a entrada do Cauli. Sem nota. E a nota do técnico Roger Machado? 4,5. Descansou o time na Sul-Americana, botou o time titular hoje e ficou com medo de enfrentar o Corinthians na Zona Leste. 4,5. Merece seguir no cargo de técnico do São Paulo? Se vier outro, não vai resolver a situação do São Paulo. E o São Paulo tem que entender o que ele quer, né? Porque mudar de treinador a cada semana não vai resolver nada. Eu acho que ele deveria seguir, sinceramente. Não acho que o outro virá para melhorar
isso que a gente está vendo aqui. Muito bom, gabaritado o time do São Paulo. Vamos lá, Rafael Palmeiras, sobe o hino do Corinthians, vai, Timão. E a nota do goleiro Hugo Souza. O Hugo Souza falhou no lance, ajudou, né, no erro do Ranieri. Vou dar uma nota 6 pro Hugo, bobeou realmente no lance do gol do São Paulo, o primeiro do São Paulo, 6. Essas saidinhas, saidinhas que mata todo mundo do coração. Mete bico na bola, gente, de vez em quando pode, não é feio dar bicuda não. Faz parte do jogo. Vamos lá então, Mateuzinho. Ia dar 7, mas ele fez o gol contra. Agora fez um golaço a favor também, né? Partida muito boa ofensivamente falando do Mateuzinho. 6,5. Que o Mateuzinho não viu que não tinha ninguém nas costas dele, é só deixar a bola passar. Deixa a bola passar, gente. Não tinha ninguém atrás dele. Perdeu a noção ali, né? De espaço e tal, né? Bom, o cara vai bater na bola pra cobrar lá o escanteio, a falta, o que quer que seja. Dá uma olhadinha pra trás, dá uma sentida. Tem ninguém. Se vier em cima de mim, deixa a bola passar. Mas foi um golaço, vai, Capri, vamos lá. Foi golaço. Até o Ulisses narrou, feio, porque foi contra, entendeu? Mas foi um golaço. Ele fez um golaço a favor e um golaço contra. Gabriel Paulista. 6,5. Gustavo Henrique. Caramba, como tá jogando esse cara, hein? 7. Nossa, tá jogando bola demais. Matheus Bidu. 7. Jogou muita bola o Bidu hoje. Precisa melhorar um pouco defensivamente, mas também se ele for bom em tudo é o novo Roberto Carlos, né? Então 7 pra ele. Ranieri, 7. Ia dar 7,5, mas essa falha eu tirei meio ponto do Hugo, tiro meio ponto dele também, originando o primeiro gol do São Paulo. 7 pro Ranieri. Fez o gol e depois errou no gol do São Paulo da mesma maneira, né? Carrilho. 7, partidaça do Carrilho. Acertou praticamente tudo. Saiu pra entrada do Dieguinho. Sem nota, Capri, pouco pra avaliar. Garro. Partidaça também do Garro, hein? Participou efetivamente de 2 gols, cobrança de escanteio e o passe pro Bidon. 7 pro Garro. Voltou a jogar com o Fernando Diniz esse rapaz, hein? Voltou a jogar. Sim. Efeito Fernando Diniz. Saiu muito aplaudido o Garro e merecidamente. Tá jogando bola de novo o argentino. Saiu para a entrada do Labiá. Labiá Zacarias, sem nota. Lingar. 6,5. Se movimentou bastante com o Yuri lá no ataque. 6,5. Yuri Alberto. Yuri é um leão, né? Faz umas lambanças e tal, tentou uma bicicleta ali, perdeu um outro gol feito, nota 6,5 pro Yuri. Saiu para a entrada de Pedro Raul. Meu pai. Foi disputar uma bola no meio com um jogador que dava metade do tamanho dele, ele conseguiu perder. Sem nota. O Ulisses falou durante a transmissão, eu concordo com ele. O Pedro Raul não é possível que ele seja um jogador de futebol profissional. Não é possível. Ele, não é verdade. Ele não tem nenhum cacuete de jogador de futebol. É impressionante Pedro Raul. Com todo respeito ao rapaz, não é? Ele não tem culpa também. Culpa é quem botou ele para jogar no Corinthians. Talvez ele seja um bom jogador para outras equipes. No Corinthians, ele não tem condição. E toda vez que ele entra, é isso, né? É verdade. Bom, Fernando Diniz, o técnico corintiano. Sem nota. Pô, você esqueceu o Bidon, é que eu deixei o Bidon por último aqui, que é o melhor em campo, né? Esqueci mesmo. Então vai. Vamos lá, Breno Diniz. Bidon. Bidon, vamos lá, Bidon, 7,5, né? Bidon jogou muito. E o Diniz, nota 7 pra ele, pra encerrar o gabarito, Capri. Boa, e pra fechar a nota do árbitro, do Anderson Daronco. Até a lambança lá no finalzinho do primeiro tempo, tava, olha, uma nota 7. Depois ele quis aparecer mais que o jogo, nota 5. Vamos ouvir Fernando Diniz no apito final, 9:19. Vai lá, Paulo do Vale. Vamos lá, Roger falando. Por ordem física, o Ferreirinha não conseguia mais permanecer em campo? Não, no segundo tempo ali, na verdade eu fiz 2, né, conjuntamente, né, foi o Luan e o Cauli, né, pra gente
para a gente ter um jogador mais interno e liberar o Luciano para ser um segundo atacante naquele momento. Né? Então, né, embora a gente tivesse tendo, né, amplitude pelos lados, né, com os pontas, né, com o Ferreira e com o Arthur, naquele momento eu senti que era o momento da gente alterar um pouco, né, a característica do jogo e ter um jogador a mais dentro do meio campo, como eu disse, para ter uma liberação do Luciano mais à frente. Roger, tudo bem aqui atrás? Ô Roger, em Bragança até te perguntei sobre a queda do São Paulo na volta, né, para o segundo tempo. Recentemente contra o Vasco também, São Paulo demonstrou um primeiro tempo muito superior a um segundo tempo e hoje novamente. Por que você acha que isso tem acontecido ultimamente? São fatos que se repetiram, né, em jogos importantes. Né, a gente não voltou com o mesmo nível de atenção que acabamos a primeira etapa e isso nos custou esses pontos importantes que você frisou aí, né? Hoje, com 10 minutos do segundo tempo, né, a gente cedeu, na verdade, 2 oportunidades para o Corinthians. Né, o terceiro gol, né, foi uma bola na nossa mão e a gente errou um passe e acabou expondo a defesa. Né, e no segundo gol, né, teve 2 de lado do campo que também foi superado e depois um escorregão do Ferreira que acabou impedindo uma cobertura melhor feita. Né, são pontos, sim, que a gente tem que corrigir, né, porque o primeiro gol aconteceu também ali nos primeiros 15 minutos, que a gente sabe que todo time como mandante vai pressionar e a gente tem que saber usar o que a gente planejou. Né, que foi, no primeiro momento, ali até os 10, 15 minutos, tivemos boas bolas em profundidade, que nos deu campo também, que era uma das estratégias em função da linha mais alta do Corinthians. Né? Mas esses primeiros tempos, o primeiro tempo do início de jogo e o segundo tempo, sim, a gente precisa voltar mais concentrado, né, para não oferecer o que o adversário deseja. Oi, Roger, boa noite. Janice de Castro, estamos ao vivo no Mesa Redonda da TV Gazeta. Eu queria a sua análise sobre o clássico, né? Bem movimentado, teve expulsão, teve confusão. Qual o ponto positivo do São Paulo você conseguiria destacar nessa noite? E o que mais te preocupou hoje, né? Lembrando que o São Paulo só tem uma vitória nos últimos 5 jogos do Brasileiro. Claro que isso deve estar te preocupando bastante. O que me preocupou, na verdade, foi os momentos que a gente saiu do jogo, né, não apenas, né, pela qualidade do adversário, mas que nós cedemos, né, a bola para o adversário, ou não cuidando bem da bola, ou cometendo erros, né, que nesse nível de jogo você não pode cometer, né, diante do adversário que joga em casa, na frente do seu torcedor, que vai pressionar por essas bolas. Né. Então foram poucos momentos que a gente conseguiu, entre as ações do nosso adversário, como eu disse, alcançar as costas do adversário, né, finalizar gol, um segundo tempo em que a gente muito cedo tomou 2 gols, isso dá ao adversário confiança, né, e as mudanças foram feitas para que a gente conseguisse ter um melhor equilíbrio. Né. Penso que em algum momento, né, ficou perigoso o jogo, né, mas o resultado de 3-2, né, mostra que talvez nós não merecêssemos melhor sorte na partida, porque, né, em função de erros que tivemos e que o adversário soube aproveitar bem. Roger, boa noite. Qual foi a avaliação de vocês para que o Mike passasse a fazer atividades à parte? E aproveitando, você vê alguma chance ainda do Arboleda voltar a ser relacionado? Então, com relação ao Mike, uma decisão conjunta, né, entre comissão técnica e direção, né, à medida que, né, desde quando eu cheguei aqui, eu tenho conversado com o Mike, né, que ele precisava evoluir nos treinos, né, para que ele se colocasse na condição dos outros jogadores da posição, e esse movimento foi para que ele pudesse alcançar esse nível. Né. Com relação ao Arboleda, ainda é uma questão ainda que está a nível de direção. Né? O Arboleda é um atleta do clube, né? Manifestou os seus desejos todos que nós sabemos, se ausentou durante muito tempo, está no momento de recondicionamento, mas ainda não chegou o momento, né, para que esse assunto venha para a parte técnica. Onde acontecer, claro que, né, como atleta do clube, né,
no futuro, né, quem sabe, né, o Arboleda possa estar nos ajudando, mas esse momento não é uma decisão minha. Roger, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Acho que a leitura geral do torcedor é que o jogo deu uma chance para o São Paulo na primeira etapa, depois que o São Paulo sofre 1-0 com um gol, né, que foi dado pelo Ranieri no erro individual. Então, em cima disso, queria entender de você o que você avaliou desse time na primeira etapa, especialmente no meio de campo, e a sua não alteração, né? Você foi mexer com 24 minutos. Era uma satisfação com o que você vinha em campo e você entende que você, hoje, talvez por essa leitura, desperdiçou uma oportunidade? Sim, o gol que nos foi dado, como você disse, foi uma pressão alta. Na verdade, não foi dado, foi um erro motivado por uma pressão nossa do adversário, né? Então, esse erro foi forçado, né, por uma pressão dentro do campo de ataque, né? E com relação às mexidas tardias ou não, foi um momento, né, que, como treinador, eu entendia, né, que deveria fazer, né, colocar as opções diferentes em campo naquela etapa. Por vezes isso pode acontecer com 10 minutos, com 20, né, mas naquele momento eu também via que, né, fazer uma mudança poderia tornar o jogo mais perigoso, né, e por isso eu esperei um pouco mais para tomar a decisão de mexer. Roger, Alexandre Salvador, Canal 3 Zagueiros. Queria te perguntar em relação à formação inicial. Você hoje opta pelo Ferreirinha ao invés do Cauli, que tinha sido o jogador usado nas últimas partidas com o time titular. Queria entender se você tiver todos os jogadores em condição, se você ter essa formação de hoje contra o Juventude ou volta para o sistema anterior? Então, a utilização do Ferreira hoje foi para que a gente buscasse conseguir o que nós conseguimos, né, com o Ferreira logo no primeiro momento, as buscas de profundidade às costas de um Corinthians que a gente sabia que ia jogar mais alto, né, e a gente poderia, né, com os laterais marcando muito próximo, né, alcançar as costas em velocidade, como os buscamos algumas vezes. Né, a escalação foi pela estratégia do jogo, né, por entender que trazendo o Luciano para compor o meio, né, num 2-3-1 ali a gente equilibraria um pouco o setor e poderia ter velocidade às costas com ele, com o Arthur, como a gente conseguiu ensaiar algumas jogadas, né, o do Ferreira foi finalizada, a do Arthur foi bem bloqueada já dentro da grande área, até mesmo o Caleri teve oportunidade em busca de profundidade. Foi a estratégia em função do posicionamento do adversário, né, que ela pode se repetir ou não, né, de acordo com o que a gente entenda que o adversário vai nos dar dificuldade e espaços e oportunidades que a gente possa criar. Roger, tudo bem? Boa noite. Qual que é o plano para a Copa do Brasil em relação ao que você fez da Sul-Americana? Dá para todo mundo esticar um pouco a corda e de repente buscar uma vaga que financeiramente é importante? Ou você vai ter você tem aí de informação por parte da tua área técnica que segurar alguns jogadores quarta-feira em Caxias? Não, a gestão da utilização dos jogadores no último jogo da Sul-Americana foi pensando justamente nesses eventos logo em seguida do outro, né, que era o jogo do Campeonato Brasileiro, o Clássico, e a Copa do Brasil. Né, ainda hoje eu não tenho essa resposta. Né, amanhã, né, na representação, com a reavaliação dos atletas, para entender como é que foi o desgaste deles no jogo, né, a gente vai organizar para quarta, mas a intenção é que a gente pudesse repetir pelo menos a escalação nesses dois jogos muito importantes, como você frisou, né, a Copa do Brasil, além de um título importante, a gente sabe que financeiramente também é importante para o clube. Roger, boa noite, Ícaro da Rádio Futebol. Queria te perguntar, na sua avaliação, onde você acha que a estratégia do São Paulo possa não ter dado errado aqui na Neoquímica Arena, se foi no meio-campo não tão povoado assim, ou se você, em algumas fases do jogo, em determinado momento, o Corinthians parecia ter superioridade numérica em todos os campos, em todos os lugares do campo, e se você faria alguma coisa de diferente na sua escalação, ou se com o que você tinha disponível era esse o melhor? Eu vejo que o primeiro gol do Corinthians saiu de um gol de bola parada, né, em algumas oportunidades que a gente não cuidou bem da bola, devolveu muito rápido para o Corinthians, né, e teve ali uma sequência de 4, 5 escanteios. Né, o segundo gol saiu de uma tabela de 1-2, né, no lateral do campo, não diz respeito a ter o meio preenchido não, ela não aconteceu pelo meio, né.
né, e não foi resultado de uma superioridade no centro, porque a superioridade do Diniz ela é muito lateral, né, enchendo o lado do campo buscando essa superioridade que você frisou. Né, e infelizmente o terceiro gol foi um erro de passe numa saída de bola parada, né, do nosso time, né, que no erro de passe tirou os nossos dois, né, volantes da frente da defesa, né, e que no prosseguimento da jogada não deu condição da gente conseguir cobrir, porque os dois jogadores que fariam esse papel ficaram na frente da linha da bola em função desse erro. Né, então, assim, em clássicos é muito difícil você cometer erros que o adversário com qualidade, jogando dentro de casa, minimamente vai se aproveitar. Né, se você me pergunta se eu faria alguma coisa diferente, nesse momento eu não imagino, né, o que eu poderia fazer, colocar mais um homem de meio, né, para buscar preencher o meio, mas, minha opinião, pode até ter passado, né, pela perda, né, em algum momento do meio campo, mas o início dela não foi no meio. O início foi a partir do lado e a superioridade, né, que o Diniz quer do lado. Né, por isso que a gente não conseguiu encaixar o jogo, né, com exceção, né, das bolas em profundidade, né, algumas boas triangulações com a manutenção da posse, jogadas de cruzamento, né, mas não foi suficiente para que a gente pudesse ter sorte de melhorar o jogo. Né. A gente sai muito triste, decepcionado, imagino que o torcedor também. Né, mas agora sofrer com essa derrota e entender que, né, a gente volta novamente, mais um degrau de pressão novamente, e quarta-feira a gente tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil e a gente tem que estar bem pronto para enfrentar um adversário para classificar. Roger, boa noite. O Wilson do GE. Eu queria que você explicasse um pouco uma posição que ainda está um pouco incerta no São Paulo, né, que é a lateral esquerda. Porque o que te motivou a escalar o Enzo Dias no lugar do Wendel, que vinha fazendo outras partidas como titular, e explicar um pouco no contexto do jogo de hoje, 2 gols saíram nas costas dos laterais, né? E um deles o Ferreira, que está marcando o Mateuzinho. Para explicar também o que aconteceu naquele lance, qual que era a estratégia nessas jogadas dos pontas do Corinthians. Os lados do campo eles são marcados pelos laterais, pelos pontas, né? Com exceção da jogada que se desenrolou e aconteceu o gol, taticamente não tinha nada de errado, digamos assim, na jogada, né? Foi uma perda de duelo no lado do campo. Desculpa, qual era a outra? Então o Enzo no lugar do Wendel, né, para esse jogo foi para que a gente tivesse uma linha mais sólida, justamente por eu estar colocando um Ferreira mais aberto, né, como um ponta, e o Wendel dá uma ação mais ofensiva, mas o Enzo te dá uma proteção defensiva melhor, né? Então foi pelo equilíbrio de forças, né, do time, à medida que ia ter jogadores bastante ofensivos na linha da frente. Roger, boa noite, João Neves na rede oficial. O jogo de hoje era visto não só pela torcida, mas pelos jogadores também como um jogo muito importante para a virada de chave. O São Paulo tinha um resultado na mão contra o Bahia, pela ausência dos jogadores em campo também acabou não conseguindo a vitória, contra o Higgins fora de casa um time modificado, não consegue a vitória e agora novamente não consegue a vitória. Na sua visão, o que está faltando para esse time encaixar? Qual é o clique que está faltando para o São Paulo virar e se na partida contra o Juventude você se sente muito pressionado? Eu penso que a gente está entre os primeiros colocados da competição. O Campeonato Brasileiro, né, é um campeonato que você vai ter momentos de instabilidade, né, e sempre a motivação é que a gente consiga encontrar um equilíbrio, né, não que determinado jogo deva ser uma virada de chave, mas que a cada jogo você consiga evoluir. Né, o jogo contra o Bahia, penso que a gente conseguiu ter uma boa evolução, conseguimos ver muito do que a gente produz nos treinamentos, foram para campos, e hoje a gente deu um passo atrás, né, com um adversário diferente, com umas virtudes diferentes e que nos ofereceram dificuldades diferentes. Né, a gente reunir essas informações, trabalhar para corrigir esses erros de hoje, né, que alguns deles foram coletivos, outros foram individuais, né, reagrupar e quarta-feira de novo
buscar essa classificação fora de casa. Né? Se eu me sinto pressionado, né? Eu não me sinto pressionado, mas eu sei que eu estou pressionado desde de quando eu cheguei aqui, né? Ou melhor, antes de eu chegar aqui. Né? Então, né, esses 2 meses eles têm sido de concentração diária, né, em busca de melhoras, né, e para mostrar o futebol que o torcedor de São Paulo deseja que o time mostre, né, com mais regularidade nos jogos, para ter essa menor instabilidade numa competição que ela vai por vezes te pregar algumas situações que fogem ao teu controle. Roger, boa noite. Antônio Vinícius, Auriveira de Brasil. O São Paulo ainda tem uma sequência de jogos até a pausa para a Copa do Mundo, né, entre Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Nesse momento o time ainda está no G4 da competição. A minha pergunta é, na sua avaliação, na avaliação da comissão técnica, qual que é o objetivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro até a pausa para a Copa do Mundo? É se manter no G4, é subir o mais alto na tabela possível? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A manutenção, até a parada para a Copa, a manutenção do G4 com possibilidade de escalar a tabela, né? Se classificar na Copa do Brasil, né? E ver a classificação, a Sul-Americana também encaminhada. Né? Esse é o nosso objetivo até esse momento. Né? Ainda restam aí alguns jogos em sequência, jogos difíceis, né? Mas esse grupo, né, sempre respondeu bem, né, nessas adversidades. Né? Eu tenho certeza que não vai ser diferente agora. Muito bem, aí o Roger Machado, técnico do São Paulo, falando aí na entrevista coletiva depois da derrota para o Corinthians por 3-2. O que te pareceu aí o Roger? Parece que tá tranquilo, firme, mas vai vir pressão sobre ele, hein, Quesada? Tá tranquilo até demais, né? Respondeu as perguntas, enfim. Sempre tem alguma explicação para as questões táticas, a gente pode discordar de uma ou outra coisa, tal. E ficou um pouco ofendido com a questão a respeito do gol que o Corinthians praticamente deu ao São Paulo. Claro que também tem mérito do Bobadilla, que seguiu ali o jogador do Corinthians, que estava no lance, né, justamente o autor do gol do Corinthians, o Ranielli, que foi buscar a bola com o goleiro Hugo Souza. Né? Claro que tem o mérito também, mas era um gol que poderia ter sido evitado do lado do Corinthians. E aí um time que estava ligado naquele momento na marcação, se fosse um outro time, talvez não tivesse chegado a um empate, né? Também a gente não vai dizer que tudo é flor aqui do lado do São Paulo, né? Mas não tá tudo estragado, tudo arrebentado. São Paulo ainda conseguiu buscar um empate, né? Mas hoje um time bem retraído, com uma postura muito clara de jogar só no contragolpe, um contragolpe que o Corinthians não deu, principalmente no segundo tempo aqui na Arena Corinthians. Capriotti. É isso aí, estamos aguardando o Fernando Diniz, já o treinador do Corinthians fala aqui no apito final, vai trazer muito mais para você nesse apito final da Bandeirantes de Corinthians 3, São Paulo 2. Daqui a pouquinho tudo da vitória do Santos sobre o Bragantino e o empate de Palmeiras e Remo. E o Flamengo que vai vencendo o Grêmio lá. Acabou o jogo lá em Porto Alegre, ô Agrela? Grêmio e Flamengo? Acabou, Capri. Gol de Carrascal. O Flamengo vence o Grêmio por 1-0 fora de casa e com isso, viu, Capri, encosta no Verdão, no Palmeiras, na tabela de classificação. Agora o Flamengo tem 30 pontos contra 34 do Palmeiras, com um jogo a menos contra o Mirassol. Então, pressão para cima do Verdão com essa vitória do Flamengo sobre o Grêmio. E o Vasco vai vencendo o Atlético Paranaense 1-0 jogando em São Januário. Vai ficar quente aí a briga pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero falar com você sobre Soccer Hospitality, porque nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço premium, open bar e open food, conforto e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, meu amigo. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br, soccerhospitality.com.br. Atenção, 9h38, te dá tempo de eu ir para um intervalo rapidíssimo aqui, 3 minutinhos. Na volta, vamos ver se o Fernando Diniz já estará disponível aí para falar na entrevista coletiva do Timão. A gente já volta com o apito final. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Futebol sul-americano na Bandeirantes.
Oferecimento Mafre. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro. Só vai. Você sabia que o maior artilheiro da história da Copa Libertadores é equatoriano? Alberto Spencer foi para a rede 54 vezes entre 1960 e 1972, principalmente jogando pela equipe uruguaia do Peñarol. Já entre os brasileiros, o líder neste quesito ainda está em atividade. Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, que já marcou 31 vezes com as camisas de Flamengo e do Santos. Aproveite a oferta Só Vai Week Mafre. Entre os dias 4 e 15 de maio, descontos de até 20% nos seguros residencial, vida, empresarial, agro e em consórcios. Além de condições especiais em seguro alto para carro, moto ou caminhão. Chegou a hora de realizar seus planos e ir mais longe com a companhia da Mafre. Só vai, fale com seu corretor. Mafre está com você aonde você for. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. De ferramentas manuais aos equipamentos mais robustos e de alto desempenho, a Wonder entrega alta durabilidade, performance superior e rigor técnico incomparável para sua obra, oficina ou indústria. Somos a Wonder, o melhor e mais completo mix de ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos do Brasil. Seja qual for o seu trabalho, conte sempre com a gente. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Arrabbiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final.
Quintinal vai marcar 9h45, hora oficial do Brasil. Alô, Luiz Fabiani, cadê o Fernando Diniz, Fabiani? Olha, Capri, eu espero que no vestiário, viu? Porque estamos no aguardo aqui do técnico do Corinthians sem movimentação, nem de assessores, de profissionais do Corinthians. Não costuma demorar, mas hoje está demorando bastante, 1 hora desde o apito final e sem sinal do técnico do Corinthians por aqui. Assim que ele aparecer, eu trago para a programação da Bandeirantes. Combinado. Então estamos te aguardando aí. Assim que surgir aí, a gente vai ouvir o Fernando Diniz. Ô, Quesada, tava me lembrando aqui, Sim, não é? Que um dos motivos aí da queda do Crespo, do Hernan Crespo no comando do São Paulo como treinador, muita gente ficou brava com o Crespo quando ele disse que a missão do São Paulo era marcar 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas pelo que eu tô vendo aqui, acho que não estava de todo errado o Crespo não, hein? Porque o São Paulo no Brasileiro deu uma estacionada, deu uma parada aí. E acho que, claro, com 24 pontos na 4ª posição, o São Paulo não corre risco de rebaixamento. Mas se continuar nessa toada aí, São Paulo vai ser difícil se manter entre os 4 primeiros aí do Brasileiro, hein? Era a minha previsão, né? Que ele não... Bom, primeiro, antes de tudo, antes do campeonato começar, eu nunca coloquei o São Paulo para ser G4 ou G6. E ele tá fazendo uma campanha que, para mim, é surpreendente. Para mim, né? Agora, o São Paulo, nos últimos anos, tem sido assim. Ou ele faz uma parte do campeonato muito ruim e depois ele se recupera. Geralmente ele tem feito isso, né? Ele se recupera numa reta final, aí ele consegue fazer uma reta final boa. Ou nesse ano que ele começou muito bem, mas já começa a dar sinais de que não vai suportar, não é, o que vem pela frente. Estamos falando ainda de uma reta final de primeiro turno e depois da parada da Copa retoma-se, certo, que abriu o Campeonato Brasileiro para todo o segundo tempo. Pois não? Antes da coletiva, um pronunciamento do Marcelo Paz. Por aqui, executivo de futebol do Corinthians, ele vai chamar a palavra. Daqui a pouco o Fernando Diniz, Marcelo Paz vai se posicionando aqui, já vai começar a falar. Vai sentando na cadeira o executivo de futebol do Corinthians. Vai conceder pronunciamento. Vamos lá. Bem, boa noite a todos e todas. Infelizmente a gente vai falar novamente sobre a arbitragem, mas eu acho importante a gente pontuar hoje, principalmente porque nós ganhamos o jogo, né? Então a fala não é uma situação porque perdeu o jogo, porque foi prejudicado, porque não ganhou, mas sim por uma questão de, acho que até didática, né? Do lance que aconteceu hoje, o lance do Bobadilha, do São Paulo, que foi avaliado, chamado pelo VAR, para avaliar como gesto obsceno, ato obsceno, e todo mundo sabe que o Corinthians foi punido, né, com 2 jogadores em jogos diferentes, por um gesto obsceno. E aí a justificativa foi que não tocou, né, na área genital. Eu acho que isso não é a característica do gesto obsceno. Nós vamos imaginar aquele mesmo gesto numa praça pública, num restaurante, seria ofensivo às pessoas que estão lá. Então, se não cabe fora do futebol, não cabe dentro do futebol. E aí a questão é muito prática. Acho que até uma questão didática que tem que se avaliar, a comissão de arbitragem. Eu entendo que esse tema futebol é interessante, que é um tema novo, né? Um tema novo. Quantos anos existe o futebol e esse tema surgiu agora em mais evidência e talvez não tenha ainda a compreensão exata de como agir. Eu acredito que por isso o Daron, que é um árbitro experiente, tem todo o meu respeito, acho que até a arbitragem dele como um todo não foi ruim na partida de hoje, mas esse lance específico a gente não pode deixar passar, porque nós somos punidos recentemente, 2 vezes. E ou pode fazer aquilo no futebol, ou pode fazer, ou a arbitragem errou. Não tem meio termo. Certo? Então amanhã, na reunião, que estaremos presentes como sempre, ou a comissão de arbitragem reconhece que houve um erro, e ok, erros acontecem, principalmente num tema novo. Ou então está liberado fazer aquilo. Esse é o ponto que a gente traz aqui, com muito respeito, mas querendo uma resposta, querendo uma definição para o bem do futebol. Para que situações como essa fiquem bem claras o que pode fazer e o que não pode fazer. Já está claro, né, os 2 jogadores do Corinthians que fizeram gestos obscenos foram sumariamente expulsos, punidos e ok. O caso de hoje se entendeu que não era um gesto obsceno. Então, ou houve um erro ou está permitido fazer o que o Bobadilha fez. Então essa é a nossa fala. Agradeço a atenção de todos.
E faço essa fala também até para que o professor, na sua entrevista, fique mais focado na parte técnica, tática, comportamental, sequência de jogos. O ponto de vista de arbitragem do Corinthians já está dado a opinião aqui nessa fala, tá bom? Muito obrigado a todos e todas mais uma vez. Marcelo Paes Obrigado, aqui, Capri, Marcelo. concedeu o breve Vamos pronunciamento. Fernando Diniz vai subindo por aqui para iniciar a entrevista coletiva, substituição agora na sala de entrevistas coletivas. Vamos ter 15 minutos de conversa. Fernando Diniz vai se posicionando por ali para iniciar o papo com nós jornalistas. Vamos lá. Diniz, boa noite. Luiz Fabiani da Bandeirantes. O Marcelo já trouxe o pronunciamento do clube quanto à arbitragem. Eu gostaria de entrar no mérito comportamental. O Corinthians, pouco antes do intervalo, ele toma um gol num erro individual do Ranieri, ou como de outra forma que você pode interpretar. Não quero entrar no mérito se tem que sair curto ou não, acho que você já respondeu isso muitas vezes na sua carreira. Eu queria entender como foi o intervalo para você tentar extrair mais confiança do Ranieri para voltar e fazer o segundo tempo que fez, como ele se apresentou emocionalmente depois desse erro e qual foi o seu papel nisso no intervalo. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Muito boa a tua pergunta. Boa mesmo. Parabéns. A gente, para nunca errar, ali sair jogando, só se a gente não fizer, né? E foi um erro do Ranieri, mas ele não é um erro tipo de erro que eu condeno no futebol. Eu condeno a falta de vontade, que o Ranieri nunca falta de coragem para fazer as coisas. Ele foi corajoso para tentar fazer, e um erro que aprende com o erro. Então, isso eles sabem que comigo não é um erro que, muito pelo contrário, eu estimulei o time a jogar, a gente tinha feito um ótimo primeiro tempo, e é um erro que em treinamentos, em jogos, ele nunca tinha cometido aquele erro. E quando você comete esse tipo de erro, ele não é para inibir o jogador, é para ele aprender que aquele lance é um lance mais difícil da bola entrar e o lance por dentro, que a gente sempre fala para evitar o passe frontal, só dar esse passe mais frontal quando está muito escancarado e com uma margem de segurança alta. Mas quando tem os erros, como teve do Ranieri, independente do resultado do jogo, que teve vezes da minha carreira que a gente errou e empatou, perdeu. Eu acho que vale mais a confiança que ele teve para fazer, a coragem para fazer, e da minha parte, obviamente que a gente não quer que erre, mas a gente, para não errar nunca, não fazer nunca. É saber fazer. Eu acho que o time soube variar, a gente fez muita bola longa, fez bola curta, e a gente jogou muito bem, muito por conta também, tanto hoje como contra o Santa Fé, o time está dominando cada vez mais a primeira fase de construção. Então, o time da minha parte no intervalo em relação a esse jogo, a esse gol que a gente tomou, foi um estímulo a mais para a gente não se acovardar e, ao contrário, a gente se expor ainda mais, jogar com a confiança, com a coragem que eles têm para fazer nos treinamentos e passar a fazer nos jogos. Eu acho que isso também foi a vitória do Corinthians hoje teve muito mérito por conta de ter tido essa coragem. E você viu que o Ranieri fez um ótimo segundo tempo. Diniz, aqui, tudo bem? Marco Belo, Rádio TMC. Durante a semana houve uma discussão sobre você poupar ou não poupar atletas na Colômbia, porque tinha um clássico no domingo, você colocou praticamente os titulares lá e praticamente os titulares aqui hoje, né? Eu já te fiz uma pergunta uma vez sobre você repetir a escalação, você já respondeu. Agora eu queria que você falasse como que é essa sua decisão, se você conversa individualmente com cada atleta, pergunta se está bem, se quer jogar, porque houve muita aplicação tática na Colômbia e muita aplicação tática hoje contra o São Paulo. Não foi só repetir os jogadores foram muito bem, correram bastante. Se você conversa individualmente com cada um, como é que é essa sua relação com eles em relação à repetição? Obrigado. Então, outra pergunta muito boa. Parabéns também. Porque, no fundo, para a gente acertar mais, a gente tem que reunir o maior número de argumentos possíveis de áreas diferentes. Então, tem a área da fisiologia, a área do departamento médico, tem a área técnica, tem a área tática, e a principal é o jogador, a sensibilidade do jogador. Então, no fundo, quem me ajuda a definir e seguir, repetir times quando eu acho que é possível, são os jogadores. No final das contas, os jogadores, eu acho que o jogador
não vai conseguir, ele dá um feedback negativo, eu penso sempre, ouço e penso em poupar esse ou aquele. E em alguns casos, parte da minha sensibilidade, eu achar que foi demais. Por exemplo, depois do jogo do Vitória, eu achei que o time acusou mais cansaço, o jogo do Vitória. E talvez naquele jogo, talvez tenha mudado uma outra peça, talvez, né? Mas depois que acontece, fica mais fácil. Mas para esse jogo especificamente, eu estava muito seguro, porque a gente, embora a viagem tenha sido muito desgastante, a gente tinha um dia a mais e a gente praticamente foi recuperando os jogadores de quarta-feira até hoje. E eles conseguiram chegar bem inteiros. Os jogadores são muito dedicados do Corinthians. Isso é uma coisa digna de nota. A gente, quando tem que fazer concentração, que nem para a Colômbia, a gente saiu para jogar contra o Mirassol no sábado de manhã. E eles voltaram para casa na quinta-feira, praticamente iniciando a tarde. E a gente se concentrou depois do Mirassol no próprio clube, a gente viajou 2 dias antes. E os jogadores, e ninguém questionou. Muito pelo contrário, os jogadores têm uma consciência muito grande. E ontem, todo mundo estava no processo de recuperação, ontem a maioria dos jogadores estavam fazendo gelo, à noite, banheira de gelo, para hoje estarem inteiros para jogar. Então o nível de comprometimento desses jogadores, ele é exemplar. Diniz, aqui no fundo, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Até aproveitando esse gancho que você fala sobre o nível de comprometimento dos jogadores na preparação, mas durante os jogos é quase impossível você manter 100% de atenção ou de manter o nível lá em cima, porque o adversário também joga, também tem os seus méritos e tudo mais. Os gols que o Corinthians toma hoje podem ter a ver com talvez um momento de baixar a guarda em determinados momentos, na saída de bola ou numa cobrança de escanteio, quando o time está muito bem, a torcida estava gritando olé, mas aí toma esses gols e aí pode talvez mudar o rumo de uma partida como a de hoje? Eu acho que pode ser, é uma hipótese que pode ser levantada. E é uma coisa que o time vai aprendendo com o que acontece nos jogos. Acho que a gente talvez tenha tido, talvez não seja isso, mas é uma coisa que a gente pode colocar aí na equação e ver se faz sentido ou não. E a gente vai saber isso conversando com os jogadores e avaliando treino e jogo, para ver se isso é uma coisa que vai se repetir, né, novamente. Mas eu acho que o time, ele, quando fez o terceiro gol, ele não baixou não, sabe? Ele foi muito agressivo, a gente teve chance de fazer o quarto gol, o quinto gol. No fundo, hoje, se você for avaliar mesmo na partida, a gente criou praticamente todas as chances que teve no jogo, porque o gol do São Paulo foi um gol contra, o segundo gol, e o primeiro gol foi uma bola que a gente acabou entregando na saída. A gente foi muito sólido de novo defensivamente. Era um jogo que, da maneira que aconteceram os gols, eles eram totalmente evitáveis. E o time teve uma produção ofensiva muito boa. E defensivamente o time foi bem novamente. O time vai bem defensivamente o nosso. Não é só porque quando não toma gol, é quando oferece poucas chances ao adversário. Hoje o Hugo foi muito pouco exigido. Diniz, boa noite. Vitor Chicaroli do GE. Recentemente você elogiou bastante o Yuri Alberto, né? Mas eu queria que você falasse o que está faltando para o Yuri Alberto fazer gols, porque ainda assim ele participa muito com assistência, com movimentação, dá profundidade ao time, a entrega nem precisa falar, mas são 9 jogos sem marcar, uma das maiores sequências desde que ele chegou ao Corinthians. Eu queria saber de você o que está faltando para o Yuri Alberto voltar a marcar, o Diniz. Obrigado. É difícil responder essa pergunta. Eu defendo ele de novo. Ele é fundamental para tudo que está acontecendo o time desde a minha chegada. Ele faz muita coisa para o time. Ele dá assistência, ele corre, ele tromba no zagueiro, ele dá calcanhar, ele faz tudo. De fato, está faltando o gol. Mas acredito que está perto de acontecer. E perto de acontecer e ter uma sequência de gols que ele vai conseguir marcar. Para mim, uma questão de tempo. Diniz, aqui, boa noite. Henrique Vigliotti, Central do Timão. Diniz, você já falou sobre a questão do Yuri, sobre alguns outros atletas, e eu queria que você falasse sobre 3 atletas especificamente que, atuando juntos, vêm sendo peças importantes, que são Breno Bidon, Rodrigo Garro e Jess Lingard, que tem se alternado muito de função. Queria que você falasse um pouco desse funcionamento, desse trio ofensivo que hoje Garro conseguiu as assistências, Breno Bidon um gol e Lingard mais uma boa atuação. Não, são 3 jogadores que têm muito talento. Um bem experiente, um na meia-idade e um garoto. Mas que eles jogam muito bem quando eles se aproximam em combinação. E eu estou fazendo de tudo para aproveitar o talento que eles têm. E tem dado certo.
E eu quero falar de um jogador especificamente que quase, desde que eu estou aqui, ninguém falou dele em nenhuma entrevista, que é o Gabriel Paulista, que está sendo um dos jogadores mais regulares do time, tanto para defender como para ajudar na construção. Ele é um jogador muito importante para a gente. Ele está sendo um jogador que dá um equilíbrio defensivo muito bom e está sendo também muito importante na primeira fase de construção. Diniz aqui, ó, Matheus Pujoli, Portal Meu Timão. Queria que você comentasse um pouco sobre o Carrijo. Depois de algum tempo ele voltou a ter uma alta minutagem, né? A última vez que tinha jogado tanto assim foi contra o Vitória no Estadão. E hoje ele foi aplaudido pela torcida, muito elogiado também nas redes sociais. Queria que você comentasse um pouco sobre esse atleta e também projetasse uma sequência sobre daqui para frente com ele no time. Vai jogar mais? É um reserva que vai entrar em mais jogos? Como é que você avalia o Carrijo? Acho que nunca considerei o Carrijo um reserva, e os jogadores estão entrando, nem o Carlos César, nem o Dieguinho. Eu acho que todos têm que se sentir parte importante e jogador titular. O Carrijo é um jogador que eu gosto muito, acompanho o Carrijo já faz um tempo, fomos adversários Brasil e Peru, lá em Lima. Desde quando ele chegou no Corinthians, ele foi um dos jogadores muito importantes para as conquistas que o Corinthians teve, primeiro para a escapada do rebaixamento em 24 e depois para as boas campanhas do Corinthians. É um jogador que tem experiência, um jogador muito técnico e muito frio para jogar futebol. Um jogador que sente pouco o jogo, né, no sentido positivo. Então ele é um jogador que me passa muita confiança e o estilo dele combina com aquilo que eu penso sobre o futebol. Um jogador muito técnico, inteligente e corajoso para jogar. E conhece muito das funções do campo de futebol. Se colocar ele de ponta, ele conhece da função. Se colocar ele de lateral, se o tempo de vitória, ele sabe fazer. Hoje jogou de segundo volante. Se jogar no Peru, quando jogou contra o Brasil, ele jogou de 10 e jogou bem. Jogou nas pontas, quando era mais novo. Então é um jogador que eu acho muito importante para o nosso elenco. E quanto à minutagem, isso é uma questão onde eu vou sempre avaliar aquilo que é melhor para o Corinthians, jogo a jogo. Muito bom. Vamos lá então, atenção, Quesada, analisando aí o que disse o Fernando Diniz, o técnico do Corinthians. Você já falou sobre o Roger Machado, agora o Fernando Diniz. Vamos lá, Quesada. Rapidamente, a leitura que a gente fez, eu gostaria que ele explanasse mais sobre o lance do gol do Corinthians. É fato, né, que a gente sabe que é um jeito de jogar, de trabalhar, né, o início de uma transição ali com o goleiro, com os zagueiros, trabalhando principalmente nesse primeiro terço do campo, praticamente dentro da pequena área e usando também a grande área, a gente já sabe. Até vem fazendo menos, se comparar com aquilo que a gente viu no Fluminense. Hoje a gente não vê, né, o time comandado pelo Diniz, que é o Corinthians, fazer de uma forma mais constante durante o jogo essa saidinha, né, a chamada saidinha. Pejorativo o termo, mas é o que o povo fala, né, a saidinha e tal. O que me encafifa se o goleiro está aí para contribuir com essa transição, ou seja, ele faz parte dessa transição, então ele tem que pegar essa bola e tocar ou para o zagueiro, ou para os laterais, ou para um volante. O erro, na realidade, é do volante que sai da posição onde ele estava, que poderia ser ali na meia-lua da grande área para receber essa bola, e vai buscar a bola nos pés do goleiro. Isso está errado. Aí o conceito está errado. Por isso é que saiu o gol do São Paulo. Mérito também do Bobadilla. Repito, como disse muito bem na entrevista, a primeira entrevista do técnico do São Paulo, né, com o PDV. E o Roger explicando, não, teve o mérito também do São Paulo. Sim, teve o mérito do Bobadilla, que sacou que o Ranieri estava indo buscar a bola com o goleiro, né? E foi literalmente buscar a bola com o goleiro corintiano. É só isso, acho que é um lance legal que nos coloca, não é, frente a frente com um conceito que tem que ser respeitado, porque é um conceito do Diniz, ok? É o jeito dele, não adianta a gente querer mudar, mas o que eu discuto precisa o volante buscar a bola nos pés do goleiro? Aí eu acho que foi um erro realmente bem infantil, bem juvenil, de ambos, né? Do goleiro e também do volante corintiano, que fez uma grande partida, a não ser por esse lance fatídico, né, que originou o gol do São Paulo. Vamos abafar o caso, ninguém vai lembrar disso nos próximos 10, 20, 30 anos, porque o Corinthians, nesta noite, fez uma grande partida, ofensivamente falando,
com erros, 2 erros, né, de Mateuzinho e Ranielli na defesa, mas esses 3 gols foram suficientes para o Corinthians construir essa bela vitória nesta tarde e noite aqui na Zona Leste da capital paulista. Ricardo Capriotti. Tchau, Quesada, bom retorno e até amanhã no Esporte Valeu. Debate, 7h30 da noite. Tchau, Lelê. Acho com pizza, tchau. Com pizza. Tchau. Os nossos repórteres já foram, acho que o Paulo do Vale e o Fabiane já se despediram também. Vão voltar ao longo da nossa programação, é verdade. E eu vou então aqui fechar o nosso microfone na Arena do Timão, na Zona Leste de São Paulo, depois da vitória do Corinthians 3-2, para falar agora do outro jogo deste domingo que a Rádio Bandeirantes transmitiu, pelo menos no primeiro tempo, né? Porque o jogo atrasou 1h40 para começar. Remo e Palmeiras por causa da chuva que caiu em Belém do Pará. O gramado do Mangueirão ficou impraticável, por isso o jogo deveria ter começado às 4 da tarde, começou só às 5h40. E nós vamos falar então desse empate do Palmeiras contra o Remo. O Verdão bobeou, que o Flamengo venceu o Grêmio lá em Porto Alegre, e a diferença agora cai para preocupantes 4 pontos, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Vamos lá então, informações do Verdão, Remo e Palmeiras. Fala aí, Bruno Migliozzi. Fala, Capri, de volta aqui na Bandeirantes durante o apito final. Pois é, o Palmeiras vacilou contra o Remo no estádio do Mangueirão, terminou empatado 1-1 em um jogo que já começou muito complicado, né, por conta do atraso. Fortes chuvas em Belém do Pará colocaram aí mais de 1h30 de aguardo para os torcedores no estádio do Mangueirão, que fizeram uma festa muito bonita, mais de 40 mil pessoas, muitos palmeirenses também por lá no norte do nosso país, mas a partida marcada para as 4 da tarde teve bola rolando a partir das 5h40, com um atraso já um pouco tenso. O Palmeiras entrou meio desligado e logo no primeiro minuto do jogo já saiu o gol do Aleph Manga, numa jogada muito rápida do Remo. O time da casa abriu o placar, vencia por 1-0 até meados dos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Sosa foi pra rede e conseguiu igualar o placar. Palmeiras insistiu, no finalzinho do segundo tempo até teve um jogador a mais na expulsão do Zé Ricardo em uma joelhada nas costas do Andréas Pereira, mas não conseguiu ampliar o marcador. E para explicar melhor o que faltou para o Palmeiras para que tivesse uma noite mais feliz em Belém do Pará, Alexandre Pretzel, comentarista da Rádio Bandeirantes, analisa o jogo. Olha, Migliozzi, antes do jogo, interpretávamos que o Palmeiras era franco favorito contra o Remo, força máxima em campo e o Remo na zona de rebaixamento. Mas o Remo vem jogando bem depois da chegada do técnico Léo Condé. E a gente viu um jogo bem dividido em partes separadas para cada time. O Remo foi melhor do primeiro minuto aos 15, gol do Aleph Manga 1-0, o jogo praticamente começou 1-0 pro Remo. Palmeiras equilibrou a partir dos 16 até os 32, com o gol do Sosa aos 23, empatando o jogo. E depois o jogo se dividiu, na primeira etapa, com ataques e defesas bem consistentes de cada lado. Intervalo, o Palmeiras voltou com a mesma formação. O GFT acabou sendo substituído aos 10 do segundo tempo. Aliás, o lateral custou 6 milhões de euros, substituído pelo Kelvin, que ficou improvisado. É um jogador que não tem condição técnica para estar no elenco do Palmeiras. Foi a primeira mudança do Palmeiras, que depois fez outras mudanças tentando deixar o time mais ofensivo. Mas o fator principal foi a expulsão do volante Zé Ricardo do Remo aos 25 da segunda etapa, uma expulsão equivocada do árbitro Rafael Klein. Era lance para amarelo, ele foi no VAR e ainda expulsou o jogador do Remo. O Remo com a menos recuou, Palmeiras veio para cima com um time extremamente ofensivo, mas só ficou alçando bola na área. E aí chegou o segundo gol nos acréscimos, mas um gol irregular. Gol do Bruno Fux depois que a bola bate no braço do Flaco Lopes numa dividida com o zagueiro Marlon. Ela sobrou pro Fux e o Fux fez o segundo gol, bem anulado pelo VAR. A reclamação da comissão técnica e do Anderson Barros, que é o gerente de futebol, não procede. O Rafael Klein, o único erro que ele teve foi a favor do Palmeiras, na expulsão equivocada do volante Zé Ricardo. O gol foi bem anulado e o placar terminou de forma justa. O Palmeiras não fez um grande jogo. Ah, mas o estado do gramado, o atraso, não, nada a ver. Na realidade, o Remo também teve chance para fazer o segundo gol, assim como o Palmeiras. Então, 2-2 não seria absurdo. 1-1 terminou no empate corretamente e o Palmeiras tropeça no Brasileiro em 2 rodadas consecutivas. Empatou com o Santos, que estava na zona de rebaixamento, e empata com o Remo, que também está lutando para não cair. Palmeiras tem que melhorar no Brasileirão para não deixar o Flamengo se aproximar cada vez mais. Um abraço, Migliozzi. Vamos agora ouvir a coletiva do auxiliar do técnico Abel Ferreira, que cumpriu suspensão, a última dele no Campeonato Brasileiro. Fala João Martins, na Rádio Bandeirantes. Entramos da forma como nós não queríamos. Sabemos que quando sofremos um golo necessitamos de uma energia extra e de um risco maior para correr atrás.
Sofremos o gol com 1 minuto e pouco de jogo, ou seja, iniciámos o jogo a perder 1-0. Conseguimos criar 3, 4, 5 no primeiro tempo para conseguir, por um intervalo, trazer uma vantagem. Não conseguimos ser competentes para finalizar mais uma das outras bolas para fazer o segundo golo. Conseguimos um só. No segundo tempo, não esperávamos que a equipa quebrasse tanto desde o início. Campo pesado, campo duro, começou a ficar um pouco mais lenta, um pouco mais dificuldade o adversário a defender bem, o adversário preparou bem o jogo, teve a semana inteira para preparar o jogo, uma equipa física, uma equipa bem organizada, forte nos duelos, e nós não conseguimos encontrar o espaço, principalmente nos 15, 20 minutos. O adversário conseguiu fazer 2, 3 transições bem feitas, que ainda meteu a equipa um pouquinho mais desconfiada. Depois teve a expulsão, conseguimos ter 4, 5 bolas ali em volta, uma delas conseguimos fazer golo, infelizmente não conseguimos fazer mais um, porque o que fizemos não contou. É isso, Capri. O próximo compromisso do Verdão agora é no sul do país, hein? O itinerante Palmeiras vai ao Estádio do Café, em Londrina, onde enfrenta o Jacuipense. O time baiano vendeu o mando. Lá, com certeza, vai ter um encontro com muitos torcedores alviverdes, novamente tomando conta do Estádio do Café. Na ida venceu por 3-0, então tá mais tranquilo nesse sentido. E o próximo compromisso pelo Brasileirão é no outro final de semana contra o Cruzeiro. Os próximos passos desse Palmeiras, que tropeça, mas levanta e segue em frente, porque é líder do Campeonato Brasileiro. Capri. Com as informações do Palmeiras, então é o seguinte, nós vamos agora para o intervalo rápido, rapidíssimo intervalo comercial, anota aí 3 minutinhos e na volta o assunto vai ser a vitória do Santos sobre o Bragantino na Vila Belmiro com o Everton Ramos. Então pode anotar aí, é rapidinho, hein? E a gente já retorna aqui com o apito final da Bandeirantes. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço prêmio, open bar, open food, conforto, presença de ídolos e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, com certeza. Já ouviu falar de Fielzone, Fanzone, Camarote dos Ídolos e o Boteco Santista? Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Camarotes por todo o Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. Quando o Brasil entra em campo, o país veste amarelo. Quando o Brasil trabalha, também. No estádio, no trabalho profissional. Ferramenta é Vonder. Em cada obra, oficina e projeto, o brasileiro joga muito. Dedicação, habilidade e orgulho são as nossas marcas mais valiosas. Vonder, a ferramenta do Brasil. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Buenos días,
Entonces vamos a la convocación. Para uma base forte, o cimento resistente. No ataque, vamos de Votomassa na finalização. E para fechar, a dupla Superfix e Hiper Plus. Mister Leonardo, qual vai ser o esquema de jogo? Tranquilo. Cimento Votorã em todas as fases e no final, o churrascão. Até que enfim, uma convocação que ninguém vai reclamar. Cimento Votorã seca rápido, é resistente, é bom demais. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Com a Mafre todo caminho é mais seguro. Só vai. Você sabia que o maior artilheiro da história da Copa Libertadores é equatoriano? Alberto Spencer foi para a rede 54 vezes entre 1960 e 1972, principalmente jogando pela equipe uruguaia do Peñarol. Já entre os brasileiros, o líder neste quesito ainda está em atividade. Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, que já marcou 31 vezes com as camisas de Flamengo e do Santos. Aproveite a oferta Só Vai Week Mafre. Entre os dias 4 e 15 de maio, descontos de até 20% nos seguros residencial, vida, empresarial, agro e em consórcios. Além de condições especiais em seguro alto para carro, moto ou caminhão. Chegou a hora de realizar seus planos e ir mais longe com a companhia da Mafre. Só vai, fale com seu corretor. Mafre está com você aonde você for. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. São 10h16 no apito final da Bandeirantes, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora é hora de falar do Santos, do Peixão. Importante vitória do Santos, hein? Importante vitória santista nessa luta aí desesperada contra o rebaixamento. E na tentativa de fazer com que Neymar vá à seleção brasileira disputar a Copa do Mundo. Será que vai dar certo? Bom, quem vai responder pra gente é o Everton Ramos, que vem agora trazendo as informações da vitória santista pra gente entender e a explicar também como foi o desempenho do time. Então é você, vamos lá, Everton Ramos, fala aí! Santos 2, Bragantino 0, é você. Pois é, Capri, terminou por aqui não só o jogo, mas também o jejum. O Santos volta a vencer na temporada após 7 jogos, 100 vitórias, 2-0 para cima do Bragantino, gols de Neymar e Adonis Frias. Noticiário bom para o torcedor que vinha nessa angústia, eram 6 empates nessa série de 7 jogos sem vitórias, e o Adonis Frias, ele ganha a oportunidade já que o Luan Pérez acabou fraturando a mão. Foi um desfalque de última hora, não conseguiu estar à disposição. Essa e uma outra mudança foram as únicas em relação ao time titular, em relação ao duelo contra o Recoleta no Paraguai. O Cuca hoje optou por Gabriel Barbosa no banco de reservas e Barreal no time titular. Após este triunfo, o técnico Cuca, claro, mais aliviado, falou aqui na sala de imprensa da Vila Belmiro. Uma trocação, uma marcação alta, a proposição de jogo no campo de ataque. Lógico que você não aguenta jogar o jogo inteiro assim, até porque do outro lado tem um adversário também descansado, que poupou o time no último meio de semana para jogar hoje, e um time que joga muito bem o futebol e está numa colocação melhor que a gente, que é o Bragantino, mesmo com a derrota. Então, o que a gente sai é muito feliz, que a equipe pôde fazer um jogo muito intenso e muito equilibrado também. Cuca, boa noite, aqui na sua frente, Felipe Camargo de Olho no Peixe. As mudanças que você fez, a gente queria que você pudesse explicar, né? O Adonis foi bem, marcou gol, mas vinha sendo o João Ananias, né? O jogador a ser utilizado ali pelo lado esquerdo. Por que hoje você entendeu que o Adonis era o zagueiro ideal?
e lá na frente, né, você tira o Gabigol, deixa ele no banco. Tem alguma coisa a ver com o que aconteceu lá no Paraguai? Ou foi uma decisão tática? Porque você, quando a gente conversou lá no Paraguai, você parecia ter ficado chateado, né, com a postura do Gabigol e nem não ter ficado no banco depois da substituição. A sua mudança teve alguma coisa a ver com alguma conversa que possa ter acontecido no CT durante esse período entre um jogo e outro? Então vamos por partes, né? São duas perguntas. A primeira do Adonis, porque ele está treinando muito bem. E eu não sabia que ele jogava pelo lado esquerdo. E incrível, ele não me falou isso. Quem falou isso foi o empresário dele. Olha, professor, se você precisar, o Adonis joga por ali também, como ele jogou no León, um tempo de volante. Então são coisas que a gente vai descobrindo. Eu estou há 48 dias aqui. Eu hoje conversei com o Adonis, o campo pesado, o treinamento que ele está fazendo. Eu entendi que era ele. E eu acho que deu muito certo, né? O Ananias é um menino que também nós temos total confiança e dentro do possível a gente vai utilizá-lo. Mas hoje o feeling falou para ser o Ananias e a resposta nós tivemos dentro de campo dele até com gol, né? Maravilha. Quanto ao Gabigol, ele explicou que ele não ficou no banco. Foi porque ele teve problema estomacal. Então, contra isso não tem nem o que a gente falar. Não tem represália nenhuma. Eu adoro o Gabigol, eu acho ele um estupendo jogador, gosto dele como pessoa também, não tem nada contra, pelo contrário, uma situação de jogo hoje, e cada jogo é uma história. Também o jogo mostrou que a gente fez certo, e ele entrou depois, pôde fazer boas jogadas, então deu tudo certo, está tudo resolvido. Cuca, boa noite, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes. Queria que você comentasse sobre o sistema defensivo do Santos hoje, que sofreu pouco o Bragantino, e o Santos que vinha, inclusive, grande parte dos gols tomados na sua campanha são no segundo tempo. O Santos que deixa a equipe com 2 lances sair na cara do goleiro Diógenes e ele fazendo 2 boas defesas em diagonal. Então queria que você avaliasse a defesa e também o Diógenes entrando hoje entre os titulares. Sim, a defesa foi muito firme, muito segura, muito jogo difícil. O Bragantino tem um time bem treinado pelo Mancini, é um time que tem um conjunto interessante, estava totalmente descansado também, fez um jogo no meio da semana lá fora com reserva, fez 6-0, vem super motivado, a moral é elevada, é jogo duro com o Bragantino, e a defesa foi muito firme. O Diógenes foi muito bem no gol, em 2 bolas ele saiu, abafou bem, outras saídas, né? E também mostra o profissional que ele é. Trabalhou bem, de boca fechada, e acabou nos ajudando bastante no jogo. Tá aí então, Capricuca satisfeito com diversos jogadores, com o time titular consistente que vence o Bragantino pelo placar de 2-0 e que já tem treino marcado para amanhã pela manhã. O Santos agora muda o foco para a Copa do Brasil, quarta-feira, 7h30 da noite. Duelo de volta, Couto Pereira contra o Curitiba, duelo importante que vale vaga na próxima fase. Não só a vaga, mas também R$2 milhões em premiação na Copa do Brasil, Capri. Valeu, tá aí o Everton Ramos e as informações do Santos, que dá uma respirada, dá uma aliviada. Tô dando uma olhada aqui na tabela de classificação. Vou pedir pro Guilherme Agrela, então, passar os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro da Série A e a classificação atualizada, porque eu tô vendo aqui, Agrela, são 5 times com 18 pontos, hein? Que luta é essa contra a degola, contra a entrada ali no Z4, a zona do rebaixamento. Vamos lá, então, para fechar o apito final, a classificação do Campeonato Brasileiro. Vai, Agrela! Vamos lá, Capri, porque estes times com 18 pontos são Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Santos e Corinthians, do 12º ao 16º colocados do campeonato. Parte de cima da tabela com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e o próprio São Paulo, com o G4 da competição. Quinto colocado, o Atlético Paranaense, que segue perdendo para o Vasco da Gama por 1-0 lá em São Januário. Estamos já nos acréscimos desta partida. Aí
vem Bahia, Bragantino, o próprio Vasco, que com esse resultado positivo vai subindo para a 8ª posição, 20 pontos somados, mesma pontuação do Coritiba. Aí o Vitória aparece na 10ª posição e o Cruzeiro com 19 pontos. Daí para baixo aqueles times com 18 e na zona do rebaixamento o Grêmio com 17, que perdeu para o Flamengo por 1-0 em casa, Mirassol, que só empatou com a Chapecoense, Remo também empatou com o Palmeiras e a Chape, a lanterninha, com apenas 9 pontos somados. Capri. Valeu, tá aí o Guilherme Agrela e as informações da tabela, né? Os números do Campeonato Brasileiro. Valeu, Agrela, bom descanso e até amanhã, hein? Amanhã estaremos juntos mais uma vez. Até lá. Valeu, Capri. Um abraço pra você, um abraço a todas as mães também neste Dia das Mães aqui, as mamães ligadas na Bandeirantes. Abraço e bom descanso a todos. Muito obrigado. É isso aí, Guilherme Agrela na produção do Apito Final, com o Rafael Palmeira na mesa de som, com o Caiame Martins e o Beto Rebeck na central técnica. O Alexandre Marques está no nosso switcher. Todo o nosso timaço técnico Bandeirantes nesse domingo de gala, não é? Domingo de gala pro futebol nesta 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, segunda-feira, estaremos juntos no Esporte em Debate, mas ao longo da nossa programação, ao longo do dia, você vai ter muita informação do esporte, do Campeonato Brasileiro e de Copa do Mundo, que tá chegando a hora da Copa e você sabe... Copa do Mundo é com a Bandeirantes, é assim desde 1950, sem perder nenhum Mundial e vai continuar sendo. Bom finalzinho de domingo a todos vocês, uma excelente semana e se agasalhe, hein? Vai esfriar aí, minha gente. Todo mundo arrancando aquele agasalhinho do armário porque finalmente tá chegando o frio, o inverno tá batendo a porta aí e a gente vai registrar aí temperaturas mais baixas nesse comecinho de semana, então se prepara. Ótima semana a todos, tchau São Paulo, tchau Brasil. Aqui deu Apito Final, o pós-jogo completo na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, no Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Começa agora, Linha Direta com a Justiça. Na Bandeirantes. Você pode participar pelo WhatsApp 999048756 ou por meio das nossas redes sociais, Facebook, X e Instagram. Linha Direta com a Justiça. Muito boa noite para quem está na programação da Rádio Bandeirantes. Você já sabe, domingo, depois do futebol, tem Linha Direta com a Justiça. Linha Direta com a Justiça. Agora na Rádio Bandeirantes nós vamos voltar a falar sobre o Poder Judiciário, especificamente sobre uma obra lançada recentemente que traz muitas informações a respeito de um dos quadros mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando da obra A Corte Moreira Alves, que tem como um dos autores o Felipe Recondo, jornalista, que está conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes para tratar desse assunto e contar um pouquinho sobre a pesquisa que foi feita a respeito desse ministro muito mencionado nos dias atuais, né, por integrantes aí da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, das áreas jurídicas. É uma referência
que é lembrada nesses tempos em que o Supremo Tribunal Federal tem sido bastante questionado e alvo de crítica. Felipe, um prazer te receber na Rádio Bandeirantes. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, prazer é meu, uma honra falar com vocês, ainda mais falar de um livro que deu muito trabalho, mas é sempre bom voltar ao passado também para a gente aprender um pouquinho sobre institucionalidade e pensar no futuro do Supremo também. Em poucas palavras, para a gente começar o nosso papo, para quem não lembra, para quem não conhece, quem foi o ministro Moreira Alves? Pois é, veja só, a gente não está falando só, Pedro, de uma figura ou uma fotinho no Wikipedia que se vê lá, uma foto em preto e branco de um ministro, uma foto de péssima qualidade de um ministro do passado. Nós estamos falando de alguém que ajudou a moldar o Supremo Tribunal Federal ao longo de mais de 30 anos, quase 30 anos, num período super importante, que também ajudou a construir um modelo de controle de constitucionalidade pelo Supremo. Então, é uma figura que é, de fato, referência no STF, um dos ministros mais longevos do tribunal e talvez o primeiro ao longo da história mais que centenária do Supremo a ter uma de sua. Nos Estados Unidos é tradição falar de presidentes do Supremo que têm a sua corte. No Brasil, a gente não tem tradicionalmente isso. Não existe uma corte Barroso, uma corte Marco Aurélio, uma corte Celso de Mello, mas tem uma corte Moreira Alves, pela importância e pela liderança que ele exerceu desde a década de 70 até ali o início dos anos 2000, 2003, ele se aposenta. Então é uma das figuras mais fortes do Supremo Tribunal Federal e um dos ministros mais marcantes. Ao mesmo tempo, e você menciona, né, falar de Moreira Alves nesse período é interessante, porque ele era considerado um ministro conservador. E ele se dizia mesmo um ministro conservador, apesar de tantos elementos novos que trouxe para o controle de constitucionalidade. Mas era alguém muito cioso do desenho institucional do Supremo, muito também receoso de o Supremo exercer atividades que fugissem da sua seara, e ao mesmo tempo alguém que pensava nessa arquitetura, na engenharia, qualquer que seja a ciência que a gente queira usar como analogia, mas nessa arquitetura da Constituição, da aplicação da Constituição e também dos limites do Supremo Tribunal Federal. Então é bom, nesses momentos de crise, a gente também lembrar que no passado havia desafios, não vamos dizer tão grandes quanto, porque é difícil comparar no tempo fatos, né? Mas desafios institucionais também relevantes e que aquele tribunal lidou com eles de uma forma diferente do que está lidando hoje. O ministro Moreira Alves iniciou a sua trajetória no Supremo Tribunal Federal no dia 20 de junho de 1975 e ficou até 20 de abril de 2003, quando foi sucedido pelo ministro Joaquim Barbosa, né? Também outro nome importante, esse mais recente, conhecido de todos pela atuação, principalmente no julgamento do Mensalão. Quais são os elementos históricos que você traz no livro que diferenciam o ministro Moreira Alves de outros ministros que passaram pelo Supremo Tribunal Federal? Felipe. Acho que uma das coisas que marca, Pedro, a passagem do ministro Moreira, e você mencionou aí, né, 75 ele entra vindo da Procuradoria-Geral da República. Ele tinha sido PGR e foi indicado pelo governo militar para o Supremo muito novo ainda, ele era muito novo. E ele ficou até 2003, portanto 28 anos, quase 30 anos de atuação no Supremo. E ele, nos seus votos, e eu trouxe os votos dele, Pedro, veja só, a gente está acostumado a ver os ministros falando muito no plenário e usando elementos, às vezes, que fogem um pouco até do linguajar do Supremo, né? Até parece, nos últimos anos, inclusive com a TV Justiça, que os ministros estão falando muito para fora e os votos são muito longos, etc. Muito interessante de ver que o Moreira Alves, ele dava votos muito consistentes. Eu vou te dizer que foi impossível editar os votos dele. Quando eu fiz o livro sobre o ministro Celso de Mello, eu tive que editar bastante, porque os votos do ministro Celso de Mello tinham 80 páginas e tal. Os votos do ministro Moreira Alves eram super densos e eles tinham 4, 5. O maior deles tem 28 páginas, se bem me lembro. Irrisório perto do que nós temos hoje de votos no Supremo Tribunal Federal. E ver o raciocínio que ele usava para resolver o caso concreto. Era um tribunal que olhava para o caso concreto e o levava muito a sério e tentava resolver
especificamente aquelas questões que estavam sendo postas, com citação, sim, de autores, de jurisprudência, claro, mas de doutrina, mas de uma forma muito limitada. E limitada, eu digo não no sentido pejorativo, mas muito pontual para resolver o caso concreto. E é interessante ver isso, interessante ver um tribunal, aquele tribunal de Moreira Alves, que não lidava com a TV Justiça e com o público externo. Ele lidava com as partes do processo que estavam ali litigando, com a argumentação para os seus colegas e para a comunidade jurídica. Então a gente vê nesses votos do Moreira Alves um outro tribunal, um tribunal que era muito mais para dentro, funcionava mais para dentro, e com uma densidade argumentativa extremamente relevante, que nos faz, eu fico aqui, viu, Pedro, fazendo essa ponte presente, passado e futuro, mas que nos faz lembrar de uma certa crítica que nós fazemos hoje, às vezes, sobre decisões do Supremo, que a gente fala, será que tem fundamentação e argumentação suficiente para chegar a esse ponto? Quando você vai olhar um voto do Moreira Alves, você pode até discordar da conclusão do voto dele, mas você vê um encadeamento de argumentos e entende perfeitamente por que ele chegou de forma muito clara e transparente àquela conclusão que chegou. A contaminação política hoje, Felipe, é uma das críticas direcionadas ao Supremo Tribunal Federal. Nesse período de pesquisa sobre o ministro Moreira Alves, qual foi o indício? Nós tínhamos alguma comparação com o que acontece no Supremo hoje a respeito desse ponto de vista? É sempre difícil, né, como eu falei, comparar momentos, mas é possível a gente olhar para o Supremo numa evolução. O Supremo sempre teve uma conotação política. O Supremo é um tribunal que faz controle de constitucionalidade, faz o controle da Constituição, que é um elemento, que é um texto político. Então o tribunal, sim, tinha algumas coisas que eu posso mencionar aqui e talvez quem esteja nos ouvindo vai parecer, ou talvez faça parecer, algo muito singelo na comparação com o que nós estamos vendo hoje. Mas se nós olharmos a postura de Moreira Alves ao longo da sua trajetória e a crítica que se faz a ele de um ministro muito conservador, a gente percebe que talvez essa conotação política, como você menciona, ela se dê pelo fato de uma autocontenção maior, deixando que outros poderes atuassem. Então talvez fosse um sentido oposto do que nós estamos vendo hoje. Quando se exigia ou se pedia mais do tribunal, o que Moreira Alves e o seu grupo dentro do Supremo, e havia um grupo coeso que ele liderava, o que eles entregavam era mais contenção. Então é um momento diferente, bem diferente, um desenho bem diferente do que nós temos hoje. Mas não deixa de merecer também as críticas da comunidade jurídica naquela época, do Congresso Nacional e da oposição naquela época, que era minoritária, e de parte da sociedade civil organizada que via naquele tribunal uma corte muito acanhada e que não provocava, vamos dizer assim, derrotas ou certos controles sobre o poder executivo. Então havia também essa percepção de que a política naquele momento se dava num outro sentido, num sentido de contenção, maior contenção, de pouco incômodo para o poder executivo e poder legislativo. Houve, claro, decisões que impuseram certos limites, mas era muito mais restritivo o tribunal nessa atuação do que é hoje. Então, vamos dizer que, no sentido político, era um sentido inverso do que nós temos hoje. Ô Felipe, eu não tive acesso ainda à leitura do livro, eu pretendo ler porque gosto muito, né, desse assunto e acompanho as suas publicações. O livro Os 11 é muito interessante para a gente entender um pouquinho mais desse Supremo mais contemporâneo, mas eu queria que você contasse para a gente se esse livro é uma biografia, você encaixa com que tipo de descrição essa obra A Corte Moreira Alves? Pedro, veja, quando o ministro Moreira Alves estava vivo, nós pedimos a ele que ele fizesse uma lista dos votos que fossem os mais importantes do tempo dele de Supremo. Com base nessa lista, nós fizemos um estudo introdutório, uma apresentação, vamos largar o juridiquês aqui, né? Mas a apresentação do ministro Nelson Jobim, apresentando Moreira Alves e a importância dele naquele momento. Fizemos um texto de apresentação também falando da personalidade de Moreira Alves e de como ele lidava com o plenário, como era uma figura muito aguerrida dentro do plenário.
E temos uma conclusão também extensa de alguém que foi o chefe de gabinete de Moreira Alves e que certamente é a pessoa que mais conhece sobre ele porque trabalhou com ele tanto tempo, que é o Rodrigo Kaufmann. E ao longo da publicação nós vamos publicando esses votos que eu disse muito curtos, mas de uma argumentação exemplar sobre esses votos que o ministro considera que foram os mais importantes da judicatura dele. Com base nisso, e eu digo, não é uma biografia ainda, um dia ainda enfrentarei esse desafio, mas com base nisso a gente consegue entender o que um ministro do Supremo naquele momento pensava que era o importante do papel dele no exercício da judicatura, no exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E a gente vai ver como é diferente. Fosse hoje fazermos uma lista desses processos, nós veríamos alguns desses grandes casos que nós costumamos citar e estão mais próximos da nossa memória, né? Criminalização da homofobia, cotas raciais, aborto de feto anencefálico, etc. O ministro Moreira Alves coloca nessa lista um rol de casos em que ele teve de enfrentar pequenos conflitos, vamos dizer pequenos no sentido de muito específicos, em que ele teve que dar soluções inovadoras para esses conflitos, especialmente na área de direito privado, não de direito público, esses como controle de constitucionalidade e tal. Então, muito interessante de ver como ele pensava esses casos, como o Supremo pensava esses casos e como se resolviam esses casos dentro do STF daquele momento. Então, é um estudo com base nessa lista que o ministro próprio, de punho próprio, disse, esses aqui são os casos mais importantes. Com base nessa lista, Pedro, também a gente pode distinguir o que é um ministro do outro. Se nós pedíssemos para cada um dos ministros fazer uma lista dos votos mais importantes da sua carreira dentro do Supremo, a gente veria qual é a personalidade daquele juiz. E com base nisso a gente consegue entender Moreira Alves simplesmente por essa lista e pelos votos dele. E nessa lista tem ações ligadas ao regime militar, porque ele foi ministro do Supremo durante esse período, né, da vida política brasileira, em que nós temos ali uma atuação do Supremo Tribunal Federal importante. Tinha algum caso envolvendo o regime militar? Ele era visto mais alinhado, né, com o governo, ou garantista dentro dos limites possíveis para aquela época, Felipe? Olha, você falou bem, a sua pergunta, o ponto final da sua pergunta responde, Pedro, perfeitamente. Naquele momento, o tribunal tinha poucos poderes. As portas do tribunal eram fechadas. Só o Procurador-Geral da República poderia mover algum processo dentro do Supremo. Os partidos políticos não tinham acesso ao Supremo para, por exemplo, questionar a constitucionalidade de uma lei aprovada pela ditadura militar, qualquer coisa do gênero. Então, o Supremo tinha uma atuação muito voltada para casos concretos naquele período. O que vai aparecer de Moreira Alves mais importante vem depois disso, nessa face de resolver questões de direito civil e também esse começo do controle de constitucionalidade. Inclusive, uma das questões mais relevantes é saber, depois de promulgada a Constituição, se as leis pré-constitucionais, as leis aprovadas durante a ditadura, por exemplo, esse é um caso relevante, poderiam ser questionadas no Supremo novo. Então, leis aprovadas antes, durante a ditadura militar, poderiam ser derrubadas pelo Supremo pós-88, e o voto do ministro Moreira Alves foi quem conduziu o Supremo nesse sentido, dizendo que não, que leis pré-constitucionais não poderiam sofrer esse tipo de decisão. E aí tem um cálculo muito interessante feito pelo ministro Moreira Alves naquele momento, eu ouvi isso dos seus colegas e dele próprio. Uma das leis que poderia ser questionada era a lei da anistia, a lei de 1979, que nós estamos vendo sendo julgada agora ainda, né? Os efeitos desse julgamento ainda estão sendo dados agora. O ministro Dino é o relator de um processo sobre isso. E poderia ter sido julgado naquele momento, em 88, 89, né? Vamos dizer, o ano seguinte da Constituição. E o Supremo falou, não, as leis aprovadas antes da Constituição não podem ser alvo de ações diretas de inconstitucionalidade. Depois vieram as ADPFs, né, que aí permitem um certo redesenho dessa coisa, mas naquele momento não era possível. E um dos receios era esse, que essas leis pudessem chegar ao Supremo e a gente começar a ter um revisionismo. E mais do que isso, e isso eu ouvi do próprio ministro Moreira Alves, do ministro Otávio Galotti, que também estava naquela época,
que era o seguinte, não era necessariamente uma visão político-ideológica. E eu sei que muitos dos nossos ouvintes vão pensar que isso talvez seja meio poliana, meio naive. O que o ministro Moreira Alves pensava é o seguinte, se a gente abrir as portas do Supremo para analisar a constitucionalidade de leis aprovadas antes de 88, a gente não vai fazer outra coisa mais. Vai ser uma avalanche de processos no Supremo. E aí o Supremo fechou as portas para isso. Mas veja que isso tem uma conotação e um efeito ainda hoje, como a gente vendo a lei de anistia sendo julgada agora, 2026. Então, durante a ditadura, portanto, não houve casos só de direito civil que são muito importantes, e o ministro Moreira, algo muito importante para esse desenho do direito civil, e também ali, pós-88, do controle de constitucionalidade, ele ajudando a desenhar o controle de constitucionalidade. Até para dizer da importância disso, Pedro, o ministro Gilmar Mendes fez um calhamaço, um estudo sobre Moreira Alves e o controle de constitucionalidade, para ver a importância do ministro nesse desenho do Supremo que a gente ainda tem hoje. E esse é o principal legado deixado por ele na sua avaliação, depois do estudo aí, depois de tudo que você colheu, é realmente esse papel de adaptação do modelo que nós tínhamos a partir da nova Constituição de 88? Sem dúvida nenhuma, e eu acho que tem alguns pontos, Pedro, se me permite. Esse sim, do controle de constitucionalidade, ainda temos efeitos ainda hoje. Moreira Alves deixou e ajudou a construir esses elementos de controle de constitucionalidade, mas eu acho que tem outros que são mais fluidos. Um desses pontos, e conversa com o que nós estamos vivendo hoje, é a postura, uma questão de postura. O ministro Moreira Alves era uma figura, e a gente jornalista, né, Pedro, elogiar ministro que não dá entrevista é sempre um problema. Mas vamos lá, a crítica que se faz muito ao Supremo é que o Supremo fala demais. Moreira Alves não dava entrevistas. Eu mesmo demorei anos para conseguir uma entrevista com ele já aposentado. Mas consegui. A outra questão é essa postura de distância da política. Não que o ministro Moreira Alves não tivesse essa relação com os outros poderes. Inclusive dele uma frase que eu sempre repito, que sempre estou lembrando de Moreira Alves, que é: em Brasília, os três poderes se encontram em algum lugar. Para dizer o seguinte, a política vai estar conversando o tempo todo e com o Supremo também. Mas repare que daquele Supremo da década de 90, a gente não tinha essa visão que nós temos hoje. Não é um exercício de saudosismo que eu tento fazer ao lembrar Moreira Alves, mas é um exercício de mostrar que havia um Supremo que agia de outra forma. E nisso a gente pode usar numa espécie de comparação. Novamente, não querendo dizer que aquele Supremo fosse melhor ou pior do que esse, mas uma comparação possível para a gente olhar para Moreira Alves, como disse Rodrigo Kaufmann, não como um elemento de arqueologia, mas como um marco que nos ajuda a pensar também os problemas do STF e o futuro do tribunal. Talvez escolher no passado alguns elementos do STF nos ajudem, e ajudem inclusive o próprio Supremo a enfrentar as suas crises. Só para um ponto para mostrar como não era a vida tranquila naquele tempo, Pedro, quando Tancredo Neves morreu, o Supremo se reuniu para discutir quem assumiria a presidência da República, já que ele não tinha tomado posse ainda. E foi na casa de Moreira Alves a reunião do Supremo, para ver a liderança que ele exercia, ele decano do tribunal. Foi lá que os ministros do Supremo se reuniram, um apartamento aqui em Brasília, para discutir, e aí, o que diz a Constituição? E chegaram à conclusão de que quem assumiria seria José Sarney. Então veja o tamanho desse processo. Quer dizer, isso não foi nenhum processo, foi uma reunião informal à noite no apartamento do Moreira Alves, os 11 ministros. O ministro Sidney Sanches contou essa história recentemente aqui, numa entrevista à Rádio Bandeirantes, exatamente, né, dessa forma, e quando a gente tratava da história hoje do televisionamento, né, da TV Justiça, tratar desses assuntos. Ele falou, olha, foi uma reunião dura, cada um colocou, mas o ministro Moreira Alves disse, nós temos que sair com uma decisão unânime aqui. Aqui dentro nós podemos discutir o que a gente quiser, mas quando a gente apresentar até para a segurança jurídica do país, nós vamos decidir se é o Tancredo Neves que vai assumir por ter sido... o José Sarney por ter sido vice do Tancredo Neves, ou se é o presidente da Câmara, que era o Ulisses Guimarães na época, se eu não me engano, né? Exatamente.
Exatamente. E veja o tamanho dessa discussão. Veja o tamanho dessa decisão. E houve a decisão, por esse registro, inclusive, do ministro Sidney Sanches, é que nós sabemos quais teriam sido os votos vencidos, mas naquela época ninguém falou absolutamente nada sobre isso. Tudo se resolveu institucionalmente num tribunal que atuava de outra maneira. Então, por isso que eu digo, esse legado, ele vai às vezes muito além dos casos concretos, ele vai também dessa postura que os ministros tinham naquele momento. E eu repito isso, Pedro, só para não ser mal compreendido, não é um exercício de saudosismo ou de dizer, porque eu sei que alguns ministros, inclusive, não gostam quando se faz a comparação do Supremo atual com o Supremo do passado, porque o Supremo do passado também tinha os seus problemas, suas limitações e merecia suas críticas. Mas é olhar o tribunal numa evolução institucional em que a gente possa pensar como é que o Supremo resolveria essa questão lá no passado. Vou usar a expressão e me perdoem, mas aqueles velhos, porque o ministro Marco Aurélio falava que era a velha guarda, mas a velha guarda do Supremo talvez tivesse resolvido de outra maneira. E talvez sirva, sim, de inspiração para os ministros do presente pensar na institucionalidade, no Supremo, como foi no passado, e nos desafios que essas pessoas enfrentaram como ministros do Supremo. É verdade. Felipe, para a gente terminar o nosso papo aqui, muito interessante tudo que você traz para nós, para os nossos ouvintes, eu queria te perguntar sobre o Supremo de hoje também, né? Aí o que a gente pode tirar de conclusões, na sua opinião, realmente essa questão da publicidade dada, do excesso de entrevistas dos ministros do Supremo, antecipando, às vezes, julgamento daquilo que possa vir a ser julgado por eles em plenário ou nas turmas. Isso prejudica, de alguma forma, a imagem do tribunal? É esse o principal problema que o Supremo Tribunal Federal tende a enfrentar agora? Olha, a lista de problemas que o Supremo enfrenta é extensa. A gente tem mais meia hora aqui, né, Pedro? Certamente mais meia hora ou uma hora para a gente ficar conversando. Mas veja, essa parte da superexposição do tribunal